Termina aqui. Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Agora, concentração. A análise, as últimas da reportagem. É o Futebol Bandeirantes na expectativa. Concentração. Participando em FM 85,7. Tá aqui o Eduzão, hein? Também conhecido como o Velho do Rio. Então hoje é Fluminense e São Paulo. Vamos de início para os hinos? Atenção, hein? Autoridades ao palanque, bandeiras hasteadas e a banda posicionada. 20h30, Band Campinas transmite Fluminense e São Paulo. Sou tricolor de coração, sou do clube tantas vezes campeão. Fascina pela sua disciplina, o Fluminense me domina. Eu tenho amor ao tricolor. Salve o querido pavilhão das três cores que traduzem tradição, a paz, a esperança e o vigor, unido e forte pelo esporte. Eu sou tricolor. Vence o Fluminense com o verde da esperança, pois quem espera sempre alcança. Clube de orgulho, o Brasil retumbante de glórias e vitórias mil. Sou tricolor de coração, sou do clube tantas vezes campeão. Fascina pela sua disciplina, o Fluminense me domina. Eu tenho amor ao tricolor. Salve o querido pavilhão das três cores que traduzem tradição, a paz, a esperança e o vigor, unido e forte pelo esporte. Eu sou tricolor. Vence o Fluminense com sangue do encarnado, com amor e com vigor. Faz a torcida querida vibrar com a emoção do tricampeão. Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro. Tu és forte, tu és grande, dentre os grandes és o primeiro. Tu és forte, tu és grande, dentre os grandes és o primeiro. Ó tricolor, clube bem amado, as tuas glórias vêm do passado. Ó tricolor, clube bem amado, as tuas glórias vêm do passado. São teus guias brasileiros que te amam eternamente. De São Paulo tens o nome que ostentas dignamente. De São Paulo tens o nome que ostentas dignamente. Ó tricolor, clube bem amado, as tuas glórias vêm do passado. Ó tricolor, clube bem amado, as tuas glórias vêm do passado. Bonitos hinos aí de Fluminense e do São Paulo. Agora a classificação na mão do Brasileirão. Explicando aqui um pouco do regulamento, vocês me corrijam por favor. Então vamos lá. Vaga na Libertadores e na Sul-Americana.
Então vamos lá, Flamengo em primeiro 75, Palmeiras em segundo com 70, Cruzeiro em terceiro com 68, em quarto Mirassol com 63. Regulamento diz que os 4 primeiros vão para a Libertadores, fase de grupos direto. Mas como vai sair o campeão da Libertadores sábado, ou Flamengo ou Palmeiras, esse campeão vai abrir vaga, mais uma vaga, para a fase direto de grupos. Nesse momento, o Botafogo é o 5º colocado com 58. Então, se tivesse terminado hoje, para entender, o Botafogo estaria na fase da Libertadores, fase direta, fase de grupos. São 2 vagas na pré-Libertadores. O Bahia é o 6º colocado com 56, o Fluminense é o 7º com 55. Então hoje Bahia e Fluminense iriam para a pré-Libertadores. O jogo de hoje, se o Fluminense empatar, o Roger Luiz já explicou, repetindo aqui, o empate já dá ao Fluminense, no mínimo, uma pré-Libertadores. Vale e vale muito o jogo de hoje. Vagas na Sul-Americana, são 6. Hoje iriam São Paulo com 48, o Grêmio com 46, Bragantino com 45, Corinthians 45, o Atlético Mineiro com 45. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o Vasco iria com 42. Eu paro aqui, são 6 vagas. Porém, nós estamos na semifinal da Copa do Brasil. E no dia 10 de dezembro tem Cruzeiro e Corinthians em BH. E no dia seguinte, dia 11, Vasco e Fluminense. Depois os jogos da volta. Então é o seguinte, por exemplo, se o Fluminense for o campeão da Copa do Brasil, vai abrir mais uma vaga para Libertadores ou para Sul-Americana. Depende de onde que o Fluminense terminar. É interessante isso. Cruzeiro também. Se o Cruzeiro for o campeão, também abre vaga. Mais uma para Libertadores. E o Vasco e o Corinthians, em sendo campeão, um ou outro, vai abrir vaga do jeitinho que estão as coisas aqui para a Sul-Americana. Por isso que é interessante o Brasileirão. É longo, intenso. Ele é extremamente cansativo, turno e retorno, mas ele abre vagas, entende? Libertadores, Sul-Americana, e pra cair também é uma briga. Olha, pra você não conseguir nada, você tem que terminar em 14º, 15º. Aí depende, por exemplo, o Atlético Mineiro, se tivesse vencido a Sul-Americana, abriria mais uma vaga, mas perdeu, entendeu? Então se clube brasileiro for campeão da Libertadores, se clube brasileiro é campeão da Sul-Americana e mais o campeão da Copa do Brasil, dependendo do momento que ele para no brasileiro, você pega mais 3 vagas. Aí, meu amigo, resumindo, ou você é rebaixado, ou se você conseguir permanecer, você vai no mínimo para a Sul-Americana. É interessante. E aproveitando, aqui o Vasco está com 42, o Ceará 42, Inter 41, Vitória 39, Santos 38, Fortaleza 36, Juventude 33, os clubes que lutam aí, desses aqui 3 serão rebaixados e o Fortaleza há 7 jogos que não perde. Ontem Bragança venceu o Bragantino por 1-0, mas continua aqui no Z4. Cadê meu amigo Roger Williams, hein? Já participou numa boa, devidamente parlamentado. Tô aqui, Eduzaço. Cadê meu amigo Roger Williams? Como é que vai você? Boa noite, Roger. Uma ótima noite, Edu. Uma ótima noite para quem acompanha a concentração da Bandeirantes. Daqui a pouco, direto do Maracanã. Portões vão ser abertos, aliás, já foram abertos, né? Torcedor vai chegando aos poucos. A informação que eu trouxe ainda com o amigo Batista: 25 mil ingressos vendidos antecipadamente. A expectativa de casa cheia, até porque o Flu engatou uma 4ª marcha, quer botar uma 5ª marcha também. Tá subindo a ladeira, são 7 vitórias seguidas no Maracanã, 4 jogos de invencibilidade. Vem bem demais o Fluminense, só depende dele, de um pontinho para chegar na fase de grupos da Libertadores América, como você bem colocou. Fluminense e São Paulo, jogão grandão que a Bandeirantes transmite já já. Neste momento no Rio, é uma temperatura que pro Rio é frio. 22 graus de temperatura, viu, Edu? Olha, eu tô aqui no site do Fluminense, Roger. Ai, como a turma é criativa, hein? Sim. Flu Friday. Flu Friday? Aí sim, hein? Isso que é criatividade. Tá aqui na capa do site do Fluminense. Flu Friday 30.
Vamos clicar aqui. Vamos saber a promoção do Fluminense. Vamos ver. Atenção, gente, eles têm plano. Vamos, tricolores! Sócio tem desconto e prioridade em ingressos, rede de parceiros e ainda faz o Fluminense mais forte. Aqui eu sabe o número, o São Paulo tem muito mais que o Fluminense. Sócios torcedores eu vi também no site do São Paulo. Bom, tem o plano Guerreiro, viu, Roger? Tem aqui as várias alternativas e tem o plano Arquiba, de arquibancada. Precisa dar criativo, né? Plano Arquiba. Brincadeira. Tem aqui Match Day, sócio no telão, em campo com o Flu, resgate de ingressos, várias e várias promoções. E tem uma notícia aqui, você sabe que a internet não é meu forte, né? O Eduzão apanha, mas vou tentar. Eu vi aqui uma notícia, rapaz, que interessa a você, Roger Williams, hein? Manda. Você presta atenção. Onde que tá aqui? É negócio de cachorro, rapaz, não quer dizer... Mas o que o Roger tem a ver com isso? É que Fluminense e São Paulo promovem ação especial de incentivo à adoção de animais no Maracanã. É que o Roger Williams, no comando, abrindo a jornada, chamando as escalações, de repente o Roger Williams, ele vai ver Fluminense e São Paulo, todo jogador entrar com um cachorro. Mas o que é isso, seu Edu? Tá aqui, ué. Fluminense e São Paulo se unem nesta quinta em uma iniciativa para incentivar a adoção de animais. Antes da partida entre as equipes pelo Brasileiro no Maracanã, os jogadores estarão em campo acompanhados de cães do abrigo João Rosa. Olha lá. Cuidado, não vai morder o Roger. Ô, Breno Beretta, repórter, pelo amor de Deus, não, hein? Legal, todos disponíveis para adoção responsável. Chama Adoção Responsável. Ação intitulada Adote um Cão Guerreiro. Foi idealizada pelo Fluminense e prontamente abraçada pelo São Paulo. A presença dos cães no gramado tem como objetivo sensibilizar os torcedores e dar visibilidade a animais que guardam uma nova família. Legal, hein, Roger? Gostei demais. Eu sou um cara que não sou de levantar a bandeira, claro, mas defendo a causa animal aí, a proteção animal. Até fazendo um merchanzinho rápido aqui, Limeira vai ter sábado uma grande feira de adoção lá no Parque Cidade, porque os canis, o Eduzaço, não só em Limeira, Campinas, Americana, todos os lugares, eles estão lotados, né? As ONGs não comportam mais espaço, porque muita gente tem abandonado. E como os donos, né, que se chamam os tutores, eles não cuidam bem, não castram, não vacinam, não vermifugam, os cães que são abandonados nas ruas, eles procriam. E aí você tem um excesso de cães e animais nas ruas. E aí os protetores pegam, botam nos abrigos transitórios, nos lares temporários e transitórios, e isso vai inchando, né? Então essa campanha de São Paulo e Fluminense, nota 10, muito legal. E vai ser um barato ver os caras entrar com os cachorros no Maracanã, viu, Edu? Bonitinho, rapaz. Eu moro em apartamento, não dá pra ter, mas me faz uma falta, rapaz. Você tem um animalzinho, um cãozinho, é outro astral, você chega em casa, pelo menos alguém banando o rabo, né? Já pensou? Pelo amor de Deus, o Edu Pinheiro, nessa altura do campeonato importantíssimo. Oi, Breno Beretta! Como é que vai, meu amigo? Boa noite, um abraço! Oi, Edu, um grande abraço pra você. Um abraço especial pro ouvinte ligado na Rádio Bandeirantes, meu amigo Edu Pinheiro. Prazer estar com você em mais uma jornada esportiva. Prazer estar com o Roger Williams, com o CH também, falando a respeito desse grande jogo Fluminense e São Paulo, dois times que vão lutar por uma vaga na Libertadores da América, né, Edu? Exatamente, vale isso, é muito importante, tudo amarrado aí. Eu tava dando uma olhada, você quer ver só? Fiz aqui um apanhado de São Paulo e Fluminense, rapaz, dos elencos e também comparando aí artilheiro. Pô, tá ruim o Fluminense de artilheiro, viu? Olha, no brasileiro, o artilheiro do Fluminense é Germancano e o Serna, com 6 gols cada. Só que o Cano fez 4 gols na Copa do Brasil. O Fluminense é semifinalista, viu, gente? Da Copa do Brasil, falamos aqui no início aqui. O Fluminense é o 7º colocado, 55 pontos. Hoje estaria na pré-Libertadores. Em 35 jogos, foram 16 vitórias, 7 empates e 12 derrotas. O Fluminense marcou 40, sofreu 38. Saldo de 2. E o São Paulo, cara, marcou 40, sofreu 40. O que fez, gastou. O Fluminense, repito, na Copa do Brasil vai pegar o Vasco.
né? A outra semifinal é Cruzeiro e Corinthians. E no Carioca, esse ano, o Fluminense foi vice e perdeu pra quem? Pra quem que você acha que o Fluminense perdeu? Pro Flamengo, entendeu? E na Copa do Brasil, o Fluminense tacou de 8 no Águia de Marabá. A estreia do Fluminense foi lá no Pará, contra o Águia de Marabá. Esse jogo foi no Mangueirão, lá em Belém. O Fluminense tacou 8 logo de cara. Depois o Fluminense eliminou o Caxias, venceu por 2-1 lá em Caxias. Caxias que disputou a Série C. Aí na terceira fase, o Fluminense pegou o Aparecidense, lá de Goiás. No Rio foi 1-0 Fluminense e lá em Aparecida foi 4-1 para o Fluminense. Depois na quarta fase, o Fluminense pegou o Internacional. E o Fluminense ganhou do Inter no Beira-Rio por 2-1 e deu empate no Maracanã 1-1, o Fluminense eliminou. Aí nas quartas de final, o Bahia, rapaz, do Rogério Ceni. Bahia ganhou de 1-0 em Salvador. No segundo jogo, no Maracanã, Fluminense 2-0. Então no saldo, o Flu eliminou o Bahia. E agora na semifinal vai pegar o Vasco da Gama. Ô Edu, estamos aí daqui a pouco, o comentarista hoje é o CH. Daqui a pouco o CH. Ô Edu. Oi, Breno. Alguma informação extra, Breno? Complementar, por favor. E só para falar um pouquinho de história, né? Tem um centroavante que a gente conhece bastante por ter atuado muito bem, ser um dos melhores, ele foi um dos melhores com a camisa da Ponte Preta, que tem muita história nos dois clubes, né? Tanto no Fluminense quanto no São Paulo, que é o Washington. Veja só, 2008 ele jogou pelo Fluminense, 56 jogos e 36 gols. Depois 2009 pelo São Paulo, 57 jogos, 32 gols e 3 assistências. Depois 2010 pelo São Paulo, 29 jogos, 13 gols e 2 assistências. Ele foi pro Fluminense em 2010 também, fez 26 jogos, 8 gols e 5 assistências e encerrou a carreira no Fluminense. Ou seja, ele tem muita história tanto no Fluminense quanto no São Paulo, né, Edu? Aliás, o último jogo dele foi Fluminense e Guarani. 2010, gol do Sheik. Gol do Sheik. Fluminense foi campeão brasileiro, você não foi nada. 2010 foi Fluminense, né, foi. Breno? 2010. E o Washington realmente grande, o coração valente, né? Olha, o São Paulo tem de artilheiro no brasileiro o Luciano com 8 gols. E o Ferreirinha com 5. Tá fraco de artilheiro do São Paulo também, viu? Tem muita gente no departamento médico do São Paulo, Breno? Nossa, Edu, tem quase um hospital no departamento médico do São Paulo. Vou falar aqui, todo mundo que tá no DM, ó, o Luciano tá com dores na perna direita, o Ferreirinha tem um edema na coxa esquerda, o Oscar, que teve aquele problema de desmaio, né, uma síncope vasovagal. É assim que fala. O Lucas, dores no joelho direito. O Arboleda, lesão no músculo posterior da coxa esquerda. O Enzo Dias está com hérnia inguinal do lado esquerdo. O Rodriguinho está com crise de bronquite. O Luan está com lesão no adutor direito da coxa. O Wendel, ruptura parcial da fáscia plantar do pé esquerdo. O Dineno, artroscopia no joelho direito, ele passou por artroscopia. O Caleri, cirurgia no ligamento cruzado do joelho esquerdo. O Rian Francisco, ruptura do ligamento cruzado anterior e lesão no menisco do joelho esquerdo. E o André Silva está com lesão no ligamento cruzado do posterior e também estiramento no ligamento cruzado anterior do joelho direito. Além de 2 desfalques que estão suspensos, o goleiro Rafael e também o Sabino, Edu. Nossa senhora, vamos às escalações, Breno? Vamos lá, Edu. Opa, esqueci do horário, tô tão acostumado com outros horários aí, já tem as escalações, seu Edu. Atenção, hein? Começando pelo mandante, atenção, Elton Grimaldi, olha o Fluminense na área. Tricolor de coração, sou do clube tantas vezes campeão. É o Fluminense do técnico Luiz Ubeldia, o argentino, ex-treinador do São Paulo, definido e escalado, com Fábio, goleiro número 1.
Samuel Xavier, lateral direito, veste a 2. Na zaga, o capitão Thiago Silva com a 3 e Freites com a 22. René, lateral esquerdo, meia dúzia. No meio campo, Martinelli com a 8, Hércules com a 35 e Lúcio Acosta com a 32. No ataque, Canóbio veste a 17, Kevin Serna com a 90 e Eve, camisa número 9. No banco, à disposição de Zubeldia, Pitaluga 27, Inácio com a 4, Bernal com a 5, Soteldo com a 7, Ganso com a 10, Queno com a 11, Nonato 16, Guga 23, Riquelme 28, Santos com a 29, Lima 45 e John Kennedy, camisa número 99. Ó, é caro, hein? Que elenco caro. Meu Deus do céu. Quanto que não gasta o Fluminense com essa folha aí, gente? Já eu vou pesquisar as folhas e vou passar pra você e pros ouvintes, viu, Edu? Tá. No cacuete, né, Breno? Eu sei que você é pulsador. A empresa, o Breno é brincadeira. Eu só vou, joga no ar, pá, o Breno pega. Olha o São Paulo escalado. Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro. É o tricolor, cheio de desfalques, definido e escalado pelo técnico Hernan Crespo. Vai a campo com o goleiro jovem ainda, Yang, número 50. 42 para Mike na lateral direita. Na zaga, Ferrarese 32 e Alan Franco 28. Na esquerda vai o Luca 45. No meio campo, Pablo Maia 29, 21 para Bobadilha, 20 Marcos Antônio e 16 Luiz Gustavo. No ataque, Rigoni com a 77 e Tapia, número 14. O banco do São Paulo, Felipe Preis, 52, 12 para Leandro, Rafael Tolói, número 2, Cedric, número 6, Mailton, 22, 25 para Alisson, 36 Patrick, 39 Paulinho, 43 o Negrucci, 56 Nicolas. Esse é o São Paulo, viu, Edu? Olha, Breno, eu te contei aqui, o São Paulo tem no elenco 11 estrangeiros, incluindo o Crespo, né? Isso sem falar da comissão técnica auxiliar, que deve ser estrangeiro também e tal. Olha, Cutreneiro tem, e mais jogador, tem 11 estrangeiros. O Fluminense, contando com o Zubeldia, tem 12 estrangeiros. É brincadeira. Olha o apito. O apito é de Lucas Paulo Torezin, do Paraná. Assistente 1, Guilherme Dias Camilo, de Minas Gerais. Assistente 2, Andrei Luiz de Freitas, do Paraná também. E o VAR, Daniel Nobre Bins, do Rio Grande do Sul. Olha, o meu comentarista nessa jornada aí, além de opinar aí baseado na escalação, mas eu daria a seguinte ideia pra você, CH. Fala do Fábio. O Fábio tá com 45 anos. É brincadeira, é o recorde. Ninguém jogou mais profissionalmente do que Fábio. São 256 jogos no Fluminense. Ele tá desde 2022. Ele jogou no Cruzeiro de 2005 a 2021. Fez 976 jogos. No Vasco, entre 2000 e 2003, 150 jogos. Jogou também no União Bandeirante, começo de carreira e tal. Hoje, ele vai pisar no Maraca, ele vai fazer, na temporada 2025, 70 jogos. Hoje, 70, só esse ano. Ele está com 1.412 jogos na carreira. O Milton Neves já terminou, parou. O William Bonner, no Jornal Nacional, também já parou, CH, depois de 29 anos. Reginaldo Leme, depois de 56 anos, terminou também de comentar Fórmula 1, pelo menos na TV.
E o Fábio continua em CH. Um abraço, boa noite, seja bem-vindo. Muito obrigado, Edu. É sempre um prazer renovado estar com um amigo na jornada esportiva da Bandeirantes. Boa noite a todos. O Edu, o Fábio se cuida muito fora de campo. Eu não me lembro de ter ouvido, assistido algum tipo de polêmica nessa longeva carreira desse ótimo atleta, o Fábio. Eu só não entendo como é que ele não disputou uma Copa do Mundo. Não consigo entender isso, sinceramente. Mas é um jogador que com 45 anos ainda joga em alto nível, porque ele se cuida muito. Aliás, ele tem a receita, caso o Neymar queira, né? É só conversar um pouquinho com o Fábio para ele entender como é que é ser um atleta profissional, de verdade. Não é? Não é conversa mole para boi dormir. É atleta profissional de verdade. O atleta, a carreira dele é muito curta. Enquanto você estiver jogando em alto nível ou com pretensão de jogar em alto nível, você tem que ter uma vida privada. Você tem que abrir mão de muitas coisas. Por isso que se ganha o que se ganha no futebol. Mas tem alguns jogadores que não estão nem aí, só pensam nele, e o Neymar é um caso deles, diferente do Fábio, que é um jogador que o mundo respeita. E realmente ele faz um trabalho excepcional. Eu não sei se ele vai atingir uma marca. Ele tem 1.400 jogos, é isso, Edu? 1.412. Eu não sei se ele vai chegar a 1.500. Eu acho que vai. Porque se ele tá jogando 70 e poucas partidas por temporada, vamos imaginar que ele termina a temporada aí com 1.418. Ele tem total chance do ano que vem bater 1.500 jogos. Eu não sei se ele vai parar, se ele vai continuar, mas de qualquer maneira é um grande goleiro. Falando do jogo, não é? E por isso que o futebol é apaixonante, tudo indica que o Fluminense vai ganhar. Pelo momento, pelo treinador Zubeldia que encaixou o time, não é? Pelos jogadores que tem à disposição, pela pontuação também. Só que o São Paulo não está morto. Tem um time lá também com valores individuais interessantes. Então, o futebol apresenta o seguinte: quando um time é muito favorito, cuidado que aquele que é zebra, entre aspas, pode surpreender. Portanto, vamos aguardar, Edu. Bela espetada, hein, CH? Boa! Deu uma espetada no Neymar aí. Vou te contar. E aí, o Roger Williams, você viu só que goleirão, rapaz? 45 anos, é brincadeira. Ele teve uma falha esses dias aí. Eu não me lembro agora, foi feia a falha dele, coitada, mas a carreira do cara... Eu não sei se o Roger Williams, não querendo colocar o amigo, evidentemente, numa situação constrangedora, mas ele teve uma falha do Fábio aí. Não lembro exatamente o jogo, mas infelizmente alguns etaristas aí capaz de dizer que é pela idade, né? Aí você vê jogador jovem falhando, a dar com pau, né? E vai falar que o cara é jovem. O que é isso? É um goleiraço, como o Cássio também tá pegando muito lá nas Minas Gerais, não é? Com jogadores experientes e os goleiros têm vida longa, né? Aquele os goleiros... do Goiás lá, como é que é o nome dele, rapaz? O do Goiás. É o... Nossa senhora, foi muito Tadeu. Tadeu. Isso. E artilheiro também, goleiro artilheiro. Goleiro artilheiro. Metido a fazer gols, né? O São Paulo e o Fluminense estão se aquecendo nesse momento. A torcida vai chegando no estádio do Maracanã, vai ficando bonito. Até o Breno comentava, né? Jogo para 7h30, né? Um jogo que não aspira a título e tal, mas colocar jogo 7h30 no Maracanã é difícil para chegada da torcida, Edu. No entorno lá, você tem as avenidas complicadas, as linhas que passam por lá também. E não dá para o torcedor chegar em grande número nesses horários mais cedo. Então você pode reparar que os jogos no Maracanã, eles realmente acontecem 8, 8h30, 9 ou 9h30. São os horários aí que a CBF marca os jogos para o maior estádio do Brasil, Edu. Eu queria então que o CH, nesse finalzinho aqui de concentração, analisasse o 2025 do São Paulo. Tá aí no Brasileiro, oscilando, 8º colocado, tem hora que parece dar uma arrancadinha, depois dá um break. Em 35 jogos, 13 vitórias, 9 empates, 13 derrotas. Marcou 40 e sofreu 40. Tá zerado na Copa do Brasil. O São Paulo, nas oitavas de final, foi eliminado pelo Atlético Paranaense. Eu me lembro do jogo da volta. No Morumbi, o São Paulo ganhou por 2-1. E lá em Curitiba, CH, 1-0 Atlético.
E aí foi pros pênaltis. E nos pênaltis, o São Paulo errou os 3. Errou com o Sabino, com o Tapia e o Jandrei. O goleiro foi o seguinte: o Rafael, nesse jogo aqui do Curitiba, o Rafael foi expulso logo de cara. E aí o treneiro tirou um atacante que era Rodriguinho, não lembro bem, e colocou o Jandrei no gol. E São Paulo passou sufoco e tal, e o Jandrei foi cobrar um pênalti, acabou errando 3-0 nas cobranças para o Atlético Paranaense. E no Campeonato Paulista, o São Paulo foi eliminado pelo Palmeiras, né? E aí, CH, o 2025 do Tricolor. É um desastre, né? Principalmente fora de campo. Aliás, São Paulo e Corinthians, eles estão, e o Santos, né? Diga-se, eles estão efetivamente cumprindo a risca como administrar mal um clube dentro de uma temporada. O São Paulo é uma vergonha, deve mais de 1 bi, quase 2, o Corinthians quase 3, o Santos que está entregue completamente à família do Neymar. É um negócio de louco, e isso reflete dentro do campo. Tem até jogadores no São Paulo, na minha opinião, que têm categoria, que são jogadores de qualidade, não é? Mas com tanta contusão, com tanto desmando, com atraso de salários e por aí vai, fica difícil tocar futebol, não é? Porque eles ficam entre eles. Lembra do Juvenal Juvencio, Edu? Lembra dele? Faleceu. Senhor. Então, do Juvenal pra cá, só foram trocando as moscas. Entendeu o que eu tô dizendo, né? Uhum. Então é só no grupinho, por causa do estatuto, que é de 1906. Então eles não abrem o clube pra gente nova, com novas ideias. Eles querem ficar entre eles ali, entendeu? Os cardeais. E os cardeais deixaram o São Paulo desse jeito. A 6ª, 7ª ou 8ª força dentro do futebol brasileiro. Olha que o São Paulo, para encerrar, era modelo de gestão. Hoje, uma vergonha. Olha, aproveitando o gancho, exatamente hoje 12 anos, hein? Hoje está completando 12 anos a Sul-Americana 2013. Semifinal, primeiro jogo no Morumbi, dia 20 de novembro, a Ponte venceu por 3-1. Deixa eu ver os gols da Ponte aqui. Teve gol contra, né? O Antônio Carlos, zagueiro contra, o atacante Leonardo, que veio do Atlético Mineiro, e o terceiro gol do lateral esquerdo, o Wendel. Naquela noite chuvosa no Morumbi. E quando a Ponte lá, entrou em campo para enfrentar... Oi, Breno. Eu tava lá, viu, Edu? Você tava lá? Então, quando a Ponte entrou em campo para enfrentar o São Paulo, já estava determinado que o segundo jogo seria em Mojimirim, porque o São Paulo denunciou na Conmebol a Ponte que o Majestoso não tinha capacidade. E o presidente da Ponte era o Márcio de la Volpe, que foi até o Morumbi falar com o Juvenal Juvencio. Mas o Juvenal nem recebeu o Márcio de la Volpe, nem recebeu, dizendo que futebol não é para virgens, se referindo à Ponte que não tinha título e tal, não sei o que tem. Aí, em Mojimirim, no dia 27 de novembro de 2013, há exatos 12 anos, a Ponte empatou 1-1. Deixa eu ver aqui, a Ponte, o gol da Ponte, eu sei que foi 1-1. Leonardo, né? Fez o gol da Ponte e acho que estava 1-0 para a Ponte, viu, Leonardo? E foi o Luiz Fabiano que empatou para o São Paulo 1-1. Tinha, olha, de torcedores da Ponte, tinha 12 mil lá em Mojimirim. 1-1 e a turma gritava, né? Chupa, Juvenal! Chupa, Juvenal! Chupa, Juvenal! Eu mesmo? Vocês são fogo, hein, técnica? Pensei que fosse só o time churri do Tigrão, hein? De novo, seu Edu! É quando vocês querem, né? Ô, Breno, tô atrasado pra encerrar. Você levantou as folhas de pagamento de Fluminense aí? Já levantei, Edu. Diga. 15 milhões o Fluminense e 16 milhões o São Paulo por mês, hein? Nossa. Pelo amor, Você acha que isso é sério, Edu? Que isso? O São Paulo tem uma folha de 16 milhões, um time quebrado. Isso não é sério. Eu não tô falando mal da instituição, tô falando dessa gente que se intitula pseudo-dirigente de futebol. Esses caras que são os abnegados. Eles arrebentaram com o clube. Essa gente do São Paulo aí, como arrebentaram com o Corinthians, como estão terminando de arrebentar com o Santos. Isso é uma vergonha, Edu. Final do Concentração Bandeirantes. Vem aí com Roger Williams, Fluminense e São Paulo. E até já! Termina aqui. Concentração na Rádio Bandeirantes.
Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. O show de bola começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Black Friday Desktop, planos a partir de R$ 99,00 com HBO Max de cortesia. Jornada Esportiva Bandeirantes. Alô, torcedor, um grande, forte abraço, boa noite! E ele não perdoa, ele marca! Abertos os microfones da Bandeirantes no estádio do Maracanã, Rio de Janeiro. Maracanã, Rio, Maracanã, 22 graus de temperatura. 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Duelo de tricolores. O Fluminense, 55,7ª colocação, recebe o São Paulo, tricolor de São Paulo, tricolor paulista, 48 pontos, 8ª colocação. Eles estão próximos na tabela, mais distantes em pontuação. São 7 pontos que separam os dois. O São Paulo ainda na ambição de chegar à Libertadores América de forma direta, ou torcendo por uma combinação na final da Copa do Brasil para pegar o G8 e aí participar da maior competição de clubes da América. O Fluminense está numa situação mais tranquila hoje, com um empate garante matematicamente a sua passagem para a Taça Libertadores América. Esse é o intuito maior do jogo de hoje. São Paulo vem de vitória 2-1 contra o Juventude na Vila Belmiro, porém foi a 4ª partida seguida sofrendo gols dos seus adversários. O Fluminense veio de empate sem gols com o Palmeiras, jogou melhor, mas não venceu. São 4 jogos de invencibilidade. E jogando no Maracanã são 7 vitórias seguidas. Zubeldia chegou e botou jeito no time no São Paulo, não conseguiu, no Fluminense está conseguindo. Duelo argentino no banco de reservas. Hernan Crespo pelo lado do São Paulo, Luiz Zubeldia pelos lados do Fluminense. Tem muitos gringos, muitos argentinos em campo. Tem muita gente chegando no Maracanã também. Deveremos ser perto de 30 mil pessoas. Restando 18 minutos e meio para a bola rolar. Hora esportiva no Brasil na Bandeirantes, 8h11 em nome de Seara. Presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. O Sicredi cuida muito bem do seu dinheiro e ainda melhor de você. Abra sua conta no Sicredi e aproveite as melhores soluções para a sua vida financeira. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Black Friday Desktop, planos a partir de R$ 99,00 com HBO Max de cortesia. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bam Bam Bam. 8
8 da noite, 12 minutos. Hora esportiva do Brasil, no Maracanã, no Rio de Janeiro. A bola vai rolar para você ligado na Rádio Bandeirantes Campinas, FM 85,7, aplicativo Rádio Bandeirantes Campinas, portal carlosbatista.com.br e no YouTube já com imagens. Olha eu aqui, tô aqui com Edu Zaço, tô aqui com CH, tô aqui com Breno Beretta, com todo o timaço técnico da Bandeirantes, colocando você dentro do estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, movimentando a equipe comandada por Carlos Batista, líder de audiência em Campinas. Excelência no troféu Ford ACESP, agora é o concurso, não pode mais ser votada, já ganhou tantos troféus que já entrou pro Hall da Fama da Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo. Movimentando o timaço do Batista, vem aí as manchetes de hoje. Começando com o gol na casa, o tricolor carioca, o Fluminense Futebol Clube. Alô, Breno Beretta, boa noite. Alô, Roger Williams, grande abraço pra você, boa noite pra todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Fluminense que vem de 4 jogos de invencibilidade neste Brasileirão. O time teve uma sequência enfrentando equipes que estão no G4. Venceu o Mirassol e o Flamengo, empatou com o Cruzeiro e também com o Palmeiras. Tem 55 pontos, tá na 7ª colocação, precisa de um empate pelo menos para garantir uma vaga na Libertadores da América de 2026. E os principais desfalques são o Cano e também o Manuel, jogadores que estão machucados. Roger Williams. Fluminense e São Paulo já se pegaram 72 vezes pelo Brasileirão. 22 vitórias do Flu, 33 do São Paulo, 17 empates. A sequência recente é sempre do time mandante. Os 6 últimos jogos foram assim, 3 vitórias para cada lado. Sempre quem mandou, ganhou. Será que a escrita vai se manter hoje? Se for assim, não é bom pro São Paulo não, hein, bebê? Exatamente, o São Paulo que vem de vitória sobre a equipe do Juventude, que tá lutando contra o rebaixamento. Venceu 2-1 na Vila Belmiro, tá na 8ª posição, 48 pontos, logo abaixo do Fluminense. Também tá lutando por uma vaga na Libertadores da América. E o que o São Paulo quer? Quer vencer no Maracanã. A expectativa de assegurar pelo menos a 8ª posição, torcer por um G8, o time que tá cheio de desfalques. Falei agora há pouco, mais de 10 jogadores entregues ao departamento médico. E tem 2 suspensos, o goleiro Rafael e também o Sabino. Roger Williams. 8h15, hora esportiva no Brasil, você está na Rádio Bandeirantes Campinas. Quem tá comigo no YouTube, galera chegando, já deixa o like, deixa o seu joinha para fortalecer a nossa audiência. Galera tricolor paulista, galera tricolor carioca vem chegando e eu quero boa noite do comentarista que bate pesado. Ele bate pesado, ele vem aí, alô, Carlos Henrique, um abraço, CH. Outro Roger, um grande abraço para o nosso ouvinte inteligente da Rádio Bandeirantes. Esperamos ver uma boa partida de futebol, um jogo aberto. Espero que o São Paulo tente vencer o jogo. Agora, o Fluminense é incontestavelmente o favorito para ganhar o jogo, pela pontuação, pelo momento do seu treinador, é semifinalista de Copa do Brasil e tem mais pontos que o São Paulo dentro do Campeonato Brasileiro, além de jogar ao lado da sua torcida no Maracanã. Isso significa vitória certa? Claro que não. O São Paulo pode surpreender. Tudo indica que o Fluminense fará 3 pontos. Roger. Em 13 minutos e meio tem bola rolando no estádio do Maracanã, na Rádio Bandeirante. Você vai ficar ligado em tudo, hein? Tá terminando o Campeonato Brasileiro, coração vai bater mais forte. Sabadão tem final de Copa Libertadores América, duelo brasileiro entre Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras. Vem chegando aí as semifinais da Copa do Brasil, enfim, vai tudo se desenhando, vai tudo chegando ao fim. E quem conta tudo pra você é o plantão esportivo mais bem informado do Brasil. Alô, Edu Zaço, alô, Edu Pinheiro, um abraço, boa noite. Opa, olha que responsa, muito obrigado, um grande abraço, Roger Williams, abraço a todos os amigos da Bandeirantes. Essa é a rodada 36, hein, que começou na terça-feira, aliás, termina o campeonato dia 7 de dezembro. Então vamos lá, tivemos na terça Atlético Mineiro e Flamengo 1-1, Arena Grêmio 3, Palmeiras 2. Ontem, Bragantino 0, Fortaleza 1, gol do paraguaio Bareiro.
O Fortaleza, há 7 jogos não perde, mas está na zona do rebaixamento. Hoje só tem Fluminense e São Paulo. Amanhã, às 19h, Juventude Bahia. 19h30, em São Januário, Vasco e Inter. 21h30, na Vila, Santos e Sport. Amanhã, hein? Amanhã, Santos e Sport. Será? Será que o homem vai pro jogo? Sábado, 4 da tarde, Vitória e Mirassol. 21 horas tem Ceará e Cruzeiro. Domingo só tem um jogo, às 16h, Neoquímica, Corinthians e Botafogo. Libertadores. Todo mundo esperando o jogo de sábado, hein? É às 18h, hein? 6 da tarde, em Lima, Palmeiras e Flamengo, que já estão lá. Em Lima, no Peru. Atenção, Mundial Sub-17. Hoje tivemos a decisão do 3º lugar. Brasil e Itália. E o Brasil perdeu. Foi 0-0 no tempo normal e nos pênaltis 4-2 para a Itália. Brasil, 4º colocado no Mundial Sub-17. E a grande final foi hoje também. Ó, o bar do português como é que tá, hein? Ó, o Zezinho no centro de conversa como é que ele tá em CH. Portugal 1, Áustria 0. Portugal é campeão mundial Sub-17. O Brasil já tinha perdido para Portugal nos pênaltis, né? Na semifinal, e aí Portugal faturou hoje o Mundial. Parabéns, hein? Vamos lá, trabalhos técnicos de Elton Grimaldi, Lucas Pessoa e Gil Kleber no ar, Jornada Esportiva Bandeirantes. Tem futebol na Bam Bam Bam. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Sicredi apresenta Ana Castela e Léo Santana. Liga, Sicredi tem poupança premiada. Você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. A poupança premiada Sicredi está na boca do povo. São mais de 4,2 milhões de reais em prêmios. Sicredi, poupança premiada. Poupe e participe. Promoção comercial vinculada a título de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Icatu Capitalização. Consulte o número do processo do CEP de mais informações no regulamento em poupançapremiadascredi.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Precisando de peças para seu carro? Passe na Rocha Autopeças. Encontre tudo em peças mecânicas, para nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças. Há 33 anos oferecendo o melhor para você. Faça sempre a revisão preventiva de seu veículo. Michele Bolsonaro, presidente nacional do PL Mulher. E agora, o que a mulher pode fazer para seguir em frente e fortalecer a direita? Primeiro, precisamos confiar em Deus e fazer uma demonstração de força diferente. Pegue o seu celular e digite no Google: quero me filiar ao PL. Vamos lançar o maior movimento de filiações que o Brasil já viu. Acesse o Google e digite: quero me filiar ao PL. Agora é hora de agir. Filie-se ao 22. Já é Black Friday na Desktop. Planos de 600 MB a 1 GB a partir de R$ 99,99. Com presente especial. Assine e ganhe 2 meses de cortesia de HBO Max para curtir transmissões ao vivo da Champions League e sucessos do cinema como Superman. Desktop é bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais. Em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba.
Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Fala pessoal, aqui é Nicolas Ferreira. Agora chegou o momento da gente trabalhar em prol do nosso país. Sua maior atitude é se filiar ao PL. Pegue seu celular agora e digite: quero me filiar ao PL. A gente está fazendo a maior campanha de filiação da história do país. Digite: quero me filiar ao PL. O Brasil precisa da sua força. Então, agora chegou o momento. Pegue o seu celular e digite: quero me filiar ao pl.com.br. 8h, 23 minutos. Cachorrada já tá no túnel de acesso do estádio do Maracanã. Isso porque para quem ligou o rádio agora ou a internet agora, o aplicativo, o YouTube, aliás, deixa o like aí, tá crescendo demais a nossa audiência aqui. Tanto Fluminense quanto São Paulo vão entrar em campo no Maracanã hoje numa campanha de adoção responsável de cães, gatos, animais, os pets. Então todos vão entrar com um cachorrinho. Tá legal demais. Tô vendo aqui, ó, dá pra ver. Luiz Gustavo com um cachorrinho, Tapia, Rigoni. Fluminense também com seus cachorrinhos, cada jogador entrará com um cachorrinho. Bela iniciativa, hein, Fluminense? Bela iniciativa em São Paulo. E vem aí na Bandeirantes a ficha técnica do jogo pra você. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Tricolor de coração, sou do clube tantas vezes campeão. Acima pela sua disciplina, o Fluminense me domina. Eu tenho amor. É o Fluminense do técnico Luiz Zubeldia no Maraca. Torcida praticamente 60%, 70% aí a favor do Fluminense. E muito bonito. Agora a fumaça nas cores tricolores. Fluminense definido e escalado. Fábio, goleiro número 1. Samuel Xavier, lateral direito com a 2. Na zaga, Thiago Silva, o capitão com a 3. Freitas, número 22. René, o lateral esquerdo, meia dúzia. Martinelli no meio campo com a 8. Hércules, 35. Lúcio Acosta, 32. E no ataque, Canóbio, 17. Serna, 90. E Eve, camisa número 9. No banco, à disposição de Zubeldia. Pitaluga, 27, Inácio, número 4, Bernal, 5, Soteldo, 7, Ganso, 10, Queno, 11, Nonato, 16, Guga, 23, Riquelme, 28, Santos com a 29, Lima, 45 e John Kennedy, camisa 99. Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro. Tu és forte, tu és É o São Paulo, definido e escalado por Hernan Crespo, com Yang, goleiro 50. Mike na lateral direita, 42. Ferrarese, número 32 e Alan Franco, 28. Luca vai na esquerda, 45. Pablo Maia, número 29 no meio campo, ao lado de Bobadilha, 21. Marcos Antônio, 20. E Luiz Gustavo, 16. No ataque, Rigoni, 77. E Tapia com a camisa 14. No banco, à disposição de Hernan Crespo, Felipe Preis, 52. Leandro, 12. Rafael Tolói, 2. Cedric, 6, 22 Mailton, 25 Alisson, 36 Patrick, 39 Paulinho, 43 Negruti e 56 para Nicolas. Arbitragem do jogo. O árbitro é Lucas Paulo Torezin, do Paraná. Assistente 1, Guilherme Dias Camilo, de Minas Gerais. Assistente 2, Andrei Luiz de Freitas, do Paraná. E o VAR,
de Daniel Nobre Bins, do Rio Grande do Sul. E agora, na Rádio Bandeirantes, a opinião do comentarista Carlos Henrique, o bate pesado. Amigos da Bandeirantes, torcedores do São Paulo, do Fluminense, é um jogo que vale vaga, não é? O Fluminense precisa de um empate para estar garantido na fase de grupos da Libertadores. O São Paulo, se vencer, continua vivo, aí depende de uma série de combinações, mas um jogo que vale muito. Libertadores significa dinheiro, projeção. Então os times vão tentar jogar para efetivamente merecer essa oportunidade. Em termos de elenco, de situação, de momento, para mim o favoritismo é do Fluminense, que deve ser confirmado. O São Paulo, na minha opinião, Roger Williams, é a zebra da rodada. Este é o CH, comentarista que estará conosco com Fluminense e São Paulo. Estádio do Maracanã. Uma bela festa, como disse o Breno Beretta, para a entrada da equipe do Fluminense. Uma bela de uma festa que fez aí o torcedor do Tricolor e toda a organização do Estádio do Maracanã, que é administrado pelo Fluminense e pelo Flamengo. Flamengo que vai fazer no sábado a final contra o Palmeiras. Partida que você acompanha aqui na Rádio Bandeirantes de Campinas. Restando alguns segundos para a bola rolar no Estádio do Maracanã. 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Engraçado que o São Paulo, bebê, não divulgou, né, o seu capitão. Dá para ver agora que o Luiz Gustavo será o capitão. Mas na divulgação oficial, o São Paulo não disse quem seria o capitão. A gente precisou esperar o TOS agora para saber que o Luiz Gustavo seria o capitão. Exatamente. O São Paulo acho que esqueceu de colocar na arte, o pessoal do marketing, da assessoria de imprensa, acho que esqueceram de colocar e a gente viu agora. Até o pessoal da TV não colocou quem seria o capitão, mas o capitão vai ser o Luiz Gustavo. E um detalhe, vai para o sacrifício o zagueiro Thiago Silva. Está sentindo dores no joelho, durante o aquecimento também sentiu dores, então provavelmente, eu não sei se ele vai aguentar o tempo todo não. Thiago Silva, que já tem mais de 40 anos. 41. 41 e vai para o sacrifício, jogador, capitão da equipe do Fluminense. Os times fazem aquela última rodinha de conversa antes da bola rolar. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Alô, Douglas. Diz que o Fluminense vai perder para o São Paulo por 2-0. Adriel, Douglas, Daniel de Cambé. Será que é do Paraná? Só pode ser Cambé no Paraná. Alô, Nalu Boer. Essa aqui é São Paulina, sofredora. Vai ser difícil pro meu tricolor, diz ela. Um abraço a ela, ao Pedro, toda essa galera da pátria tricolor, do tricampeão do mundo, São Paulo em campo, muita fumaça também. O São Paulo vai dar a partida. Tricolor com seu uniforme tradicionalíssimo. Fluminense também, os dois não precisaram trocar os seus uniformes. O duelo é tão importante, é histórico, que até os uniformes são preservados. Teremos um minuto de silêncio apontado pelo Lucas Torresim, árbitro do Paraná. Ele que é auxiliado pelo mineiro Guilherme Dias Camilo, que correrá na bandeira 1. Andrei Luiz de Freitas correrá na bandeira 2. O VAR estará a cargo do gaúcho Daniel Nobre Bins. A bola vai rolar para mais um duelo entre Fluminense e São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. O Fluminense quer mais um ponto para se classificar para a Libertadores da América. O São Paulo que mantém o embalo. Super desfalcado em São Paulo. Vai começar o jogo. Apita o árbitro. A emoção está de volta na Bandeirantes. E ele não perdoa, ele marca. Alô, torcedor, vamos nessa, brasileiro. 36ª rodada, bola rolando no Maracanã. No rádio, na internet, só da Bandeirantes. Bola rolada pelo setor direito da equipe do São Paulo, setor defensivo com Ferrarese, traz pelo meio para Luiz Gustavo, mete para Mike, devolve com Ferrarese, ele vem recuando, o argentino vai trocar a bola para o campo de ataque, trazendo o time do São Paulo, tocou agora sim a bola curta para Pablo Maia, Pablo vem, recua, traz a bola para Luiz Gustavo, o capitão do São Paulo hoje abre a bola para Alan Franco, argentino mete a bola pelo setor esquerdo para Luca, ele recolheu, vai para cima, perde a bola para Samuel Xavier, retoma o time do Fluminense, tocando na bola pela
primeira vez, bola com Martinelli. Abre com Samuel Xavier. Tem melhor opção para devolver aqui no campo defensivo. Aciona Thiago Silva. Interminável, 41 anos, o capitão tricolor. Ele devolve a bola lateralmente para com René. René trouxe a bola de novo. Setor direito da sua zaga. Bola com camisa 3. Esse Thiago Silva. Jogando a bola para Samuel Xavier. Setor direito, rompe a área demarcatória e vem para o câmera ataque. Devolve a bola, soltando pelo setor direito do campo. Para Lúcio. Lúcio meteu na ponta direita. Para o cabeludo Canóbio. Chega brigando com ele. 16, Luiz Gustavo do São Paulo. Bate em cima do jogador do Fluminense. Mas o árbitro assistente número 2 deu lateral para a equipe do Fluminense na ponta direita. À esquerda do seu rádio, no seu dispositivo. Ataca a equipe do Fluminense e, consequentemente, é lá que está Yang. Goleiro camisa 50 do São Paulo Futebol Clube. Vai tomando distância Samuel Xavier para fazer a cobrança. Ele enxuga a bola, esquenta a bola, vai fazer o latereio. Vai levantar a bola da grande área. O cabeludo Canóbio já foi para lá. Atenção, a jogada ensaiada para a equipe do Fluminense. O Fluminense de Luiz Beldia, também argentino. Parte, levanta no arremesso lateral, bola forte, subiu de cabeça Lanfranco. Bola pererecou, tá viva, vai brigar por ela. Lá pelo setor esquerdo, Luca perdeu a bola para o Samuel Xavier. Ele vem consertando, arredondando a bola com Lúcio. Lúcio voltou, setor direito com Samuel Xavier. 2 minutos, primeiro tempo, Maracanã 0-0. Duelo de tricolores que você acompanha aqui na Bandeirantes Campinas. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, FM 85,7. Ó o Flu, ó. Kevin Serna, vem o colombiano, traz a bola pelo meio, erra o passe para o Canóbio. São Paulo retoma, vem com Marcos Antônio, faz um break, espera posicionamento à frente do Luca. Tocou para ele, pegaram o Luca por baixo, ele consegue sair da bola, vem Canóbio para cima dele, dá o pau por baixo. O árbitro não deu a falta, em 2 momentos de reclamação para o São Paulo, hein, bebê? O árbitro já mostrou que gosta de deixar o jogo seguir, não quer ficar parando, picotando, cortando. Eu prefiro assim. E você, Roger? Eu prefiro também que a bola role, só que também, se pegar um pouco mais forte, tem que apitar, não tem jeito não. Cobrada arremesso lateral para a equipe do São Paulo, setor direito, Bobadilha. Ele toca essa bola aqui atrás para Pablo Baiga, devolve no campo defensivo para Ferrarese. Ferrarese lateralmente para Luiz Gustavo, no campo defensivo já está no campo de ataque, soltando a bola para Luca, lá na ponta esquerda. O Luca é ponta esquerda, hoje jogando improvisado na lateral esquerda. Algum volante deve dar o combate ali do lado esquerdo defensivo para deixar ele escapar algumas vezes, né, bebê? Exatamente, pelo menos é esse o desenho inicial que costurou o técnico do São Paulo, o Hernan Crespo. Vamos ver se vai dar certo, né? Logos Materiais Elétricos, as melhores marcas do setor, agilidade na entrega, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Ligue 19-3273-3760 em Campinas. Você está na Rádio Bandeirantes Campinas, sente o peso, fechada com você, fechada com a verdade, colocando você dentro do estádio do Maracanã, reta final de temporada, aqui você está acostumado a acompanhar Guarani, Ponte Preta, e quando a bola para de rolar para os times de Campinas, nós vamos com os times de São Paulo. Aí vem Tricolor com o Mike, vai passar do comando, pedir o Marcos Antônio, Bobadilha um pouco mais à frente também, Rigoni, é lateral para a equipe do São Paulo, tomando distância para fazer a cobrança, Mike, 20 anos apenas, garoto jovem do São Paulo, 4 minutos, primeiro tempo 0-0. Cobra o arremesso lateral na ponta, vem Tapia pro domínio, olha o chileno, tentou uma jogada, ele feito, corta por baixo, René tirou, chegou evitando ali um contragolpe para a equipe do Fluminense, o jogador do São Paulo meter essa bola para fora, é arremesso lateral na ponta, aliás na lateral esquerda defensiva para a equipe do Fluminense, René para cobrança, Campinas, a única metrópole brasileira onde o saneamento básico chegou a toda a população. Bola no campo defensivo para a equipe do São Paulo, Alan Franco, o argentino bate bola curta para Luca. Luca faz a tabela, sai pro jogo, Pablo Baiga descarregou a frente, mal. Vem Thiago Silva na recuperação, vem Fluminense. Tocou a bola para Canóbio, setor direito, recolhe, toca curto aqui ao seu lado para Samuel Xavier. Recolheu, abre a bola com Hércules. Hércules vai acionar lá atrás o último homem do Fluminense, que é o Fábio, 45 anos, quanto vigor. Sai pro jogo abrindo com Freias, o argentino Freias dominou, usou a perna da canhota, quicou bonito para levantar na ponta direita pro Uruguai, o Canóbio dominou, vai pra cima, fez a finta, passou no comando na ponta, Samuel Xavier colocou na área, estica a perna, Luiz Gustavo pra tirar, voltou o rebote, levantado a bola da grande área, passou no Everaldo, passou do time do toque do EV, ela raspou no tupetão, foi pra fora, tiro de meta, hein, bebê? E foi muito pertinho do jogador do Fluminense, né? A bola passou próxima do topete dele. Eu acho que se ele fosse um pouquinho mais alto, ele conseguiria cabecear, mas cabecearia para cima. O São Paulo se livra de tomar o primeiro. Tiro de meta, 0-0, início do primeiro tempo. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 5:40, primeiro tempo.
O árbitro vai pro VAR. Lucas Paulo Torresim vai pro VAR. Será que foi empurrado o Everaldo quando subiu para cabecear? Vai pro VAR, ouviu alguma coisa de Daniel Nobre Lins e eu termino o giro. No Maracanã, Fluminense 0, São Paulo 0, Edu. Velho VAR, em 21h30 amanhã na Vila Santos Esporte. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E aí, Breno Beretta? Só se foi no cruzamento, na hora do cruzamento, no braço do jogador do São Paulo. Realmente bateu, ó. Bateu no braço, eu acho que ele vai dar pênalti. Do Alan Franco, né? Do Alan Franco. Cruzamento do Samuel Xavier, Alan Franco na área. Na mão direita. Bateu, ele tem que dar pênalti. Vai ser pênalti para o Fluminense. Crespo incrédulo na beira do campo com seu terno preto indefectível. O distintivo do São Paulo na lapela esquerda, como tem que ser. Vai apitar o pênalti. Chamado pênalti besta, né? Com menos de 10 minutos, ele faz o sinal, aponta pênalti para o Fluminense. E aí, CH, indiscutível pênalti para o tricolor carioca. Também acho indiscutível. O Alan Franco foi muito inocente, né? E que com o braço fechado nesse lance. Está dentro da área. Para mim, pênalti. Pênalti para o Fluminense. Explode o torcedor do tricolor carioca no estádio do Maracanã. O Fluminense pode abrir o marcador contra o São Paulo. A Black Friday da Desktop começou. Assine agora e ganhe 2 meses de HBO Max. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop sempre ao seu lado. Torcedor do Fluminense feliz no Maracanã. Alan Franco contesta com o árbitro do Paraná. Não há o que contestar. Incontestável o pênalti. Vai para a cobrança o Fluminense, gol da esquerda. Vai pegando a bola Canóbio, camisa 17, uruguaio, cabeludo do Fluminense. Goleirão Young está preparado ali para pegar. 23 anos apenas. Com seu uniforme azul celeste, com detalhes com azul mais escuro. Torresim diz para ele não avançar, que ele tem que ficar em cima da risca. Vai para a cobrança Canóbio, marca de 8 minutos agora do primeiro tempo. Gol da esquerda, você em casa imaginando. Gol da esquerda do seu rádio, do seu dispositivo eletrônico. O Fluminense pode abrir o marcador. Você ligado no futebol da Bandeirantes, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Atenção, vai para a cobrança, vai ser autorizado. Partiu para a bola, bateu, é gol! Do Fluminense! Canóbio, uruguaio! Canóbio, camisa 17! Ele não perdoa! Canóbio marca! E faz explodir o torcedor tricolor do Rio de Janeiro na marca de 8 minutos do primeiro tempo, cobrando pênalti forte no alto. Como o latino gosta de bater. Não deu pro goleiro do São Paulo, ela foi morrer no fundo do gol do tricolor. Canóbio é fatal, é letal. Canóbio é o tal. E o Fluminense tá chegando a 58 pontos e vai pra Libertadores América. O que vale é o detalhe. Conta aí, bebê! Detalhe que foi pênalti de manual. Muita frieza do Canóbio, jogador do Fluminense. Goleiro do São Paulo caiu de um lado, lado esquerdo, e ele chutou do outro, lado direito. Foi meio próximo do meio, mas foi mais pro lado direito. Chutou no alto, forte, próximo do ângulo também. Um golaço de Canóbio no Maracanã, com muita força e muita raiva, abrindo o placar para o tricolor gaúcho. Agora Fluminense 1, São Paulo 0, Roger Williams. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Salsicha Seara, sabor, versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Encontre no Miga Atacado, em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Tempo, passa a bola, rola, Bandeirantes marca. 10 minutos, primeiro tempo. No Maracanã, 1 para o Fluminense, 0 para o São Paulo, Edu Pinheiro. Olha, Mundial Sub-17 no Catar hoje, Portugal 1, Áustria 0. Portugal ficou com o título e o Brasil perdeu nos pênaltis para a Itália, ficou em 4 lugares, 0-0 o tempo normal, 4-2 nos pênaltis para a Itália. Bandeirantes.
Bandeirantes. Pegaram feio o jogador do Fluminense. Lucas Paulo Torezin vai lá. Tá caído o Freias, o argentino. Vai dando a mão o Rigoni para ele. Argentino com argentino, eles se entendem. Mas realmente tá caído. Falta para a equipe do Fluminense. Perto da intermediária, bebê. Ele perdeu até a chuteira, né? O jogador do Fluminense saiu a chuteira porque o atleta do São Paulo acabou pisando na parte de trás. Agora ele tá arrumando a chuteira, já tá se levantando. Os jogadores do Fluminense pediram cartão, o cartão que não aconteceu. Fluminense tá ganhando o jogo, início de primeiro tempo, 1-0 para cima do São Paulo. Cuidar bem do seu dinheiro é o primeiro passo para alcançar tudo que você sonha. Para o Sicredi, você e seu dinheiro são mais do que números, é confiança, segurança e oportunidade. Conta com o Sicredi. Carlos Henrique, o bate pesado. 1-0 Fluminense com 12 no primeiro tempo. Merecido o resultado para um time que busca o gol a todo momento, não está fazendo uma partida magnífica, mas impositiva. Melhora o Fluminense, o São Paulo tenta jogar no contra-ataque. A vitória por 1-0 até agora é correta. 8 da noite, 42 minutos, hora esportiva do Brasil. Você está ligado na Rádio Bandeirantes Campinas. Vamos botar uma meta de like aí, bebê, para o primeiro tempo. Vamos colocar 200? Vamos colocar 200. Você é otimista, hein? Eu sou otimista. Torcida do São Paulo e do Fluminense nos acompanhando aqui. Pessoal torcendo contra também o São Paulo e torcendo contra o Fluminense também. Então tem torcedores de todos os tipos e clubes. Você entendeu que eu falei que é pro primeiro tempo, né? A meta de primeiro tempo, vamos. Então, tá com 64, hein? 60. Então vamos diminuir um pouquinho o primeiro tempo, vamos colocar 150? 150 a meta de likes para o primeiro tempo. Estamos com 270 pessoas só numa live. Vai lá pra live do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas e deixa o seu joinha aí. Vamos subir. É só dar o joinha, pô. Só dar o joinha. Deixa o joinha aí. Vamos ver chegar a 100 já. Aqui falta para o São Paulo, derrubado Marcos Antônio. Falta já batida pelo São Paulo. Tem pressa Pablo Maia. Já ajeita pra Ferrarese. De primeira coloca a frente pra Mike. Vem Tricolor, vamos Tricolor, avante Tricolor. Vem pelo setor direito do campo, dá a bola curta pra Pablo Maia. Descarregar pelo meio pra Marco Antônio. Tem a opção do Bobadilha, tocou pra ele. Lá vem Damian Bobadilha. Abre a bola pelo lado esquerdo com Luca. Luca dominou, abriu na ponta esquerda. Vem Tricolor. Atenção, lá vem São Paulo. Luca devolveu a bola atrás, um pouquinho mais atrás. Pelo lado esquerdo com Pablo Maia. Vem no combate, apertando pra cima dele o Canobi. Obrigado a recuar a bola até a presença do Alan Franco. Alan tocando pelo meio. Rigoni vem buscar a bola. Atenção, tocou à frente do comando. Lá vem São Paulo. Bom momento. A bola não chega no setor direito com Mike. É o São Paulo tentando apertar o Fluminense no seu campo de ataque. Vem agora de novo para roubar a bola pelo setor esquerdo. Alan Franco, ele pega a bola com raça, com atitude lá pelo setor esquerdo. Recolhe e tranquiliza pela pátria tricolor. Voltando aqui atrás, bola com Luiz Gustavo. Devolve a bola soltando para Pablo Maia. Arrisca, revisora, grande ciclo, abre a bola para Ferrarese. 14 minutos, 1-0 para o Fluminense. Gol de pênalti, Canobi marcou aos 8 do primeiro tempo. Esse é o quinto sinal, marcando 8 da noite e 45 minutos. Dominou Rigoni, botou pela direita para Mike na grande área, chega rasgando para colocar para fora o capitão. Thiago Silva expulsa o perigo dali na boa chegada do São Paulo, hein, bebê? Não quis saber de brincadeira. Para onde estava apontado o nariz, ele chutou para fora. Escanteio lado direito que o São Paulo já cobrou. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Daqui a pouco o Elton Grimaldi vai marcar o toque dos 15 minutos. Aqui lateral para o São Paulo. Mike colocou na grande área, expulsa a zaga tricolor, voltou o rebote para Ferrarese, colocou na grande área, expulsou a zaga tricolor carioca, voltando ainda para a equipe do São Paulo, dominando pelo meio. Atenção, Pablo Maia, rola essa bola. Ih, que besteira fez aqui na intermediária. Que besteira fez o time do São Paulo, Pablo. E dá pro Fluminense a condição de fazer o segundo. Vem pela direita, Canobi rolou. Samuel Xavier chegou, batendo para trás. O toque de cabeça, Everaldo voltou o rebote, o tiro é gol. Martinelli! Gol do Fluminense! Martinelli, camisa 8! Na marca de 15 minutos! Martinelli marca para o Flusão e faz
faz explodir o torcedor carioca na marca de 15 minutos. Mas que besteira fez o Pablo Maia. Com a bola dominada. Faz um passe nojento. Este time do São Paulo não lamberia os cravos das chuteiras dos melhores São Paulo de outrora. Deu o gol para o Fluminense e o Martinelli, que é fatal e letal, não quis nem saber. Agradeceu o presente do tricolor paulista e foi lá para cravar 2-0. O que vale é o detalhe. Conta aí, Breno Beretta. É o detalhe do contra-ataque fatal, letal da equipe do Fluminense, que começou com o autor do primeiro gol, o Canóbio. Jogou na direita e quem estava lá? Toda jogada perigosa, Samuel Xavier. A origem do primeiro gol foi no Samuel Xavier. Depois do cruzamento que o Everaldo cabeceou a bola para frente e a bola acabou sobrando tranquila para o jogador do Fluminense marcar o segundo gol do Flu. Um gol importante do Fluminense. Gol de rolo compressor. Rolo compressor. Não temos nem metade do primeiro tempo e já tá 2-0 pro Fluminense, Roger Williams. Campinas, a única metrópole brasileira onde saneamento básico chegou a toda a população. 17 minutos e vem mais, hein? Hércules tocou pela direita, Canóbio chegou, bateu cruzado, tira como pôde dali, Luiz Gustavo. São Paulo tá tremendo. Treme o São Paulo no Maracanã. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. O hambúrguer Texas Seara é feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. Encontre no Iga Atacado em Campinas, Santa Bárbara e Sorocaba. CH. Esse Pablo Maia, o que ele foi aprontar e o Fluminense deita e rola no Rio de Janeiro, CH. Deite e rola. E olha que curiosidade. Sabe quem tem mais posse de bola no jogo? São Paulo. O Fluminense está matando com objetividade, time vertical demais, né? Bem treinado pelo Zubeldia. Não são jogadores craques, mas um time que você percebe arrumado sem e com a bola. E a transição ofensiva é muito objetiva. Nesse grande momento do Canóbio, que serviu ao também em grande momento Samuel Xavier, que fez o cruzamento e saiu o segundo gol. O Fluminense domina a partida. Ele dá a bola para o São Paulo, observe, o São Paulo fica com a bola até intermediária. Depois não há mais espaço e é aí que vem a contracarga, o contra-ataque do Fluminense, que até agora é mortal. Alô, Ciber, grande Ciber Sintra, torcedor do São Paulo e também da Associação Atlética Ponte Preta. Deixa o like aí, tá em Limeira, acompanhando a gente, escrevendo aqui no chat do YouTube da Rádio Bandeirantes Campinas. Tricolor paulista apenas cumprindo tabela. Tomacou, cumprir tabela desse jeito, hein, Ciber? Assim não dá, hein, Ciber? Lateral para a equipe do Fluminense, bater no campo ofensivo. René vai tomando licença para fazer a cobrança. Aroma nas ervas, linha completa de especiarias e temperos, harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo de sabor para suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromanasерvas.com.br. 74 likes, a meta é 150. Meta do doidão do Breno Beretta. Começou com 200, caiu para 150. Vamos ver se chega a 100 no primeiro tempo, será sensacional. Mas é uma coisa tão simples, Roger, é só o pessoal que está nos acompanhando aí. É, se todo mundo que está acompanhando dá um like, nós vamos chegar a 260. Né? Dá um clique no joinha aí pra gente. Depois o Roger vai pensar em alguma coisa pra gente fazer aí pros ouvintes, ler umas mensagens, fazer alguma coisa aí, a gente pode ler as mensagens, fazer o que vocês quiserem aí, chegar no 150, a gente fala do negócio de vocês, manda mensagem pra cá. Tá liberado o Merchan, olha o bebê, liberou o Merchan, Batista coça a nuca, Marcos Antônio vem pelo setor esquerdo, ele recua a bola para Luiz Gustavo, meteu na ponta esquerda, vem Tricolor, Rigoni chegou, ponta esquerda, levantou na boca do gol, Fábio com tranquilidade soca a bola, cai no Canóbio, 9 no jogo até aqui, Canóbio bate na bola, levantando para o meio de campo, passa do Martinelli, pediu um tranco, o árbitro não deu, Ferrarese fica com a dominada no grande círculo, empurra a bola para Pablo Maia, o cara da besteira do primeiro tempo, do segundo gol, aliás, abriu pro lado esquerdo do campo, Luca apareceu,
desceu na ponta, vem pra cima, Samuel tá na marcação, ele rolou rasteiro, Fábio vem firme pra encaixar no solo, é dele, bebê. Se os jogadores do São Paulo continuarem assim, o Fábio vai jogar até os 55 anos, Roger Williams. Este é o Breno Beretta, até quantos anos? Até os 55. Se continuarem desse jeito os adversários do Fluminense. O jogo contra o Palmeiras, para se ter uma ideia também, quem não acompanhou o último jogo do Fluminense, foi assim. O Palmeiras não deu trabalho para o Fábio. Uma ou outra bola o Fluminense mandou no jogo, merecia a vitória. Deveria ter vencido o jogo porque jogou muito mais. E hoje está jogando muito mais do que o São Paulo. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 21:40, primeiro tempo. Maracanã, Rio de Janeiro, 2 pro Fluminense, 0 pro São Paulo, Edu. Copa do Brasil, só dia 10 de dezembro, Mineirão, Cruzeiro e Corinthians, Maracanã, dia 11, Vasco e Fluminense, depois os jogos da volta. Convocado pelo Batista, estamos nós empunhando mais uma vez o microfone forte no rádio do interior do Brasil. Quase metade do jogo no seu primeiro tempo. E já prepara Luiz o Beldia, alterações do Fluminense, hein? O jogo tá parado. Tem jogadores do Fluminense já se preparando. O Nonato com a 16 para entrar, hein, bebê? O Nonato, que é jogador do Santos. E, aliás, eu entrevistei ele na zona mista no último jogo entre Palmeiras e Fluminense. Ele disse que vai ficar no Fluminense. É o Hércules, hein? É provável que o Fluminense compre ele. O Hércules está saindo machucado, 35, para a entrada do 16, Nonato. Primeira alteração forçada do Fluminense, que vence o jogo por 2-0. Com tranquilidade, já passamos a metade do primeiro tempo, já estamos com quase 23 de bola rolando. A Black Friday Desktop tem planos de 600 mega a 1 giga a partir de R$ 99,99. 2 meses de cortesia de HBO Max. Curta os melhores clássicos da TV e sucessos da telona. Desktop sempre ao seu lado. Damian Bobadilha solta a bola para Mike, setor direito, vem Tricolor Paulista, devolve para o Paraguai, lá vem Bobadilha, ele pega a bola, vai para cima, tocou essa bola rasteira para Mike, mais uma vez volta com Bobadilha, são três jogadores do Fluminense, o Flu rouba a bola, o São Paulo perde de novo, que bobeira, acelerou, Kevin Serra vem pela ponta esquerda, vem Fluminense, entrou na área de letra pela ponta esquerda, Nonato entrou na área, vai fazer o gol, bateu o golaço! Gol! Do Fluminense! Com 10 segundos em campo, Nonato, camisa 16, ele não perdoa, Nonato marca um golaço no Maracanã e faz explodir o torcedor do Flusão na marca de 23. Etapa primeira virou goleada, joga sozinho o Fluminense no Maracanã. Mais uma vez, o São Paulo faz besteira no ataque, perde a bola o Bobadilha. E aí, contragolpe fatal, letal do Fluminense, puxado pelo Serna. Aí o colombiano pisa na área, ele dá de letra, passou na ponta esquerda do Nonato, entrou na área, desferiu um tirambaço cruzado, ela passou sabe onde? Entre as pernas do tal do Yang. Quem é Yang, senhoras e senhores? E o Fluminense faz o terceiro, 3-0 fora o baile, o que vale é o detalhe. Eu acho que eu vou narrar mais curto os próximos gols para ter voz para chegar no final. Conta aí, Beretta. Ah, se for assim, você vai ficar sem voz, viu, Roger? Eu e o CH vamos ter que narrar os outros gols junto com o Edu Pinheiro, porque a porteira abriu. E o detalhe pro passe do Serna, né, de letra na área, um jogador com muita habilidade. E a estrela do Nonato não tinha nem um minuto que ele entrou em campo.
no lugar do Hércules. Ele estava no lugar certo, na hora certa. Recebeu na entrada da pequena área, ainda limpou o zagueiro e teve a frieza de tocar embaixo das pernas do Yang, que hoje está substituindo o Rafael. Um golaço. A bola foi bater lá em cima da rede, no meio do gol, ampliando, fazendo o Fluminense 3, São Paulo 0. E cabe mais, Roger Williams. E o São Paulo vem na área, ponta esquerda, tranco! Lá na ponta esquerda, Bobadilha pranchou. Achei que foi um jogo de corpo mais exagerado. Paranaense mandou se levantar, o São Paulo quase chegou. 26, CH. Explica pro torcedor do São Paulo esse atropelo que tá acontecendo no Maraca, CH. A execução do plano de jogo do Fluminense beira a perfeição, né? Dá a bola pro São Paulo. O São Paulo vive uma noite muito com falta de inspiração, né? Jogadores perdendo bola, dando passes errados. O Ferrarese está em Nárnia, não está no Maracanã. Em Nárnia. Ele tomou um drible do Nonato antes de fazer o gol, que foi uma brincadeira. Saiu para não pegar nada. Fora o seu Pablo Maia, fora o seu Luiz Gustavo. Enfim, o primeiro gol abriu realmente a condição para o Fluminense jogar do jeito que ele queria taticamente. Esperando. E quando tem a transição do contra-ataque, perceba, chegam 5 a 6 jogadores para finalizar. Vitória mais que merecida por enquanto. 27 minutos, primeiro tempo, bola com Fábio, goleirão hoje usando o uniforme azul, quase roxo. Ele já quebra a bola volta para a equipe do São Paulo no setor intermediário. Vem buscando aqui Marco Antônio. Marcos Antônio errou o passe de novo, hein? Um festival de passes errados, retoma a posse o time do Tricolor Carioca. 27 minutos. Logo os materiais elétricos, as melhores marcas do setor. Agilidade na entrega, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Ligue 3273-3760 em Campinas. Ataque do Fluminense, Canóbio na boca do gol, desferiu, tira o Yang, faz a defesa, bebê. Agora o Canóbio foi fominha, né? Porque tinha o Martinelli do lado direito, tinha o Everaldo do lado esquerdo, poderia ter tocado, foi precipitado, facilitou para a defesa do Yang. 3 a 0 fora o baile. Fluminense está na frente do São Paulo. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Que humilhação em São Paulo Futebol Clube, que beleza, Fluminense. Joga bonito, Flusão em casa. Vem Mike, rola essa bola, passou no Bobadilha. Chegou no câmera ataque, Marcos Antônio devolveu na ponta direita, na passada no Mike. Corta a zaga do Flusão, mete pra fora. Afastou Freitas, o argentino, camisa número 22. Marca de quase 29 minutos, lateral na ponta direita para a equipe do São Paulo. Vai tomando distância Mike para fazer a cobrança. São Paulo que vem de vitória sobre o Juventude por 2 a 1. A quarta partida seguida sofrendo gols do São Paulo. Essa já é a quinta partida seguida do São Paulo tomando gols. É uma defesa realmente, uma peneira furada. Vai para a cobrança, Mike colocou na grande área, buscando lá à frente. O Tapia cortou a zaga do Fluminense. Rebote e volta pelo meio de campo. Ajeita a Bobadilha um pouquinho mais atrás aqui para Luiz Gustavo. Se apertar, rouba, hein? Everaldo chegou, deu aquela bambeada na perna, o zagueirão do São Paulo, 16, Luiz Gustavo, rolou para o Yang. Yang está jogando pelo setor direito, vem por aqui, dominando a bola, Ferrarese, entrega para Luiz Gustavo, Ferrarese à frente, erra o passe, René recupera, lá vem o time do Fluminense, Lúcio Acosta, o argentino, vem costurando pelo meio, tira a zaga do São Paulo, voltou para outro gringo, voltou para Canóbio, mete essa bola atrás para René, René triangula a jogada lá pelo setor direito, entrou agora Nonato, já fez gol, já meteu para Samuel Xavier, Samuel tem a opção de tocar para Canóbio, vai sozinho, atenção, olhou, levantou a cabeça, tocou com a presença do Martinelli, Martinelli soltando a bola para Canóbio, vai para infiltração, rolou, Lúcio Gonzalez no ponto A, não tinha ninguém no B, facilitou para o Yang ficar com ela, tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca de 30 minutos e o Quintinal marca 9 da noite, pontualmente, hora esportiva do Brasil, no Maracanã. Fluminense 1, 2, 3... São Paulo nada, Edu Piero. E o São Paulo se complica em termos de Libertadores. Situação muito difícil, a não ser que Cruzeiro, o próprio Fluminense, conquiste a Copa do Brasil. Amanhã, 19 amanhã, lá em Caxias, Juventude Bahia.
Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Mas até para isso acontecer, o São Paulo tem que guardar a 8ª posição, né? Isso é verdade. Que viraria G8, viraria G8, mas hoje até arriscado a 8ª posição do São Paulo está. E vem Fluminense, Canóbio de novo, empurrou a bola atrás, domina Nonato descarrega do campo defensivo, recomeça a bola com o Thiago Silva, lateralmente para Freias vai tocar a bola no comando para Samuel Xavier, aperta na marcação, Marcos Antônio, Fluminense trocando passes no campo de ataque, pois não? Olha, se o Zubeldia tá dando show de parte tática, o técnico Crespo tem que mexer no time. Não precisa esperar o intervalo do jogo para mexer. Não tem jogador, não dá mais para continuar com as figuras aí. O São Paulo está próximo de tomar uma goleada histórica no Maracanã. Tô com você nessa, CH. Tem que mexer, alguma coisa tem que fazer. O Hernan Crespo. 1, 2, 3, Fluminense, 0 São Paulo no Sicredi, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais. Você tem um atendimento próximo e humano, seja em uma das mais de 2.800 agências ou WhatsApp, site, app. Abra sua conta! Chegamos a 100 likes no primeiro tempo, essa galera é demais! Essa galera da Bandeirantes é demais! 308 pessoas em uma das lives, esse público sensacional, 308 e dá pra chegar mais, dá pra chegar na meta de 150, isso mostra o carinho seu para com a Rádio Bandeirantes Campinas, Breno Beretta. Eu quero 150, Roger, é só clicar aí no joinha, 150 pra gente, depois a gente pensa no que fazer, mas chega no 150, eu já vou colocar um desafio já para o segundo tempo. Mas chega na meta dos 150, pessoal. É só dar o joinha. É só dar o joia. Olha o Flu. Domina a bola no campo defensivo, bola com Canóbio. Meteu a bola pelo meio, soltando para René. Nossa, deixou na saudade o atleta do São Paulo. Meteu pela ponta esquerda. Kevin Serna, o colombiano, acelera, vem para o contra-ataque na ponta esquerda. Lá vem Fluminense. Driblou ao Mike, trouxe pelo meio. Atenção, tocou essa bola no comando para Lúcio Acosta. Na devolução para o contra-ataque, foi desarmado pelo Ferrarese. São Paulo agora tem a opção no contra-golpe. Ferrarese dá um chutão à frente. Tem atleta do São Paulo caído em cima da risca divisória do campo. O árbitro vai marcar falta. Falta para o São Paulo. Era um bom contra-golpe, hein, bebê? Exatamente, era um contra-golpe, o árbitro marcou a falta, jogador do Fluminense fez a falta no Tapia, no meio de campo. São Paulo parece que tá ganhando o jogo de 3 e não perdendo, porque tá meio mole, né? Não teve pressa para fazer a cobrança e tá tomando de 3. Fluminense 3, São Paulo 0, só no primeiro tempo. Tricolor das Laranjeiras, que vem de 4 jogos de invencibilidade no Brasileirão. Time enfrentou em sequência os integrantes do G4, vencendo Mirassol e Flamengo, empatando com Cruzeiro e Palmeiras. Não é fraco não, o Fluminense melhorou demais depois da chegada de Luiz Zubeldia. Quem diria que no São Paulo não performou. Luiz Gustavo mete essa bola pelo setor direito, domina o time do São Paulo, vem com Ferrarese, empurrou para Mike, voltou com Ferrarese, levantou a cabeça, vem para cima, 3-0 para a equipe do Fluminense, devolvendo a bola pelo setor direito, lá vem o Tricolor, Mike vai para cima, passou no comando pedindo Bobadilha, ele vai sozinho, driblou bonito o garoto do São Paulo, deixou a bola atrás para Pablo Maiga, devolveu com Mike, vai para cima, perde a bola o São Paulo. Recuperação por ali do camisa número 8, Martinelli vem para tirar, empurrou atrás com Freitas, o argentino rolou na ponta esquerda, René pulou porque chegava no carrinho, Mike para colocar para fora, arremesso lateral para o Fluminense bater no lado esquerdo do campo defensivo. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Linguiça calabresa Seara é feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. No Iga Atacado você encontra em Campinas, tem Santa Bárbara, tem Sorocaba, tem também. 34:40. Esse é o futebol da Rádio Bandeirantes Rio de Janeiro, com temperatura de 22 graus nesse momento. Que convenhamos, bebê, para o Rio de Janeiro é inverno, né? É inverno, 22 graus nesse momento. E para se ter uma ideia, esse mês de novembro no Sudeste tá parecendo mês de julho, algo do tipo, né? Mas mesmo assim, tem muita gente, eu já vi, sem camisa na arquibancada do Maracanã e pulando igual louco. Até porque a torcida do Fluminense está fazendo uma festa bonita. Mais um passe errado no São Paulo, de novo nos pés de Canóbio, atropelado com falta.
Foi a única opção que sobrou pro Ferrarese fazer a falta. Canóbio ficou sentindo o Breno Beretta. O Canóbio hoje tá impossível, né? O Ferrarese levantou o joelho na altura do joelho do Canóbio, merecia até cartão amarelo e o árbitro fez vistas grossas. A justiça feita foi o Rigoni, um revezamento de falta para cima do cabeludo. Rigoni quem fez a falta, ficou barato. Bola já está em jogo novamente com a equipe do Fluminense. Vem com Freitas, tocou pelo setor esquerdo com o Canóbio. Apertou a marcação, o jogador do São Paulo, Mike. Ele volta no campo ofensivo com o Fábio. Arredondou a jogada para Thiago Silva, vai voltar com ele ou vai tocar. Tocou bonito, mas perigosamente para Freitas. Freitas vem pro jogo, escapuliu, usou a perna esquerda, rolou aqui no setor intermediário. Lúcio Acosta pega a bola, entregou na ponta esquerda, lá vem Kevin Serna, lá vem o Serna, parou, fez o break, ninguém chegou, levantou, pé da direita, no segundo pau, toca de cabeça, Everaldo defendeu Yang. Olha o Fluminense quase fazendo o quarto aí, bebê. O Everaldo cabeceou no ângulo esquerdo do goleiro Yang, jovem goleiro de 23 anos, que hoje está substituindo o Rafael, mas o goleiro estava bem posicionado, ficou com ela, foi lá no terceiro andar. O Fluminense está mais próximo do quarto do que o São Paulo do primeiro. 3-0 está vencendo o Flusão. Campinas, a única metrópole brasileira onde saneamento básico chegou a toda a população. Tempo, passa a bola, rola, Bandeirantes marca 36, primeiro tempo. No Maracanã, no Rio de Janeiro, 3 para o Fluminense, 0 para o São Paulo, Edu. Hoje, Liga da Europa, no Estado dos Dragões, em Porto, 3, Nice da França, 0. Tem futebol na Bam Bam Bam. E tem Carlos Henrique, o bate pesado e o jogo 37. Reta final do primeiro tempo, CH. O jogo que o Fluminense neste momento administra, né? Até para economizar energia para o segundo tempo, não dá para contestar. O São Paulo continua com mais posse de bola, vejam vocês. Mas quem manda do jogo é o Fluminense. Uma transição contra-ataque muito forte. O time chega com Canóbio, chega muito bem com Martinelli. É um time muito bem arrumado, o Fluminense, do professor Luiz Zubeldia. Domina pelo time do Fluminense no meio de campo, Lúcio. Lúcio vem pra cima, faz o break. Cabeça do grande círculo, devolve atrás. Recomeça o jogo com Freitas, pois não, bebê? Olha, Roger, 110 likes nesse momento e 316 pessoas assistindo. Tá chegando perto. Eu quero chegar nos 150 likes nesse primeiro tempo. Dá o joinha aí, você que tá torcendo pelo Fluminense, pro Fluminense ganhar o jogo. Você que tá bravo, torcendo pelo São Paulo, quer que o São Paulo pelo menos empate. Dá o joinha aí, deixa o seu like pra gente. Vamos chegar nos 150 no primeiro tempo. Faça como o Dr. Jonatas Cardoso, tá acompanhando a gente lá em São Paulo. Um abraço, Jonatas, é torcedor do São Paulo Futebol Clube, tá escrevendo aqui, Fluminense tá amassando. Realmente, Jonatas, tá amassando demais. 3-0 fora o baile, deixa o like aí, valeu, Jonatas, diga, CH. Já que nós estamos aí na sessão de beijos e abraços, deixa eu mandar um grande abraço para o Murilo Bronzeri, para a Dona Marina, que é a esposa dele, para a Júlia, para o Murilinho. Eles estão no carro, acabaram de saborear uma pizza e estão muito chateados que o São Paulo está perdendo, viu, Roger? Ah, mas olha, tá bom, hein? 3-0, hein? Eu também tô chateado demais. Essa pátria tricolor paulista não merece o que tá acontecendo. Com clube, com time, então nem se fala. E vou dizer pra você, CH, 8º lugar, mas tá bom demais pro São Paulo. É um título pra esse atual time do São Paulo, não, CH? Não tenho nenhuma dúvida disso. Com os desfalques, com o elenco mal montado, com os problemas administrativos, o São Paulo ser 8º no Campeonato Brasileiro, pelo atual momento, é mais do que bom. E olha que situação na família do Jonatas lá, o pai dele é santista. Aliás, nome de craque da narração, Alexandre Santos, que inventou o programa Gol, grande momento aqui na Band, né? É torcedor do Santos. Tá boa a fase lá na casa do cara ou não? Tá difícil, hein? Mas eu espero que todos estejam deixando o like pra gente aqui, ó. Independente se a situação tá boa ou não, deixa o seu like pra gente. Atenção, vem pela ponta direita, lá vem o Fluminense, Canóbio pra lá, pra cá, dá o primeiro combate, mas não deu pro Marco Antônio, caiu pra Lúcio, na infiltração, sobrou o Xavier, saiu, deu o break, chegou pela linha de fundo, a bola não saiu, rolou atrás pra Nonato, pintou o quarto, que tabela é essa?
Cara, o Fluminense tá treinando contra o São Paulo. Os caras estão metendo o São Paulo no bobo, hein, bebê? E agora, no último lance, o árbitro acabou atrapalhando o jogador do São Paulo. Ó, ninguém tá vendo nada. Jogadores do São Paulo, tá parecendo que o Fluminense está jogando com cones, contra cones, né? O Martinelli agora foi atrapalhado pelo árbitro do jogo, que estava mal posicionado. E tem um detalhe também, falando do São Paulo, não sei se você e o CH concordam. Eles trouxeram o Hernan Crespo com a comissão técnica, mais de R$1 milhão o salário por mês. Hernan Crespo e comissão técnica, dá 1 milhão e 100. E fizeram um contrato até dezembro de 2026. Vocês acham que esse cara vira o ano? Olha o Luca dominando pelo São Paulo, foi desarmado com facilidade, como demais todos os jogadores de ataque do São Paulo no primeiro tempo. Já o CH fala se ele entende que o Hernan Crespo vai comer o peru aqui no Brasil. Já o CH fala, Black Friday Desktop, planos de 600 mega 1 giga, a partir de R$ 99,99. 2 meses de cortesia de HBO Max, curta os melhores clássicos da TV e os sucessos da telona. Desktop sempre ao seu lado. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 41, primeiro tempo. São Paulo desce, arrisca Marco Antônio, pega Fábio no meio do gol, na melhor chance do São Paulo do jogo. Eu confirmo 3 para o Fluminense, 0 para o São Paulo, Edu. Olha, amanhã o jogo perigoso, hein? 19h30 em São Januário, Vasco e Inter, ambos ameaçados. Você confere também esta transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Olha o Fluminense, Canóbio botou à frente para fazer o gol, Serna bateu, defendeu Yang. Era o gol do Fluminense desenhado, Yang salvou, Breno Beretta. Ah, essa era pro Serna ter driblado o goleiro do São Paulo, né? Ficou cara a cara, tinha espaço, poderia ter mais tranquilidade, só que ele foi precipitado, foi afoito, chutou no goleiro do São Paulo. Foi mais incapacidade dele do que mérito do goleiro do tricolor paulista. O Fluminense perde a chance de ampliar. 3-0 pro Flu. Não é só investimento, é contar com quem sabe cuidar do seu dinheiro. No Sicredi, você e seu dinheiro conta com especialistas com um amplo portfólio para o seu perfil de investidor. Bola com São Paulo no campo de ataque, é aí, CH. O Hernan Crespo pula as ondinhas na Praia Grande ou não, hein, CH? Eu não sei se ele vai para a Praia Grande, né? E nem sei como é que vai ser o final do ano do técnico do São Paulo. Ele não tem culpa sozinho, né? Você perder do elenco profissional, que tem aí 30, 32, 36 jogadores, você perder 13, 14, aí não tem papagaio que dê jeito. Agora é o seguinte, o São Paulo errou não na contratação do Crespo, errou de ter mandado o Zubeldia embora. Eu fiquei sozinho nessa. Olha, falei ano passado, olha, o São Paulo com o Zubeldia tá arrumadinho. Não é um super time, mas o treinador é bom. Aí o seu Gleger Zorzinho, que persegue Zubeldia desde os tempos da Argentina, acabou ajudando a derrubar o Zubeldia. Olha no que tá dando aí agora o seu Crespo. Bom, fosse você, Gleger Zorzinho, nesse momento, e este narrador perguntasse o grau de dificuldade, a nota para a defesa do Yang, você diria o quê, hein, CH? Meu Deus do céu. Olha aí, perde a bola o time do São Paulo, recupera Canóbio, vai fazer o gol, bateu na trave! Ah, me belisca. Que tragédia esse São Paulo, Breno Beretta! Dando um presente atrás do outro para o Fluminense. E o Natal é só no dia 25 de dezembro, mas foi antecipado pela defesa do São Paulo. Agora o Canóbio tinha tudo para fazer o 4º gol. E ele teve uma oportunidade mais clara do que o Serna. Ele escolheu o canto, ângulo esquerdo do goleiro do São Paulo, só que ele meteu muita força e a bola explodiu no travessão. Aí ele caiu com as mãos no rosto, não acreditando que ele perdeu o 2º gol dele e o 4º gol do Fluminense, porque o Flu tá metendo 3 e mais 3 de acréscimos. Impressionante, é impressionante.
Que é que foi isso, hein, CH? Como é que dá pra explicar o jogador fazer um negócio desse, perder os passes, as bolas que o São Paulo tem perdido, hein, CH? E o seu Crespo tá ali, parecendo um poste, um cone. Aliás, ele não tá nem na beira do gramado, sentou no banco de reservas, porque a vergonha é gigantesca, né? O São Paulo tá passando vergonha no Maracanã. Agora, você me perguntou da defesa do Yang, se aqui estivesse Gleger Jorzin, qual o conceito da defesa? Qual? Diria Gleger Jorzin. Pergunte e eu respondo, por favor. Qual a nota, o grau de dificuldade na defesa de Yang em Gleger Jorzin, Sieber? 7,33,5. E tem um detalhe. Se aqui estivesse Gleger Jorzin, ele chamaria Yang, goleiro jovem do São Paulo, de menino de apartamento. Pô, não chegou tem nem perto. Panca de goleiro, meu velho. Não tem panca de goleiro. Verdade. É bom moço, tem valor individual, mas não tem jeito. Você olha pro Yang, tem altura, tudo, mas não tem traquejo de goleiro, com todo respeito. Não tem. Bom, na jogada anterior, faltou dizer que quem errou, quem perdeu a bola para o Canóbio foi o Alan Franco. E agora tem jogador do São Paulo caído. Nisso tudo, o Fluminense já tinha batido um escanteio. A bola foi para fora, Ferrarese quem tá caído. 46 minutos, vamos até 48. E o vamos para lá e para cá, pois não, bebê? Vamos aproveitar, porque estamos com 125 likes. Só faltam 25 para chegar nos 150. Tem mais de 300 pessoas nos assistindo. Mete o dedo no like aí. Vamos chegar nos 150 nesse primeiro tempo. Você que tá curtindo o sonsaço da Bandeirantes, com a narração do Roger Williams, os comentários do CH. Mete o dedo no like aí pra gente chegar nos 150. Mete o dedo no like. Vamos ver. Eu acho que nós vamos chegar fácil, hein? Enquanto pedia o like aí o bebê, o Fluminense cobrou um escanteio, o Lúcio. A bola chegou na área, só deu Fluminense. Toque de cabeça, bola ajeitada, chute pro gol, mascado, o goleiro pegou. E agora tem lateral na ponta esquerda, René para fazer a cobrança 3-0. Vai terminar o primeiro tempo. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Derrubado Ferrarese, falta para o São Paulo, campo defensivo, setor direito. São Paulo agora deu para ter uma pressa. O que é isso, Ferrarese? O que é isso? Fez nada no primeiro tempo inteiro. Pode pegar a bola, o árbitro. Pegou a bola, o árbitro apontou o centro de campo, mostra o final do primeiro tempo no Maracanã. Fluminense vai chegando a 58 pontos, vai humilhando o São Paulo. Humilhação pra cima do São Paulo. 3 fora o baile, podia ter sido meia dúzia. Podia ter sido 6 pro Fluminense no Maracanã, mas tá só 3-0. Vem aí, Edu Pinheiro. Grande Roger, o meu amigo Breno, esse juizão aí tá um pouco acima do peso, não tá não? Ah, esse juizão tá, eu acho que ele já comeu demais antes do Natal. Lucas Paulo Torezin do Paraná, não sei o que ele tá comendo lá. Lá tem boas churrascarias no Paraná, talvez seja isso, viu, Edu? É. E como é que é o nome do goleiro do São Paulo? Yang. Quantos anos? 23 anos. É o menor salário do São Paulo, Edu, hoje. R$35 mil. Tá explicado também. Esse H cantou a pedra, hein? Pelo amor de Deus. Você viu o que ele fez na saída de bola aí? Meu Deus do céu, hein? Olha, ele pegou uma, mas também tomou um gol debaixo das pernas. Ei, São Paulão, hein? Quem teve Rogério Ceni, Valdir Pérez, Pois, Sérgio, entre outros aí. Falar pra você, Young, hein? Vamos fazer uma homenagem pro Young. Bom, só Valdir o São Paulo... Pérez. Oi, Valdir Pérez? Pois é. Ó, é o seguinte, o nome é Young, né? É isso aí, Young. Me lembrou, como é que é o nome daquele conjunto? É o Alphaville, escuta só Alphaville. De novo, Alphaville, hein? Como é que é o nome do gol do São Paulo? Forever Young. Se acaba já, hein? Oi, já. Vamos ouvir o terceiro gol aí do São Paulo. E depois a defesa do Young. Deus do céu. Olha, é o seguinte, o São Paulo, com esse resultado, o Fluminense vai para a Libertadores, no mínimo para a pré-Libertadores. E o São Paulo tem que se manter em 8º lugar. E tem que torcer para que Cruzeiro ou o próprio Fluminense vençam
a Copa do Brasil para o São Paulo poder ir para a Libertadores. A gente volta já já. São 21h21. Fluminense 3-0 no São Paulo. Já sabe da novidade desktop? Com o novo plano de celular, você escolhe entre 15 ou 20 GB para navegar, ter acesso ilimitado ao WhatsApp e ao Waze e ainda faz ligações à vontade para todo o Brasil. Tudo isso a partir de apenas R$ 39,99 por mês. E você ainda retira seu chip grátis em uma das lojas desktop. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Consulte termos e condições. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Precisando de peças para seu carro? Passe na Rocha Autopeças. Encontre tudo em peças mecânicas, para nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Faça sempre a revisão preventiva de seu veículo. Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL. O PL é o partido do presidente Bolsonaro. Bolsonaro sempre nos fortaleceu. Agora ele precisa da sua força. Pegue seu celular e digite: quero me filiar ao PL. Essa é a maior campanha de filiação da história do país. Pegue seu celular e digite: quero me filiar ao PL. A força do capitão está na sua filiação. Filie-se ao 22. Aqui no Sicredi, a gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda de você. A gente usa inteligência artificial, mas não abre mão da gentileza natural. Por isso, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento humano sempre próximo. Seja em nossas milhares de agências ou pelos canais oficiais como o WhatsApp, aplicativo ou site. Fale com nossos gerentes e abra sua conta. Sicredi, é ter com quem contar. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadazervas.com.br. Michele Bolsonaro, presidente nacional do PL Mulher. E agora, o que a mulher pode fazer para seguir em frente e fortalecer a direita? Primeiro, precisamos confiar em Deus e fazer uma demonstração de força diferente. Pegue o seu celular e digite no Google: quero me filiar ao PL. Vamos lançar o maior movimento de filiações que o Brasil já viu. Acesse o Google e digite: quero me filiar ao PL. Agora é hora de agir. Filie-se ao 22. Tem rede balançando. É bola! Pra cima, tocou essa bola rasteira pra Mike, mais uma vez volta com Bobadilha. São três jogadores do Fluminense. O Flu rouba a bola, o São Paulo perde de novo, que bobeira. Acelerou, Kevin Serra vem pela ponta esquerda. Vem Fluminense, entrou na área de letra pela ponta esquerda. Nonato entrou na área, vai fazer o gol, bateu o golaço! Gol! Nonato, camisa 16, ele não perdoa. Nonato marca um golaço no Maracanã e faz explodir o torcedor do Flusão na marca de 23, etapa primeira.
primeira virou goleada. Joga sozinho o Fluminense no Maracanã. Mais uma vez, o São Paulo faz besteira no ataque. Perde a bola o Bobadilha. E aí, contragolpe fatal, letal do Fluminense, puxado pelo Serna. Aí o colombiano pisa na área, ele dá de letra, passou na ponta esquerda do Mato, entrou na área, desferiu um tirambaço cruzado, ela passou sabe onde? Entre as pernas do tal do Yang. Quem é Yang, senhoras e senhores? E o Fluminense faz o terceiro, 3-0 fora o baile, o que vale é o detalhe. Eu acho que eu vou narrar mais curto os próximos gols para ter voz para chegar no final. Conta aí, Bereta. Ah, se for assim, você vai ficar sem voz, viu, Roger? O goleiro do São Paulo. Como é o nome do goleiro do São Paulo? Alphaville aí, lá. Forever, né? Goleiro do São Paulo, hoje é Yang. Mas ele defendeu uma, hein? Tava 3-0 com 23 minutos, aí aos 42, Serna e Yang. Yang e Serna. Ah, ele pegou, hein, Roger? Olha o Fluminense, Canóbio botou à frente pra fazer o gol, Serna bateu, defendeu Yang! Era o gol do Fluminense desenhado, Yang salvou! Isso, Alphaville, o jovem goleiro do São Paulo. Aurélio Yang. E aos 44, olha, Alan Franco, mas que besteira. Deu de presente pro Canóbio, cara a cara. Olha aí, perde a bola o time do São Paulo. Recupera Canóbio, vai fazer o gol, bateu na trave. Ah, me belisca. Tá aí. São Paulo, brincadeira. Foi 3-0 CH, 2 gols perdidos. CH, 3-0, diga lá. Do São Paulo. Oi? Como diria aquele profeta que você conhece muito bem, 3-0 e nada mais, né? 3-0 e nada mais. Olha, o Yang é bom menino, tenho certeza que teve uma base. O São Paulo produz jogador em profusão, né, com qualidade, essa coisa toda, mas é um goleiro que não inspira confiança, e não é só pela parte técnica. Você percebe que depois do gol de pênalti, o time inteiro de São Paulo derreteu. Mas eu quero falar principalmente da competência do Fluminense. O Fluminense até 35 minutos tinha 38% de posse de bola, fez uma tática reativa, esperando no campo dele o Fluminense, deu a bola para o São Paulo. São Paulo trocava de um lado, trocava do outro, e no momento que ela passava do meio campo para a intermediária, existia uma... Eles fazem muito isso, uma pressão em cima da bola, e às vezes com 2 marcando aquele que está com a bola para roubar, e quando roubou no primeiro tempo, o Fluminense chegou a contra-atacar com 5, 6 jogadores, partindo do campo de defesa. E, para o outro lado, se o ataque, se a transição de ataque, meio campo, ataque, é muito rápida do Fluminense, eu não posso dizer o mesmo do São Paulo, que perde a bola e o time todo volta com muita lentidão. E aí fica uma desigualdade numérica no contra-ataque. Você está correndo para trás para se defender e o atacante, que é o atacante do Fluminense, o meio-campista, tá partindo para cima em direção ao gol que você está tentando defender. E foi isso que aconteceu. O que chegou, entrou. Só não fez o Fluminense mais 2 gols por falta de capricho do Canóbio e do Serna. Se eles tivessem um pouquinho mais de calma, de sangue frio, estava 5-0 e não estaria nenhum exagero no placar, não. O São Paulo passou vergonha no primeiro tempo. E o seu treinador, com 35, não, nem com 35, com 30 minutos, eu disse aqui, ó, não está errado mexer no intervalo, antes do intervalo não. Mexe no primeiro tempo. Ó, mas porque aí atrapalha o grupo. Que atrapalha o grupo, meu Deus do céu? Tem jogador de São Paulo que está dentro do campo que não está numa noite legal. Está muito abaixo. Então, eu não sei o que o Crespo pode fazer no vestiário. Se ele não corrigir os problemas do lado do campo e principalmente na proteção da zaga,
Além do Ferrarese, que eu largava o Ferrarese. Ó, Ferrarese, você é bom jogador, beleza, só que hoje não dá mais para você. Deixa aqui, sai e coloca outro, porque não tem condição. Alan Franco, um desastre. Luiz Gustavo correndo para não chegar. Os laterais do São Paulo não apoiam. A bola nem chega na frente. Nem dá para falar com os homens de ligação e nem dá para falar com os homens de ataque. Não tem jeito, porque não tem jogo, não é? Então o Fluminense foi taticamente superior na atitude, no comportamento, na intensidade, na inteligência do jogo. Por isso ganha o jogo por 3-0 e só não está mais porque o Fluminense teve uma falta de capricho. E se continuar desse jeito, o São Paulo vai receber uma derrota, uma goleada histórica. Infelizmente, tá, gente? Porque são dois times grandes, mas o momento do São Paulo é muito ruim, Edu. E o goleiro Fábio, né, com seus 45 anos, goleiro do Fluminense, tranquilo, não pegou nada, fez nada, tranquilo, o São Paulo não demonstrou nenhum perigo. E o banco, ó o banco do São Paulo, tem 2 goleiros ainda, hein? Leandro e o Felipe Prez. Depois tem lateral Cedric, né? Tem Mailton, lateral, Rafael Tolói, zagueirão, lateral esquerdo Patrick, lateral esquerdo Nicolas, volante Alisson, Felipe Negrucci é volante e o Paulinho atacante. Olha o banco do São Paulo, também com tanta gente contundida aí. Tem a impressão que o São Paulo vai mexer aonde, gente? Com 3-0. Vai ter que mexer e tal. Breno Beretta, alguma informação de mexida no São Paulo? Por enquanto não, Edu. O São Paulo poderia inovar, colocar 2 goleiros, né? Um goleiro que não possa pegar com a mão no segundo tempo pra ver se toma menos gols, né, Edu? Porque do jeito que tá difícil, hein? Só repetindo o departamento médico do São Paulo, Breno? Nossa, tá lotado. Vou pegar aqui, Edu. Aliás, chegamos na meta de 150 likes. Muito obrigado a todos os ouvintes, viu, Edu? Muito obrigado, Quem que tá gente. fora? Quem que tá fora? Pode agradecer, Edu. Enquanto isso, eu vou pegando quem tá fora. Gente, muito obrigado. Dá um likeinho pra gente aí no YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Roger Ulisses transmitindo, CH comentando. Nosso muito obrigado. Ô, Gil Kleber, quantos inscritos nós temos no YouTube? Olha, se inscreva, por favor. Não, quanto nós temos aí o total? 59.900. Então, é só chegar, hein, Edu? É só se inscrever agora que tá chegando nos 60 mil, hein? Estamos muito próximo dos 60 mil inscritos. Faltam 62 para 60 mil. Ó, muito próximo. Eu vou falar quem que tá no DM. O DM tá lotado, hein? Parece um hospital. Luciano, Ferreirinha, né? O Oscar, o Lucas, o Arboleda, o Enzo Dias, o Rodriguinho, o Luan, o Wendel, o Dineno, o Caleri, o Rian Francisco e o André Silva. Todos no DM do São Paulo. Tem que contratar até mais médico para cuidar de tanta gente, né, Edu? Olha, e tem razão, Roger Williams, o São Paulo é o seguinte, hein? O 8º colocado com seus 48 pontos, o São Paulo tem que se manter em 8º, tem o Inter pela frente no Morumbi e o Vitória lá em Salvador. Quer dizer, tem que terminar na frente do Grêmio e torcer para que Cruzeiro ou o próprio Fluminense ganham. Um ou outro seja campeão da Copa do Brasil para poder ter vaga na Libertadores. E vai começar o segundo tempo, hein? Por enquanto, Fluminense 3, São Paulo 0. E para o show continuar aqui na Bandeirantes, é ele, o moço de Americana. Apita o árbitro! A emoção está de volta na Bandeirantes Campinas! E ele não perdoa, ele marca! Alô, torcedor, vamos nessa, Brasileirão Série A! É São Paulo. Bola rolando no Maracanã. 36ª rodada e já tem falta em cima do Nonato. Fluminense que ataca a direita do seu rádio e do seu dispositivo no primeiro tempo. Uma falta um pouco mais dura. Tá caído o Nonato, que já entrou no decorrer do primeiro tempo e fez gol. Tá caído fora de campo. Falta com 20 segundos de bola rolando no segundo tempo, bebê. Merecia o cartãozinho o Nicolas, jogador do São Paulo, porque deu duro no pé do Nonato. Ele tá caído, tá reclamando bastante, né? O jogador do São Paulo disse que não fez nada, o camisa número 56, mas fez sim. Foi uma falta muito dura pra cima do jogador do São Paulo. 3 mexidas, saíram Mike, Pablo Maia e a outra mexida aqui, deixa eu confirmar. Tapia, né? O Tapia saiu pra entrada do Rafael Tolói.
O Mike saiu para a entrada do Nicolas e o Pablo Maia saiu para a entrada do Alisson. Então, Pablo Maia saiu para a entrada do Alisson, Mike saiu para a entrada do Nicolas e o Tapia saiu para a entrada do Rafael Tolói. As alterações na equipe do São Paulo. O Fluminense não mexeu. E vem Fluminense, Ser na ponta esquerda, travado na bola. E na sequência o São Paulo se atrapalha na saída, mas bate nela. Ferrarese tira dali. Levantando a bola para Rigoni no campo de ataque. Vem brigando por ela no meio de campo. Marcos Antônio pelo time do São Paulo. Chega bem na marcação. René colocando para fora. Remessur para a equipe do São Paulo. Nicolas, Alisson e Tolói. Sangues novos na equipe do São Paulo. Crespo mexeu já no intervalo. Já. O nosso comentarista Carlos Henrique, o bate pesado, vai comentar. 2:12, etapa final de jogo. Você teria para ajudar esse humilde narrador a numeração desses caras do São Paulo em Breno Beretta? Sim, pode pedir para mim Nicolas. Nicolas, o Nicolas 56. Alisson é o camisa 25. E o Rafael Tolói, camisa 2. São Paulo com 3 zagueiros agora, tá fechado o São Paulo, hein? Tolói, Ferrarese, Alan Franco, aí você tem Luiz Gustavo e Alisson mais defensivos. O São Paulo vai por um 3-5-2 nesse segundo tempo. Fluminense 3-0 para a equipe do Rio de Janeiro. E vem para o campo de ataque, vem com Samuel Xavier. Ele faz o break, rolou de lado. Lúcio Acosta vem para o domínio aqui do grande ciclo. Deixou a bola para Nonato. Inverteu a bola para René, lado esquerdo. Vem o time do Fluminense. Lúcio pega a bola, vem para cima, rolou no comando para Ever. Vem bem no desarme do time do São Paulo. Girou com Rafael Tolói. Agora contra-golpe para o São Paulo. Nicolas dá o passe de primeira, botou para correr à frente. O Marcos Antônio chega antes o zagueiro, empurra para trás o Thiago Silva até o Fábio Goleirão, 45 anos. E ele defende com os pés e vai pro jogo. Quebra de perna direita, levantando um time do Fluminense pro lado esquerdo do campo. Resvala de cabeça no meio de campo, Lúcio. Levantando o Everaldo na ponta esquerda, passa das zagas, vai pra cima. Faz o break pra cima da marcação do seu contrário. Atenção, rolou a bola pelo lado esquerdo. O René vem pro domínio. 3 minutos e 40, 3-0 pro Fluminense. Lúcio pega a bola, apanha a bola, rolou pra Samuel Xavier. Botou na ponta pra Canóbio. Fez o break, vai pra cima, vem Fluminense. Rolou Samuel Xavier. Mergulha no levantamento que fez o Samuel, o zagueiro do São Paulo para tirar. Alan Franco tira dali, pressão do Fluminense, ficou com ela, já pega a bola, Samuel de novo, entregou a bola para Nonato, quase 4 minutos, você está na Bandeirantes Campinas, timaço do Carlos Batista, em nome de Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos, harmoniosamente equilibrados, mais praticidade, o máximo de sabor para suas receitas, presente nos melhores supermercados de hortifrutis, acesse aromadeservas.com.br. Ô, Roger, pois não. Eu fico pensando o seguinte, né? O que será que está se passando na cabeça do torcedor do São Paulo que está acompanhando o jogo aqui pela Rádio Bandeirantes, que está no Maracanã, quando o time está perdendo por 3-0 e o treinador coloca um zagueiro a mais no time, no intervalo. Não é uma situação fácil do São Paulo, dentro e fora de campo. E aí, CH, as alterações do Crespo para a segunda etapa. Ele tinha que fazer alguma coisa, né? E fez. Demoradamente, mas fez, né? Essas 3 mexidas, seja elas quais forem, né? Pode colocar o terceiro zagueiro, porque pior não vai ficar. Aliás, eu não consigo entender como é que o Alisson é reserva desse time. Não sei se é precaução. O Alisson é um bom segundo volante. Não sei o que estava fazendo no banco de reservas, por exemplo. Não é? Então, pelo menos na atitude, eu estou vendo um São Paulo diferente no segundo tempo. Primeiro que ele tirou um monte de peso morto do jogo, né? Faltou deixar o Ferrarese no banco também, não é? Mas eu acho que é uma tentativa um 3-5-2, porque a coisa tá preta pro São Paulo. Então, ele pelo menos tardiamente, mas pelo menos fez alguma coisa, né? Sai pro jogo Martinelli com a equipe do Fluminense. Marca de 5 minutos, já marcou comigo o Elton Grimaldi. Hoje no YouTube, Lucas Pessoa, Timaço do Gil Kleber. A Bandeirantes Campinas colocando você dentro do estádio do Maracanã. Bola no campo defensivo para a equipe do Flusão. Tempo passa, bola rola, Bandeirantes marca. 5:55, segundo tempo. No Maracanã, passeio dos
Time do Fluminense, 3 para o Flu, 0 para o São Paulo. Ei, Edu! Olha, é o seguinte, amanhã então, 20h30 na Vila Santos Esporte. No sábado, o incrível Mirassol joga em Salvador com Vitória às 16. E domingo, às 16, Neoquímica, Corinthians e Botafogo. Rádio Bandeirantes. A Black Friday da Desktop começou. Desktop, assine agora e ganhe 2 meses de HBO Max. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop sempre ao seu lado. Ô Roger, já estamos com 164 likes, vamos para 250. Pessoal, solta o dedo aí, deixa o like, se inscreva também no canal da Rádio Bandeirantes. Olha o São Paulo. Escanteio para o São Paulo, Rigoni levantou forte demais. A bola sobrou aqui do outro lado, escora para a grande área, Nicolas, mas as mãos do Fábio que encaixou firme. Brano Beretta. Ah, desse jeito aí que estão jogando a bola pro Fábio, né? Tanto de cabeça quanto chutando. Eu acho que ele não vai até os 55, não, vai até os 60 anos se os adversários forem, né, como esses jogadores do São Paulo estão hoje. Não estão levando perigo nenhum pro goleiro do Fluminense que tá com a roupa limpinha. 3-0 tá vencendo o Flusão. E no chat do YouTube da Rádio Bandeirantes Campinas, acesse lá youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. O Nelson diz que o São Paulo não tem time pra primeira divisão, pô. Tá bravo, Nelson Benedito, um abraço pra você. Ana Lu dizendo que vergonha, não lembro de ver o meu tricolor tão ruim assim. O Jonatas falando que é retranca total. E o Luiz Felipe acompanhando a gente. Boa noite, um abraço pra você direto de Minas Gerais. Um abraço. Alô, Luiz Felipe. 7h45, bola para a equipe do Fluminense. 3-0 pro Flusão. Escanteio que vai ser batido. Lúcio Acosta preparado no 32. O argentino baixotinho para cobrança. De lá para cá, Yang já levantou o seu guarda-chuva. Partiu para a bola, rolou jogada ensaiada na ponta esquerda. René voltou com Lúcio. Lá vem o Acosta, rolou de novo para René na boca do gol. No segundo pau, vai para EV. Tirou a zaga, voltou, sobrando no rebote Canóbio. O chute pro gol, passa à esquerda. Na finalização por último do Everaldo, passou à esquerda do gol, Beretta. Foi cheio de bate e rebate, a bola pererecando na área do São Paulo e a defesa do São Paulo, mesmo com 3 zagueiros, perdida, só acompanhando os jogadores do Fluminense. Desperdiça mais uma chance de ampliar. Fluminense 3, São Paulo 0, Roger. Logos Materiais Elétricos, as melhores marcas do setor, agilidade na entrega, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Ligue 19-3273-3760 em Campinas. São Paulo com a expectativa de assegurar ao menos a 8ª posição e torcer por um G8 após a final da Copa do Brasil. Vai vendo a sua posição de número 8 no campeonato também ficar prejudicada com essa derrota cachapante, por enquanto 3-0 para o Fluminense. No Maracanã, bebê, que recebe um público muito bom nesta quinta-feira à noite. Um público bom, dá para dizer aí cerca de 50% do Maracanã ocupado, eu posso dizer assim. Tem boa presença de torcida do Fluminense. Torcida do São Paulo também está presente. E olha o São Paulo no ataque. Com Luca, rolou a bola para Marco Antônio. Marco Antônio de lado, deixou a bola para Luiz Gustavo. Tentou a finta, vem bem no combate. Tirou a primeira, Martinelli. Rebote, volta para o São Paulo aqui atrás com Tolói. Recolheu na perna direita, rolou a bola lateralmente para a presença do Ferrarese. Domina na cabeça do grande ciclo, empurra a bola curta para Marcos Antônio. Vem, pega a bola, Luiz Gustavo, digo. Agora sim, Marcos Antônio, volta a bola com Tolói. Perna direita, botou na ponta. Lançamento interceptado pelo time do Fluminense, que agora desce para o câmera ataque. Kevin Serna. Ele ajeita, deu uma retardadinha no jogo com René. René lá atrás no campo defensivo, rolou a bola para Nonato. São Paulo tenta adiantar sozinhas para roubar a bola, não deu certo. René vem, passar das largas, fez o break, rolou no comando, Everaldo. Chega Tolói, sem brincadeira para rasgar o perigo dali. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. Rigoni traz o São Paulo, lá vem Tricolor, pedalou, vai para cima, bem no combate. René para interceptar bem pelo time do Fluminense, eu confirmo. 10 minutos, segundo tempo. Quinto sinal marca 9 da noite, mais 45 minutos, hora esportiva do Brasil. 3 para o Fluminense, 0 para o São Paulo, Edu. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Vem Lúcio, vem pra cima, dá o combate por baixo, tira a zaga do São Paulo com Ferrarese. Realmente parece que tá com uma atitude diferente o São Paulo no segundo tempo, hein, CH? Pelo menos sem dúvida. Sim, pois não. Tá sem dúvida com outra atitude, né? O Fluminense também tirou o pé, né, Roger? Vamos combinar, não é?
Tá descendo com menos jogadores, você percebe que no máximo 4 atacam, porque começou a administração do resultado, né? O São Paulo tá mortinho, voltou melhor posicionado, é verdade, tá errando menos passes, mas eu acho que tá muito longe de ter até uma pequena reação. Vamos ver como é que vai ser daqui pra frente. Campinas, a única metrópole brasileira, onde o saneamento básico chegou a toda a população. 11 minutos e meio, Samuel Xavier rolou a bola no comando para Lúcio, vem a zaga tricolor paulista para tirar, rebote voltou para o São Paulo, Luiz Gustavo ajeita pela direita, faz São Paulo descendo para o campo de ataque, com Alisson, levantou a bola forte aqui pelo lado esquerdo do campo, uma inversão de bola para Luca, chegou Luca brigando por ela, será que vai chegar? Não chega, a bola sai, arremesso para a equipe do Fluminense, logo os materiais elétricos, as melhores marcas do setor, agilidade na entrega, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência, ligue 19-3273-3760, Campinas. Fluminense, 7 vitórias seguidas no Maracanã, vai sendo a 8ª essa, hein? Sob o comando do Luiz Zubeldia, não sofrendo gols em 8 ocasiões, em 6 ocasiões, melhor dizendo. Essa vai ser na 7ª ocasião, então vou dizer novamente, vai chegando a 8 vitórias consecutivas no Maracanã, Fluminense, sendo 7 jogos desses 8 sem sofrer gols. É realmente, CH, uma fortaleza esse Maracanã para esse novo Fluminense do Zubeldia, hein, CH? E vai ajudar muito na Copa do Brasil também, né? Não há dúvida, o time está muito bem treinado, está encaixado, não é? Vários jogadores que estavam encostados no Fluminense, hoje tem mais espaço. Veja que o Cano é opção no banco de reservas. Hoje eu nem sei se ele está no banco, mas ele não é titular desse time. O Cano que foi durante o ano passado, retrasado, um dos principais atacantes do Fluminense. O time está muito sólido, né? O trabalho do Zubeldia só não reconhece quem não gosta dele, não é? Agora tem um outro detalhe, o Fluminense com essa vitória vai para a 5ª colocação, hein? Vai para os 58 pontos. Tudo bem que o Bahia tem um jogo a menos, o Botafogo tem 58, o Bahia 56. E o Mirassol precisa jogar 63, o Cruzeiro, mas poxa, se todo mundo perder aqui o Botafogo e o Bahia, o Fluminense termina essa rodada na 5ª colocação. Roger. CH, ótima observação. Pega o elevador o time do Fluminense com essa goleada pra cima do São Paulo. Você tinha alguma observação pra fazer, bebê? O Cano, até o CH citou, ele não tá no banco hoje porque ele teve um entorse no joelho direito. Então ele é desfalque no Fluminense, assim como o Manuel também desfalque hoje. Campinas, a única metrópole brasileira onde o saneamento básico chegou a toda a população. 14 minutos, Fluminense domina no campo defensivo. Bola com o Thiago Silva, o capitão, rolou lateralmente a bola para o Nonato, virou a bola para Reni, já está na ponta esquerda, vai para cima, evita o contato, chega rasgando o Ferrarese para cima dele para ganhar. Luiz Gustavo pega a bola, tenta partir para o contragolpe, sai da marcação do seu homônimo de número, que é o Nonato, já passa lá pelo setor direito do campo, a bola bate no jogador do Fluminense e sai, arremesso lateral para o São Paulo, setor direito, intermediária, já batida pelo Alisson, que tem pressa, vem São Paulo, vem Tricolor, pega a bola, Bobadilha, faz o break na jogada para Paraguaio, rola aqui no campo defensivo, Rafael Tolói vem dominando pelo São Paulo Futebol Clube, 3-0 Fluminense. A Black Friday da Desktop começou, assine agora e ganhe 2 meses de HBO Max, ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br, Desktop sempre ao seu lado. Domina o São Paulo, cabeça do grande ciclo, parte ofensiva, vem com o Luiz Gustavo, meteu o bolão pelo lado esquerdo do campo, dominando o Luca, fez o break com o Marco Antônio, viu uma passada aqui pelo setor esquerdo, a presença do Nicolas, chegou, fintou, bateu mal pro gol, pela linha de fundo, essa aí passou longe, hein, Beretta? Não teve cacuete o jogador do São Paulo, porque ele fez quase tudo certo, né? Deu drible em 2 jogadores da equipe do Fluminense, e daí na hora de bater, a bola subiu demais. E tem alteração na equipe do Fluminense nesse momento, né? Vou confirmar a alteração do Fluminense, o jogador do Flu que está saindo é o Everaldo. Everaldo está saindo na equipe do Fluminense. Vou confirmar quem que vai entrar. Vai entrar o camisa número 99, o John Kennedy. Saiu o Everaldo, entrou o John Kennedy, a segunda alteração no Flusão.
John Kennedy, vem aí. Saiu o Thiago Silva também, hein? Saiu ovacionado o capitão, Thiago Silva, hein? a gente já esperava que não fosse aguentar. Entrou o Inácio, camisa 4. Dores no joelho, ele estava sentindo antes do jogo, no momento do aquecimento. Saiu o Thiago Silva, deu a abraçadeira de capitão para o goleiro Fábio e entrou o Inácio, camisa 4. Ignácio, camisa 4, é sangue novo no Fluminense, assim como John Kennedy. 16 minutos, tempo passa, bola rola, Bandeirantes marca. Maracanã, 16h30, segundo tempo. Fluminense 3, São Paulo 0, Edu. 21h30 amanhã na Vila, Santos Esporte e Neymar é relacionado, mas vai continuar sendo monitorado. Tem futebol na Bam. Vem São Paulo, ponta direita, levantamento, buscando o Rigoni, mergulha, Freitas, o argentino mete pra fora, escanteio pro São Paulo, Beretta. É, numa boa oportunidade do São Paulo, se não fosse o zagueiro do Fluminense, poderia ter saído primeiro do tricolor paulista. Escanteio lado direito, pressão do São Paulo. Rigoni pra cobrança, atenção, braço direito levantado, partiu, levantou, no primeiro pau, Martinelli pra tirar, rebote, volta pro São Paulo, Luca coloca na grande área, mergulha de cabeça, Ignácio pra tirar, voltou ainda para o tricolor, Alisson coloca na grande área, bateu no jogador do tricolor carioca, voltou com Rigoni, tenta a finta, bem René na bola, Soberano pra tirar, mas briga por ela, Alisson bateu pro gol, queimou em cima da zaga, o São Paulo pressionando a marcação, vai ficar com ela novamente aqui pelo setor esquerdo do campo, desce no terreno, ajeita essa bola pelo lado esquerdo do campo, vai chegar, Luiz Gustavo pra cruzar, não é a dele, devolve a bola pelo lado esquerdo do campo, Luca por lá, atenção, rolou a bola pra trás, Alisson dá a bola de presente no cruzamento. Presentaço que o Fluminense agradece e desce para o contra-ataque. John Kennedy vai dominar. Forte demais para ele. Na ponta esquerda não pegou, seria mais um contra-golpe de manual pro Flusão, hein, bebê? É, e o passe do Martinelli, né, foi um pouquinho forte, como você disse, pro John Kennedy. Poderia ter saído o quarto do Fluminense. Mas que presente deu o Alisson pro jogador da equipe do Flu. O São Paulo não para de dar presente, nem chegou dezembro ainda. 3-0 vence o Flusão. E vem de novo o São Paulo, vem de novo com o Luiz Gustavo, abriu na ponta esquerda, tenta o levantamento, Alisson bate em cima do Samuel Xavier, é novamente escanteio para o São Paulo, vai melhorando o São Paulo, mas o placar é todo no Flu, 3-0, a Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, salsicha Seara, sabor e versatilidade para o dia a dia, ou para ocasiões especiais, encontre no Iga Atacado, em Campinas, Santa Bárbara e Sorocaba. Rigoni para cobrança, o argentino preparado agora do lado de cá, partiu pé da direita, levantou, subiu de cabeça para afastar Ignácio, São Paulo na grande área, de novo essa bola, escapuliu o time do Fluminense, tirou dali, Lúcio pega a bola, sobrou John Kennedy, de calcanhar para Lúcio, vem no campo de ataque, Canóbio passou no comando, tem opção também pela ponta esquerda, rolou, é para fazer o gol, bateu Cerda, defendeu Yang. O Fluminense perde mais um gol, Beretta. É, e mais uma jogada em que chegavam 3 jogadores do Fluminense, só 2 do São Paulo. Teve a oportunidade o Serna, mas bateu no goleiro, que só teve o trabalho de colocar o braço um pouquinho pro lado esquerdo, nem se esticou tanto. Perde mais um gol Serna e mais um gol Fluminense, que tá vencendo por 3-0 São Paulo. Cuidar bem do seu dinheiro é o primeiro passo para alcançar tudo o que você sonha. Para o Sicredi, você e seu dinheiro são mais do que números, é confiança, segurança e oportunidade. Conta com o Sicredi. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 20 minutos no eletrônico do Elton, você confere comigo, 20, segundo tempo. Maracanã, que hoje é tricolor, é vermelho, verde e branco. 3 para o Fluminense, 0 para o São Paulo, Edu. Amanhã, 19 horas, em Caxias, Juventude Bahia do Rogério Ceni. O Bahia não vence há 8 jogos fora de casa. A última vitória fora do Bahia foi na Neoquímica, dia 16 de agosto. Bahia venceu o Corinthians por 2-1. Roger. Pois não, Bruno Beretta. E saiu a primeira rodada do Paulistão, hein? Definida. Opa. Definida. Vou passar o jogo do São Paulo para quem está nos acompanhando. Tá marcando aqui domingo, né? A data base, 11 de janeiro. Mirassol em São Paulo, lá em Mirassol. Nossa.
Já pro torcedor do São Paulo colocar as barbas de molho, né? Vou passar dos times de Campinas. Vamos lá. Corinthians e Ponte Preta na Arena Corinthians. Rapaz, hein? Guarani e Primavera no Brinco de Ouro. Vou passar o restante, aproveitar também. Vamos lá. Que o jogo tá meio parado aí. Português e Palmeiras. Português e Palmeiras, clássico, hein? Clássico. Assim como Primavera e Guarani aqui no Brinco, né? Exatamente. Um clássico regional aqui da RMC. É, o Primavera subindo pela primeira vez. O São Bernardo recebendo o Capivariano. Noroeste recebendo o Red Bull Bragantino. O Santos recebendo o Novo Horizontino. E o Velo Clube recebendo o Botafogo de Ribeirão Preto. Rádio Bandeirantes batendo de primeira para você. A primeira rodada do Paulistão já foi divulgada pela Federação Paulista de Futebol. E vem o São Paulo. Marcos Antônio, a bola é devolvida atrás para o Ferrarese. Ele rola lateralmente a bola na reservisória do gramado para a presença do Rafael Tolói. Soltou pelo setor esquerdo com Alan Franco. Alan Franco meteu na ponta esquerda para Nicolas. Nicolas, ele vai fazer o passe de novo para Alan Franco. Devolve pelo lado esquerdo do campo com o Luca. Luca protegeu, voltou lá atrás para a equipe do São Paulo, dominando 21 do São Paulo é o paraguaio Bobadilha. Soltou no campo defensivo lá para a equipe do São Paulo com Ferrarese. Todo o São Paulo, com exceção do Yang, já está no campo de ataque. Bola chegou na ponta direita. O Rigoni levantou essa bola, ponta direita. Alisson levantou, afasta a zaga do Fluminense. Rebote, voltou. Bobadilha de cabeça, ajeitou na ponta. Para ninguém do São Paulo, tranquilo para o goleiro Fábio. 22,5 já estamos na segunda metade do segundo tempo, portanto, no último quarto de partida. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. 3-0 Fluminense, que tem a bola no campo defensivo. 174 likes, obrigado. Mais de 300 pessoas na live do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas e milhares espalhadas por todo o interior no FM 85,7. Em São Paulo, Marcos Antônio meteu na ponta esquerda, Lucas chegou, linha de fundo, trava com ele, Canóbio, um guerreiro esse cabeludo do Fluminense. É novo escanteio pro São Paulo no segundo tempo, Beretta. E que baita vontade do Canóbio, como se fosse um zagueiro, travando, vibrando bastante, jogador da equipe do Fluminense. É por isso que o Flu tá vencendo o jogo, né? Escanteio lado esquerdo, São Paulo na bola. Rigoni pra cobrança, Tolói tá na área. Na área também, Ferrarese, Alan Franco, partiu Rigoni pra bola, levantou no primeiro pau pra tirar a zaga do Fluminense. Rebote, volta para o São Paulo, Luca perdeu pro Lúcio, vem pra cima Lúcio, nossa, drible da vaca em cima do Luca, que passe lindo, que jogada, bola na ponta direita, atenção, Canóbio já meteu na ponta, chegou Cerda, rolou na boca do gol, John Kennedy, driblou, vai fazer o golaço, bateu, que golaço, e que golaço do Fluminense, que golaço do Fluminense. Que golaço do Fluminense! Gol do Flusão! É de encher os olhos! Que lindo! Que lindo! Lindo demais o gol de John Kennedy. Na marca de 24 minutos, John Kennedy. Ele não perdoa. John Kennedy marca. Humilhação para o São Paulo. Consagração do Fluminense. Num gol que lembrou pelada. É que é o que o São Paulo hoje em dia é um time de pelada. O Fluminense não quer nem saber. Aplicou um play no futebol arte. Botou o São Paulo na roda. 4 dribles humilhantes no Maracanã. Para fazer, na minha opinião, o gol mais bonito do Campeonato Brasileiro até aqui. Fatal, letal o Fluminense. 4-0 para cima do São Paulo. O que vale é o detalhe, conta aí, Breno Beretta. Olha os 2 dribles da origem da jogada pelo lado direito que o Luca tomou, foram absolutamente ridículos para ele.
porque o jogador do Fluminense deixou ele sem pai nem mãe. E depois, o que fez o atacante da equipe do Fluminense, o John Kennedy, hein? Ele limpou 2 jogadores do São Paulo, um deles inclusive o Alisson, que entrou agora há pouco no segundo tempo e parece que está cansado já, ficou apenas olhando. Um jogador do São Paulo olha para o outro e que golaço, que frieza do John Kennedy, tirando a nhaca do corpo, a urucubaca do corpo, marcando o 4º gol do São Paulo. Ele chutou rasteiro no cantinho esquerdo do Yang, que nada pôde fazer. Um jogão do Fluminense do Maracanã. É pro torcedor sair e pagar o ingresso novamente. Fluminense 4, São Paulo 0 fora o baile. E agora o Canóbio tomou cartão amarelo, tem alteração no São Paulo, Bobadilha saiu, já eu confirmo quem entrou. Uma entrada mais forte do Canóbio, cartão para ele, falta para o São Paulo. Aqui na ponta esquerda, levantamento, acontece, a zaga do Fluminense tira, Canóbio quem tirou, já rolou com o Lute, vai pintar o quinto, quer ver? Já rolou para John Kennedy, veio o Fluminense, meteu para Canóbio, ele vai entrar na área, ninguém para, ele vai, é fácil fazer gol, rolou o Lúcio, e aí fechou o compasso, o jogador do São Paulo falou, aqui não passa não, mas quase passou, vai ser mais, hein, senhoras e senhores? Que vergonha essa do tricampeão mundial, hein, bebê? É uma vergonha, realmente uma vergonha o que o São Paulo está passando desde o início do primeiro tempo. E foi o Lúcio quem deu aqueles 2 dribles no Luca. O Luca está procurando o Lúcio até agora, no lado direito do campo de defesa da equipe do Fluminense. E a alteração que foi na equipe do São Paulo, ó, saiu Bobadilha, jogador do São Paulo. Já eu confirmo quem que entrou no tricolor, viu, Roger? CH, 28 minutos. Que é isso, hein? Que golaço foi esse, CH? Entrou 43, Breno, no São Paulo. Obrigado, CH. Acho que é o Negrete ou Negrete, coisa parecida. Vai mudar nada. É Negruti. Absolutamente nada. Negruti. Isso, Negruti. Grande Negruti. Boa sorte a ele, né? Tá no começo da carreira, que ele tenha muita sorte. Mas o São Paulo tá entregue, né, gente? Tá tocando a bola de um lado para outro para parar de passar vergonha. O time melhorou para o segundo tempo, mas o Fluminense está numa noite muito inspirada, né? Esse contra-ataque puxado sempre pelo Canóbio é um negócio muito sério. O Fluminense está armado para jogar desse jeito. E foram 3 oportunidades fora do primeiro tempo de contra-ataque para ampliar. Então é incontestável o resultado. Eu concordo com vocês, com os meus companheiros aí. O São Paulo está passando vergonha no Maracanã. Ronaldo acompanhando a gente em Curitiba. Sítio cercado, ótima transmissão. Um abraço para vocês aí do Paraná. Ronaldo Ribeiro, um abraço para você. José Carlos, oi, boa noite para vocês da Band. Breno Beretta e Roger, Flu 4-0 São Paulo. Pergunta, o Vasco pode ser campeão da Copa do Brasil? Tá perguntando se o Vasco pode ser campeão da Copa do Brasil. Vai pegar esse Fluminense aí, né? Poder pode, porque é um clássico, né? Tudo pode acontecer. O Vasco vinha jogando bem, parou de jogar bem, o Fluminense começou a jogar bem. Mas vai ser difícil. Aliás, Roger, passando uma informação importante, né? São Paulo ainda vai jogar com o Internacional na próxima rodada, no dia 3, e depois pega o Vitória fora de casa. Esse último jogo seria no Morumbi. Deram a desculpa que o gramado do Morumbi, que recebeu shows, não está muito bom. E daí o que vai acontecer? Jogo na Vila Belmiro, mas sabe qual que é o real motivo? Diretoria do São Paulo com medo de ser criticada, como verdade. Vem sendo criticada no Morumbi, com razão, pela torcida do São Paulo. Medrosa, a diretoria do São Paulo tira o jogo do Morumbi com medo de vaias. E principalmente o presidente Júlio Casares, que é o principal culpado por essa situação. E agora a torcida do Fluminense gritando em coro no Maracanã: ô Lelê, ô Lalá, o Ganso vem aí e o bicho vai pegar. Já Ganso no Fluminense. Pra quem tá em casa imaginou que fosse um gol, né? Que o narrador perdeu, não. Ganso saiu do processo de aquecimento, a torcida explodiu quando o seu ídolo vai entrar em campo já. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca.
30 minutos. Segundo tempo. 1, 2, 3, 4, Fluminense 0 para o São Paulo, Edu. Olha, bem dito aí pelo Breno Beretta, saiu a primeira rodada do Paulistão. Rapidamente aqui, vai começar 11 de janeiro. Vai nessa aí, o Rogério, vai nessa. Atenção, Lúcio, mais um contragolpe. Derrubado o Arthur da vantagem, lançamento para Canóbio, ponta direita, pintou o quinto, entrou sozinho, essa fazer, bateu, é gol! Gol! Do Fluminense! Pra festa ficar mais bonita! Canóbio de novo ele! O uruguaio marca de novo. Contragolpe é sempre fatal demais. 4 respeito além da vantagem. O lançamento acontece, ele vem livre. O São Paulo com 3 zagueiros não marca. Ele entra na área de perna direita, bate na saída de Yang. Canóbio 17. Ele não perdoa. Canóbio é fatal, é letal, ele marca. Canóbio é o tal, o melhor em campo disparado. Canóbio, segundo dele, o quinto do Fluminense. Na marca de 31, eu disse, cabia mais. E vou dizer de novo, vai ser homérica a goleada do Fluminense. Vai ampliar, não tem jeito. Fluminense 5, São Paulo 0, o que vale é o detalhe, conta aí, bebê! O detalhe pro passe do Nonato, de perna esquerda, no círculo central do gramado. Foi na ponta direita, pro Canóbio, que teve velocidade, teve pulmão, tava lá atrás, defendendo, foi lá na frente, atacando, só escolheu o canto. Agora ele teve tranquilidade, escolheu o canto direito do goleiro do São Paulo, Yang, jovem, que nada pôde fazer, estufou as redes, fez o segundo dele no jogo e o quinto do Fluminense. Agora, Fluminense tem 5, 1, 2, 3, 4, 5. O São Paulo tem 0, não tem nada. Roger Williams. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. O hambúrguer Texas Seara é feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. Encontro do Iga Atacado em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Paulinho vem aí no São Paulo, no lugar do Luca, hein, bebê? É Paulinho entrando no lugar do Luca. Deixa eu pegar o número do Paulinho aqui, é 39. Entrando no lugar do Luca, que tá perdido até agora, né? Depois daquele drible do Lúcio. E o Lúcio também saiu, porque foram 2 alterações. Isso. Entraram no Fluminense. Tanto o Ganso quanto o Soteldo. Ganso e Soteldo entraram no Fluminense. Eu só não peguei quem saiu. Você tem aí fácil? Saiu Canóbio e saiu Lúcio. Saíram Canóbio e Lúcio. Canóbio e Lúcio para as entradas do Ganso, camisa número 10. E o Soteldo, camisa número 7. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos, harmoniosamente equilibrados, mais praticidade, o máximo sabor para suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis, acesse aí aromadeservas.com.br. 34, Carlos Henrique, o bate pesado, comentarista forte da Rádio Bandeirantes Campinas, e o jogo 5-0 Flu. Definido, né? O Fluminense no início do segundo tempo administrou, né, proporcionou o São Paulo sonhar com alguma coisa diferente no segundo tempo, mas de novo o contra-ataque do Fluminense nessa partida foi mortal. Canóbio, sem dúvida alguma, é o craque do... E vem Flu, bola sobrou na área, John Kennedy vai pintar o sexto, bateu fora! Bola pingou, ele encheu a cara da bola, ela passou sobre o gol, hein, bebê? É, que grande oportunidade teve o Fluminense de fazer o sexto. O John Kennedy, que tinha feito dele agora há pouco, pegou muito embaixo da bola. E a bola se perdeu pela linha de fundo. 5-0 para a equipe do Fluminense sobre o São Paulo. Um baile no Maracanã. Alô, Geraldo Strozzi, um abraço para você. É torcedor do Palmeiras, 184 likes. Vamos chegar a 200. Deixa o like aí, é o joia que eu quero.
pra gente bater 200 likes, uma meta legal da Rádio Bandeirantes Campinas, trabalhando legalzinho pra você no jogo de hoje, hein, bebê? Exatamente, eu quero like, dedo no like também. Quem não tá inscrito no canal, se inscreva aí no canal da Rádio Bandeirantes. Estamos chegando aos 60 mil inscritos. Já tem torcedor do São Paulo indo embora. Aliás, o que passa pela cabeça do torcedor do São Paulo agora, que está nos ouvindo na Bandeirantes, está acompanhando o jogo no Maracanã, em casa? Olha, os maiores treinadores que já passaram pelo São Paulo, e você pode falar bem disso, Roger, Tele Santana, Vicente Feola, Muricy Ramalho, Carlos Alberto Silva, e você ter hoje Hernan Crespo, medroso. Nem em time pequeno ele poderia fazer o que ele está fazendo. Perdendo de 5-0, estava perdendo de 3, colocar um zagueiro a mais. Contrato até o final de 2026 e ganha junto com a comissão mais de R$1 milhão. Tá aí a administração do senhor Júlio Casares. O São Paulo tá todo errado, cara. O São Paulo criou no Brasil um departamento chamado Refis. São Paulo era sinônimo de fisiologia, era sinônimo de departamento médico com José Sanches. Hoje, o São Paulo estraga os jogadores. Hoje o Refis virou um SUS. É isso aí. O São Paulo não aplica treinamento, o São Paulo treina errado, dá carga errada, tudo desregulado. São Paulo tá com um time inteiro, 2 times praticamente, ou operado, ou estrupiado, ou lesionado. Até gente com bronquite tem no São Paulo. É impressionante, tá tudo errado, da esfera da cadeira máxima de presidente até embaixo no time profissional, na fisiologia do São Paulo. E o reflexo é isso, 5-0 e vem mais. John Kennedy escora essa bola para Samuel Xavier, tirou a zaga do São Paulo. Agora o tricolor fica sem opções para sair para o jogo. Alisson pega a bola, rola a bola pelo setor esquerdo do campo. Tenta vir para o campo de ataque. Paulinho está esperando pela ponta esquerda. O passe acontece de forma errada. Recuperação da equipe do Fluminense. Black Friday Desktop, planos de 600 MB, 1 GB a partir de R$ 99,99. 2 meses de cortesia de HBO Max para você. Curta os melhores clássicos da TV e sucessos da telona. Desktop sempre ao seu lado. Domina René pela equipe do Fluminense. Rola essa bola lá pelo lado esquerdo do campo. O time do Fluminense vem com Freitas. Freitas toca essa bola para Soteldo. Baixotinho, Soteldo faz o break. Devolve atrás para Freitas. Perdeu o compasso da bola, foi atrás para a recuperação. Não havia ninguém no São Paulo. Rolou de lado para Inácio. Ignácio domina aqui no grande ciclo. Mete a bola para Samuel Xavier. Troca passes a equipe de Luiz Beldia. O São Paulo reencontrando o seu ex-treinador sobre o comando de Hernan Crespo. E vai recebendo uma sova de 5-0. E no primeiro turno, deu São Paulo, cara. Foi 3-1 para o São Paulo, dia 27 de julho. E aquele São Paulo para esse não é nem um pouco parecido. O árbitro manda o time do Fluminense jogar. Havia um pedido de VAR. Vamos ver se o árbitro vai para o VAR. Vai não, mandou a bola seguir. Paulo Henrique, Ganso com a dominada. Entrega curtinho, passa atrás para a presença do Nonato. Voltou com Ganso. Ponta direita, Ganso. O interminável Ganso vai para cima. Tá jogando. Da dupla fantástica Neymar e Ganso. E a expectativa é que o Neymar joga amanhã, mesmo lesionado. Vai para o sacrifício para evitar o rebaixamento do Santos. Rola essa bola. O Martinelli com o René. Botou no comando para Soteldo. Bola forte demais. Vai para fora. Tiro de meta para bater o Young. 39, reta final do jogo. Logo os materiais elétricos. As melhores marcas do setor. Agilidade na entrega. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Ligue 19-3273-3760 em Campinas. Boa noite, meus amigos. Alguém teria uma camisa do São Paulo para fazer uma doação? Paulo Roberto, você teria, bebê? Tá pedindo uma camisa do São Paulo de doação. Eu não tenho. Eu coleciono camisas, mas do São Paulo eu não tenho, infelizmente. Fluminense precisava só de um empate para garantir vaga na Conmebol Libertadores 2026. Tá ganhando, já tá na Libertadores América. E a última derrota do Fluminense, sabe quando foi, bebê? Quando foi? Dia 2 de novembro. Ceará 2, Fluminense 0. Foi justamente no dia em que o São Paulo conquistou a última vitória como visitante, 2-0 sobre o Vasco da Gama, nessa mesma cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. E a última vitória do São Paulo sobre o Fluminense no Maracanã foi em 2020, meu camarada. 2020. Pode botar mais um ano no tabu aí. São Paulo não ganha do Fluminense no Maracanã desde 2020.
E vai aumentando, 40 minutos e vem Soteldo, vem Fluminense na ponta esquerda, chegou, linha de fundo, rolou pra trás, vai pintar o sexto, tira de cabeça, afasta ali o zagueiro, olha, eu vi o 6-0 pintando, hein, bebê? E tá com vontade, né? O Soteldo entrou com vontade, o Ganso cadenciando o jogo, cabe mais, quem sabe agora. E vem Ganso, ponta esquerda, rolou, Soteldo entrou livre na área, vai pintar mais um, rolou pra trás, o toque é gol! Serna! Gol! Do Fluminense! Kevin Serna, o colombiano! Camisa 90, ele não perdoa! Serna marca o sexto gol do Flu. Histórica goleada do Flu sobre o São Paulo no Maracanã. Faz explodir o torcedor tricolor carioca no Maracanã, em todo o planeta, ouvindo a Rádio Bandeirantes na marca de 41. O Ganso é como um vinho, cada vez melhor. Cada vez melhor. Ele dá um passe espetacular e contra Soteldo. Ele vai para infiltração sem marcação, é verdade. Ele dá uma assistência absurda para Serna, que contra os péssimos zagueiros do São Paulo não tem dificuldade para enfiar o pé e vencer esse fraco goleiro Yang. Bola pro fundo do gol do São Paulo. Fluminense arrasador, fatal, letal o Fluminense. 6-0 no São Paulo, Brano Beretta. E o detalhe é que esses dois jogadores entraram com muita vontade. O Soteldo corre muito e o Ganso não precisa nem correr. E a bola passou pelo pé dos dois antes de chegar às redes. O Serna teve muita tranquilidade. Que passe açucarado do Soteldo. Ele livre na entrada da pequena área. E antes disso, o Rafael Tolói caiu como se fosse um ex-jogador em atividade. Parecia pelada de fim de semana. Vira 3 e acaba 6. Agora Fluminense 6, São Paulo 0. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Agradecer essa audiência maravilhosa da Rádio Bandeirantes Campinas. Às 10 da noite, mais 18 minutos. Nós passamos de 202 likes. 202 likes, muito obrigado. E aí, CH, 6-0. Que humilhação, 3 vira, 6 acaba, hein, CH? Se é que vai ser sua vez. Uma derrota desse tamanho pode provocar mudanças no São Paulo, viu? Porque não é só o 6-0, né, Roger? É a maneira que o São Paulo está se comportando. Eu sei que tem muitos desfalques, mas a diferença técnica... O Fluminense é um time bem treinado, mas para 6-0, o São Paulo colaborou demais, está passando vergonha. Eu lamento muito falar isso, mas não dá para discutir nem o placar, nem o jogo, nem a vitória. Nenhum aspecto dentro do jogo favoreceu o São Paulo. É uma pena. Vou repetir o que disse 3 vezes aqui já. O São Paulo está passando vergonha no Maracanã. São Paulo que recebe o Inter quarta-feira às 8 horas da noite. 8 horas da noite da próxima quarta-feira, o São Paulo contra o Inter como mandante. Fluminense, terça-feira, visita o Grêmio às 21h30. Os dois tricolores hoje enfrentando a dupla Grenal na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Nonato vem com o ar dominado. Fluminense, você tá pensando que tira o pé? Fluminense quer mais. Samuel Xavier entrega essa bola aqui no setor direito com Martinelli. Serve atrás ao zagueiro. Ignacio volta com Martinelli. Já rompe a demarcatória do campo e vem pra cima. Deixa a bola de lado para a presença do Serna, que fez o 6º gol. Aliás, o 5º gol. Ele de novo. Linda finta. Rolou Martinelli. Entrou na área. Pintou o 7º. Rolou pra trás. Passou do João Kennedy. Olha o Flu quase fazendo 7-0. Não acredito, o Arthur vai terminar o jogo. Aponta ao centro do campo e termina o jogo com 45. Até o paranaense Lucas Paulo Torezin não deu um segundo a mais, percebendo a humilhação do Fluminense para cima do São Paulo. 6-0 para o Fluminense, que jogou muito. E esse São Paulo que precisa mudar muito.
em todas as suas esferas para não se apequenar ainda mais e não passar vergonha sucumbindo a Novo Horizontino, a Bragantino. Times que estão luzindo aí no futebol de São Paulo. 6-0 fora o baile, terminou o jogo, hein, bebê? Terminou o jogo e é claro que o árbitro não deu mais, porque estava vendo que além, é claro, do São Paulo não poder fazer nada, ia sair o próximo, né? E o árbitro terminou. Muita festa dos jogadores no gramado, jogadores do Fluminense se cumprimentando, fazendo bastante festa, porque o Fluminense está cada vez mais próximo da Libertadores da América. E o São Paulo, nessa situação, vai ficar muito difícil. Inclusive da própria permanência do treinador, que tem contrato, o Hernan Crespo, até o final do ano que vem. Fim de papo no Maracanã. Fluminense 6. São Paulo 0. E o que deve estar passando pela cabeça do Renato Gaúcho, que pra mim largou bestamente esse Fluminense, hein, Roger? Ele ajeitou a casa para o Zubeldia, para consagrar o Zubeldia. Edu, você passa a régua por aí, para mandarmos para a rede, acompanhar todo o apito final em rede com a Bandeirantes, nossa matriz de São Paulo. Um abraço, até a próxima, Edu! Belo trabalho, bom descanso, bom retorno americano, hein? Breno, um abraço para você, Breno. Valeu, um grande abraço a todos e até a próxima, Edu. Parabéns, você trouxe a informação, a rodada do Paulistão, primeira rodada é 11 de janeiro, Breno Beretta informando. Primeira rodada, Corinthians e Ponte, Noroeste e Bragantino, Guarani e Primavera, Mirassol e São Paulo, Português e Palmeiras, Santos e Novo Horizontino, São Bernardo e Capivariano, Velo Clube e Botafogo. Essa é a primeira rodada. O derby acontece no dia 1º de fevereiro e será no Brinco. Oi, CH, Fluminense 6, São Paulo 0. Jogo fácil de comentar, porque só um time jogou, né? Foi o Fluminense, melhor no primeiro tempo, melhor no segundo tempo, um time muito bem treinado, e o Zubeldia deu o recado para a diretoria do São Paulo, tá vendo? Vocês me mandaram embora, tá aí o castigo, 6-0. E ficou pouco, Edu. O desastre poderia ter sido maior, acreditem. Foi 6-0 e poderia ter sido pior. Fluminense absoluto no jogo, Edu. Um grande abraço, uma ótima noite, até amanhã, CH. Para você também, um grande abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser. Se Deus quiser. Gente, muito obrigado no YouTube, bombando aí, mais de 450 nos assistindo nesse momento, quase 60 mil inscritos, muito obrigado mesmo. Um abraço aqui ao Gil Kleber, ao Elton Grimaldi, ao Lucas Pessoa, nossa equipe técnica, e São Paulino, hein? Gil Kleber, o São Paulino. Ó o goleiro do São Paulo, hein? Forever Young. Meu Deus do céu. Seja o que Deus quiser. Ó, Alphaville aí. Quem te viu, quem te vê em São Paulo. Você também, FM 85,7. Muito obrigado. Seguimos em Rede Nacional. Vem Paulo Vale e o apito final. Um grande abraço e até a próxima. Jornada Esportiva. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Black Friday Desktop, planos a partir de R$ 99,00 com HBO Max de cortesia. Futebol é com a Bandeirantes, vai, 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 futebol. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$ 30,00 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes.
Já é Black Friday na Desktop. Planos de 600 MB a 1 GB a partir de R$ 99,99. Com presente especial. Assine e ganhe 2 meses de cortesia de HBO Max para curtir transmissões ao vivo da Champions League e sucessos do cinema como Superman. Desktop é bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Aqui no Sicredi, a gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda de você. A gente usa inteligência artificial, mas não abre mão da gentileza natural. Por isso, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento humano sempre próximo, seja em nossas milhares de agências ou pelos canais oficiais como WhatsApp, aplicativo ou site. Fale com nossos gerentes e abra sua conta. Sicredi é ter com quem contar. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Canhão no centro do gol, de perna direita, pênalti pra não brincar, pênalti pra não perder, pênalti pra converter. Canóbio toma pouca distância, 3 passos pra bola de perna direita, no canto superior, um pouquinho puxado pra direita do Yang. Uma pancada no centro do gol, dá na cara da bola, aquele abraço, Yang tá no gol. Na marca dos 7 minutos jogados do primeiro tempo, pro torcedor do Tricolor das Laranjeiras pulsar, estremecer e vibrar. Aberto o placar do estádio do Maracanã. Canóbio, uma pancada no pênalti, não perdeu. Fluminense 1, São Paulo 0, Everton. Inicialmente quem tinha pegado a bola para bater era Samuel Xavier. Canóbio pediu, ganhou a bola de presente, pé na direita e um chutaço entre o meio do gol e o lado direito, no alto. Sem chances para o goleiro do São Paulo, para o Yang, que cai para o canto esquerdo. O Tricolor das Laranjeiras é quem abre o placar no Maracanã. Agora 1-0 Fluminense. Errou agora Pablo Maia, secou central, Everaldo dominou, cruza a fronteira, abre a jogada na ponta direita, boa chance para o Flu. Canóbio dominou, linha de fundo, entrada da grande área, chegou Samuel Xavier, cruzou Everaldo, tocou de cabeça o rebote. Martinelli. Gol! Fluminense!
Fluminense. Martinelli amplia o placar para o Fluminense na saída errada do São Paulo. A falha individual. Canóbio pela ponta direita, solta na linha de fundo. Samuel Xavier chega no carrinho, cruza. Everaldo testa de cabeça, explode no Ferrarese. Ela se oferece nos pés de Martinelli. Nos pés de Martinelli, com o aberto, o goleiro no chão, aquele abraço, Yang tá no gol, de perna esquerda, bota no ângulo superior direito do goleiro do São Paulo. Na marca dos 16 minutos jogados do primeiro tempo, amplia o Fluminense para esse tricolor carioca pulsar, estremecer e vibrar. Martinelli bota o segundo do Flu no placar, 2 para o Fluminense, 0 para o São Paulo, Everton. E com um sinal de atenção no tricolor paulista, a jogada começa. Você ganha a bola pela ponta esquerda, parte em velocidade. Serna na entrada da grande área. Serna soltou o bolão para Nonato. Nonato, linha de fundo, escapou, vai pintar o terceiro gol. Gol! O São Paulo perde a bola no campo de ataque na ponta direita. O Fluminense numa noite inspirada, numa noite mortal, numa noite fatal. Parte na ponta esquerda, Serna, entrada da grande área, na canhota, passou, enxergou, Nonato pediu, ele dá um tapa por baixo da bola, escapa do Ferrarese, ganha a linha de fundo, Yang sai como se fosse um goleiro de handball, ele chapa a bola, entre as pernas do goleiro Yang. Na quina da ponta esquerda, recebeu Serna, balão de Canóbio pra Serna, vai matar o jogo. Serna pedalou, balançou, soltou, John Kennedy escapou, bateu no gol. Golaço! Gol! Fluminense! Jogando na meia direita no campo de defesa, Lúcio Acosta, valente brigador, ganhou, soltou para Canóbio, ele vem de trás, cruza a fronteira, meia direita, ergue a cabeça, tá jogando demais, abre a jogada, meio esquerda, Serna, entrada da grande área, não é a noite de chutar, né, Serna? Ele solta, entrada da grande área, John Kennedy de trás como uma flecha, mergulha por dentro de 2 jogadores, por dentro de 2 zagueiros, escapa da marcação, invade a grande área, puxa para a perna esquerda, clareou, bate no canto inferior esquerdo de Yang. Na marca dos 25 minutos jogados. Demorou para soltar a bola, vem o Fluminense. Lançado Canóbio, ponta direita, invadiu a grande área, vai fazer o quinto, Canóbio! Fluminense! Canóbio! Na descida do Flusão, lançamento de trás do meio de campo, que bola do René, ponta direita, Canóbio, um toque na bola, para ajeitar e botar a bola dentro da grande área, uma vez erguendo a cabeça, para olhar o posicionamento do goleiro, um tapinha na bola, para botar no canto inferior direito da meta do Yang, aquele abraço, tá no gol, René para Canóbio, Canóbio pro gol, na bochecha do lado direito da rede, onde se encontra a rede e a trave, no cantinho, Canóbio marca o segundo gol dele nesta noite, marca o quinto gol do Fluminense. Para com isso, Flusão! Ferrarese tira, muita gente, tô vendo aqui a live, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, muita gente nervosa, que mal demais o São Paulo, e vem Flu, Soteldo soltou 300 na bola!
domina pela ponta esquerda, frente, linha de fundo para Soteldo, linha de fundo, o baixinho ergue a cabeça, 3 dedos da bola no estilo, no talento, na entrada da pequena área de trás. Kevin Serra, eu quero meu ingresso, eu quero participar da festa, eu quero a bola no gol, recebe a bola, gol aberto, chapa pro dentro do gol, na marca dos 42 minutos jogados do segundo tempo. Atenção, a goleada histórica do Fluminense, aquele abraço, Yang tá no gol, Serna, Kevin Serna faz desabar o Maraca. Fluminense 6, São Paulo 0, Everton. Ó, é o seguinte, como disse o Martelli aí, Fluminense 6, São Paulo 0. Antes de mais nada, créditos à Rede Globo, ao Sport TV, e vamos ouvir o que disse Luiz Gustavo na saída de campo no calor do momento, depois de Fluminense 6, São Paulo 0. Luiz, o que dizer para a torcida do São Paulo depois de uma noite como a de hoje? E eu também queria que você dissesse o que você falou com os jogadores naquele momento no primeiro tempo, que você chamou o grupo a se reunir depois do terceiro gol do Fluminense. O que falar para o São Paulino hoje? Cara, eu sou um cara que, desde quando eu nasci, eu aprendi a ser honesto. Nada é por acaso. O dia de hoje não foi por acaso. São Paulo é uma instituição que eu aprendi a amar, que eu aprendi a respeitar. Mas, infelizmente, a gente tem que começar a falar a verdade. As pessoas que têm que vir começar a assumir algumas situações que nós estamos aqui fora botando a cara, a culpa é nossa. Nós, jogadores, que fizemos a merda que fizemos hoje, desculpa a palavra, mas eu acho que esse clube é um clube muito grande. Um clube que merece, de uma vez por todas, começar a ter uma direção, um plano claro. O que queremos do início ao fim de uma temporada, do que queremos como pessoas aqui nesse clube. Eu não sei o que eu vou fazer na minha vida ano passado, pouco me importa, mas eu vou sair de cabeça erguida. E cabeça erguida para mim é ser honesto e sincero. Pedimos desculpa pela torcida, por todos, mas uma coisa é certa. Tá na hora do São Paulo começar a colocar as caras quem tem que colocar, assumir responsabilidades. Todo mundo tem responsabilidade. Assumir de cima para baixo para que esse clube possa realmente voltar a ser alguma coisa grande no futebol. Você acha que isso tem um problema que vem de cima da parte da diretoria, a parte das lesões? O que explica isso? Cara, eu aprendi na minha vida, quando eu erro, eu venho aqui, falo, peço desculpa, reflito o que eu tenho que fazer e melhoro. Tem coisas, como eu disse, eu cheguei no clube faz 2 anos, mas tem pessoas lá que vivem muito mais tempo que eu, que estão vivendo a mesma situação, e não dá mais. Acabou. Eu sou uma pessoa que vivo para melhorar, para evoluir. E espero que esse clube, como eu disse, é um clube apaixonante, um clube gigante, muito maior do que qualquer um que está aqui. Mas precisa realmente que as pessoas botem os pingos nos is para que isso aqui continue a evoluir como todos esperam. Muito obrigado ao Luiz Gustavo. Bom, créditos de novo, Sport TV, Rede Globo, repórter Léo Lepre, saída do campo do Luiz Gustavo. Pretzel, para quem foi o recado de Luiz Gustavo? Casares, Belmonte, Rui Costa, Muricy Ramalho, também, evidente que é para todo mundo. Como é que é o assessor do Belmonte? Já que ninguém sabe quem é, o Nelson, é isso? O Chapecó, né? Não, o Chapecó é o Fernando Bracari, isso, né? O outro é o Nelson, né? Esse é o Nelson, ninguém sabe, é amigo do Belmonte. Certo? O recado para esses 6 caras aí. 6 caras. Hoje o São Paulo foi empacotado hoje. Tem mais 2 jogos. Tem um jogo contra o Inter na próxima quarta-feira na Vila Belmiro, que passa a ser um jogo de risco, não sei se tu concorda. Não sei se tu concorda, porque quem vai né, só vão os corneteiros. Jogo na Vila, 8 da noite numa quarta-feira. Quantas pessoas teremos, ô PDV, depois de 6-0 aí? Eu acho que 2.000 pessoas. 2.000 pessoas. Só vão, sabe? E aí tem que ver se o Casares vai, tem que ver se o Belmonte... Porque Casares e Belmonte, PDV, não estavam lá. O Luiz Gustavo falou também, né? Os caras têm que mostrar, cara. Os caras não foram no jogo, cara. O presidente e o homem do futebol, os caras largaram. Largaram. Só estão pensando na eleição do ano que vem. Largaram. Não se brinca com futebol, hein? A entrevista da semana passada do Rui Costa também foi patética. Patética. O Muricy já alertou também que não tem dinheiro. Que o ano que vem pode ser pior que esse ano.
Só pra lembrar que o maior pavor da torcida do São Paulo é lutar pra não cair. Esse é o maior pavor. O Crespo conseguiu fazer milagre de manter o São Paulo na primeira divisão. Ponto. Hoje eu não absolvo ele. Tô falando do jogo de hoje. Ele foi tão culpado quanto os dirigentes, pela escalação que ele colocou em campo. Aí alguns estão falando, tu queria que ele colocasse quem? Nós escalamos o time aqui. Nós escalamos. Ele poderia ter começado com Yang, Cedric, Ferrarese, Franco e Patrick. Eu não gosto do Patrick, sim. Aí improvisou o menino, o atacante, e tomou um varinho de bola. O Patrick é da posição, pelo menos, e já jogou no time principal. Aí ele poderia botar os 4 homens no meio. Pablo Maia, Alisson, Bobadilho e Marcos Antônio. E na frente, Tap e Luca. Põe o Luca lá na frente, perto da área. Ele poderia ter começado o jogo assim. Não. Ele começou com o Rigoni, o pior jogador em campo, e deixou o Rigoni até o final. Pra mim, ele deixa o Rigoni até o final pra mostrar de sacanagem. Olha o cara que vocês trouxeram, certo? Pra que eu escale. Pra mim, essa é a impressão e esse é o meu sentimento. Um vexame, um momento muito difícil do São Paulo como clube, mas não há mocinhos aí, viu, meu caro PDV? O conselho, os vitalícios são também cúmplices nessa crise técnica, nessa crise administrativa, financeira, certo? Existe um monte de cúmplices lá. Um monte dos caras que apoiaram a eleição do Casares, a mudança no estatuto, que não deixou de ser um golpezinho, e a reeleição do Casares. E ainda tem mais um ano, hein? Atenção, tem mais um ano de Júlio Casares no comando do São Paulo, certo? E parabéns ao Luiz Gustavo. Um tapa na cara do Casares, do Belmonte, do Rui Costa e de toda a diretoria. Jogador homem, de caráter e profissionalismo. O cara teve tromboembolismo pulmonar, uma doença gravíssima, ficou 7 meses parado, voltou em outubro. Hoje ele não foi bem como todo o time, mas tentou, lutou. Esse cara eu queria no meu time. Só pra deixar claro, meu caro Paulo do Vale. Ô Pretzel, assim, né, pra quem escuta a Rádio Bandeirantes, pra quem escuta o Pretzel, o noticiário do São Paulo, eu acho que não tem muito segredo do diagnóstico do São Paulo, né, Pretzel? Não é um dia que a gente vai abrir o microfone hoje e falar, bom, esse 6-0 vocês não sabem, mas é culpa da diretoria do São Paulo, é culpa da gestão. Porque acho que tá tudo bastante escancarado, né? A própria gestão do São Paulo passa vergonha toda vez que tenta se comunicar com o torcedor e praticamente passa uma realidade que não existe, né? A coletiva do Rui Costa na semana passada, por exemplo, a gente até tinha uma certa esperança, às vezes, de ouvir o Rui Costa e ter uma visão diferente internamente do São Paulo de todas as vezes que o Júlio Casares vai a público e pinta um mundo fantástico que não existe. Aí o executivo que era para dar a realidade foi pior que o presidente. Fala exatamente ou até pior que o presidente. Do que o presidente do São Paulo, né? Porque ele vai renovar com o São Paulo por mais protagonismo agora. No momento que era para ele ser protagonista numa entrevista, ele foi pior que o presidente. Pior que o presidente. Nota 0 pro Rui Costa, 0 pro Belmonte. Bom, pro Casares nem se fala. Se ele tivesse um pingo de São Paulinismo, assim como eu falo do presidente do Inter também, porque para mim os clubes se parecem muito, as duas gestões, e tem mais um ano de gestão das duas. Em Porto Alegre também tem mais, certo? Se ele tivesse um pingo de São Paulinismo, ele renunciaria, iria embora, porque Júlio Casares perdeu toda a credibilidade com a torcida são paulina. Toda a credibilidade, a diretoria também. Tem que limpar todo mundo ano que vem. O Belmonte não vai ficar, né? Porque ele vai apoiar o Vinícius Pinotti. Não vai ficar. Então, ele sabe, a questão política agora, ela ficou maior do que o São Paulo. E o Casares não sai com o Belmonte porque o Belmonte tem 70 votos no conselho. Exatamente. Ou pra ele ou pra quem ele apoiar. É isso aí. E isso define eleição. Define, ele vai apoiar o Pinotti. O Pinotti tem grande chance de ganhar a eleição. Grande chance de ganhar a eleição. Então é o seguinte, o Belmonte sai esse Nelson também. O Chapecó é amigo do Casares, deve ficar. Certo? Mas quem vem? O Rui Costa fica de executivo. O Muricy vai continuar? O Muricy deu uma entrevista pro Capelanes aqui. O cenário que ele pintou... Com o Casares, o Muricy continua. Sabe, com o cenário que ele pintou, não, eu converso com o Crespo todo dia, eu queria ver a conversa dele com o Crespo amanhã, por exemplo. Porque, pessoal, o Crespo tá ganhando um bom salário, o Crespo não é, sabe, não é uma eminência parda, assim, não é um cara incriticável. Hoje ele entendeu mal o jogo, cara. Esse 6-0 também tá muito na conta do treinador, tô falando do jogo específico. Se não fosse o Crespo, vamos deixar claro, o São Paulo não teria feito 48 pontos até agora. Isso é outra coisa. 48 não. Quando ele assumiu, o São Paulo tinha 12. Então ele fez 36 para salvar o time do São Paulo.
certo? Com o hospital, né? Com o hospital que virou São Paulo. Mas no jogo de hoje, especificamente, ele leu mal o jogo, escalou mal e, repito, essa é a minha opinião. Deixou o Rigoni até o fim de sacanagem para dizer para a diretoria, olha o cara que vocês contrataram. Ô Pretzel, vamos lá, a gente tem essa análise do São Paulo como uma questão, obviamente, de clube, né? De um clube doente, que é um fato. Agora a gente tem também diagnósticos do jogo de hoje, que você analisou, e você tem algumas questões a respeito do Crespo hoje. Tá, agora eu te faço duas perguntas. Sendo o Crespo, tá? Você como Crespo hoje, você desistiria, você jogaria a toalha e pediria demissão? E o outro lado, esse lado que você falou muito bem, de diretoria do São Paulo, os caras perdidos, os caras vivem numa realidade que só eles enxergam, ou nem isso, mas eles são, de alguma forma, eles têm uma cara de pau de chegar e mentir na cara dura pro torcedor. Você faria alguma coisa com relação ao Crespo se você fosse diretor do São Paulo? Ou você pensaria, não, aqui eu não vou mexer porque não tem muito o que fazer? Não, tu sabe que ele só não vai demitir o Crespo, o PDV 6-0, é difícil, tem time grande que toma 6, cara. Certo, a consequência ela é dura, cara. E outra, o São Paulo ainda tem chance de pré-Libertadores. Ainda tem. Se ele ganhar do Inter e do Vitória ainda tem, ele vai a 54. É isso, né? Se o Cruzeiro ou o Fluminense ganhar a Copa do Brasil, com 54 lugar, tu entra. Isso. Concorda comigo ou não? Sim. Tu entra. Então, ainda teria chance. Tu tomar 6, o que a diretoria pode dizer hoje para defender o Crespo, né? Ele tinha 16 desfalques. O lema é esse. Sim. O lema é esse, certo? Então daqui a pouco nem vão avaliar os jogadores agora, a escalação dele, as substituições. Ele foi péssimo, a nota dele hoje vai ser a mais baixa, sabe, que ele já ganhou como técnico do São Paulo. Então é isso, a diretoria ela vai colocar panos quentes porque ele estava com 16 desfalques. E outra, vai ter que pagar mais uma multa rescisória. E se mandar o Crespo embora agora, né, é sinal que o trabalho deles é bom. Eu troco o treinador, mais um treinador que eu mando embora e fica essa gestão horrorosa do São Paulo, né? Que já acontece há 5 anos, mais do que 5 anos, né? Porque ela já vem do Aidar e do Leco também. Então é o seguinte, cara, eu acho que não vão tirar mais um 6-0 PDV. Tem consequências, cara. Já chega o desabafo do Luiz Gustavo, é uma consequência já. O desabafo do Luiz Gustavo, ele deixou bem claro que eles estão entregues, né? Não tinha ninguém lá, né? Sim. O Rui Costa, aliás, se for um executivo, certo, de personalidade, ele dá entrevista hoje. Cadê o Rui Costa? Sim. Ele vai ficar no Maracanã quietinho, vai dar entrevista Rui Costa no 6-0. Vai dar entrevista, não fica escondido. Quem quer trabalhar com futebol tem que estar pronto para alegria e para crise. Tem que estar pronto, certo? E o São Paulo é muito grande para passar pelo que está passando. Agora, fosse você o Crespo, você pediria para sair? Eu pediria para sair, se eu tivesse no lugar dele. Eu acho que ele não vai pedir, porque ele já disse, eu vou ficar... Pelo menos hoje. Hoje eu acho que ele não vai pedir. Por exemplo, quarta-feira, ficou ruim pro Inter, né? O Inter vai pegar o São Paulo em crise, mas o São Paulo vai ter que dar uma resposta depois de 6-0 aí. Quarta-feira virou um jogo tenso, certo? E no último jogo, aí eu te pergunto, PDV, depois desse 6-0 aqui, se o Vitória puder ficar na frente do Inter e do Santos enfrentando o São Paulo, o que tu acha que o São Paulo faz, o Barradão? Por favor, me responde. Abandonado do jeito que tá. Vai largar o jogo. Não precisa fazer nada. Vai largar o jogo, viu? Pra rebaixar Santos ou Inter. Então é o seguinte, ó. Os jogadores, hoje também um pouco do gestual dos jogadores e um pouco do que eles apresentaram no segundo tempo, também foi meio que, né? Já que vocês largaram, nós vamos largar também. Sim. Então, olha só, ó. Hoje, eu vou repetir aqui, ó. Não seria exagero. Se fosse 9-0 pro Fluminense, não seria exagero. Seria o maior vexame da história do São Paulo. Se fosse 9-0. Porque o Fluminense perdeu de gol e outra. E fácil, sem forçar muito, hein? Só jogando no espaço vazio e no catado que tava o São Paulo. Impressionante. A gente achou, né, PD, antes do jogo, que a gente ia fazer um jogo protocolar aqui, né? Sim. Um jogo sem muita emoção. 1-1 ou 0-0 e tal. E olha que foi. O Zubeldia vai falar também. Parabéns ao Zubeldia, hein? Que não mandou... ano, além da conquista da Copa do Brasil, é garantir uma vaga na fase de grupos da Libertadores da América, que foi a melhor apresentação do Fluminense sob seu comando. Parabéns. Buenas noches. Nuestro objetivo hoy en día era poder clasificar a la Libertadores
y para clasificar a la Libertadores teníamos que tener un resultado positivo, lo tuvimos. No es fácil marcar la diferencia en el Brasileirao porque todos los equipos son buenos y los contextos cambian un poco. Nosotros hasta el momento los partidos de local los hemos ganado y lo hemos ganado prácticamente en casi todos los partidos sin recibir goles en contra. No solo hemos hecho goles, sino también que estuvimos muy bien defensivamente. Y hoy no fue la excepción. Por supuesto que el resultado fue más abultado que en otros encuentros, pero acorde a lo que se vio en la cancha, ¿no? Pudimos ser contundentes en las primeras jugadas y después ya, por supuesto, aprovechar los espacios, aprovechar las situaciones que se iban presentando. Así que para nosotros hoy el deber era ganar. Creo que con el empate también nos posicionaba adentro de la Libertadores. Y bueno, ahora que ya estamos oficialmente en la Libertadores, queremos terminar lo más arriba posible para ver si podemos ir de manera directa, independientemente de la Copa Brasil, que por supuesto es otro objetivo. No, fue una buena actuación, hubo varias buenas, hubo varias. Es difícil quedarse con una cuando tenés 8 victorias, inclusive el partido con Palmeiras para mí fue muy bueno en otro contexto, ¿no? Contra un equipo que suele estar en los primeros lugares y quizá no se ganó, pero para mí fue un grandísimo partido. Con Mirassol allá cuando nos tocó perder 2-1 también, para mí hicimos un gran partido, y acá también. Entonces me parece que hubo varios partidos, lo que pasa que hoy por el resultado quizás llama más la atención, ¿no? Ó, a gente tá ouvindo o Luiz Ubeldia, daqui a pouco o Rui Costa vai falar no São Paulo antes do Crespo. E eu queria saber, por você conhecer a equipe adversária, você lidou com a equipe adversária em si de uma maneira mais tranquila, já conhecendo o estilo da maioria dos jogadores da equipe do São Paulo em si? Obrigado. No, conocí a varios, pero viste que cada entrenador tiene su manera de jugar, entonces por ahí los jugadores también mudan en su forma de actuar. Entonces no es ninguna garantía que uno conozca a los jugadores rivales. Me parece que se dieron 2 o 3 puntos importantes. Primero que fuimos contundentes, ¿no? Con las primeras situaciones que tuvimos pudimos lastimar. Y después que los jugadores interpretaron muy bien el hombre libre ante ciertas persecuciones que ellos podían tener y también ajuste defensivo ante la cantidad de volantes que pusieron o que suelen poner, que al menos son 3 volantes que suelen poner, ¿no? En ese 5-3-2. Entonces esos aspectos como equipo los pudimos aplicar rápidamente y entonces después se hace menos difícil tener un buen desarrollo en el juego, ¿no? Pero no tiene que ver con el conocimiento que yo pueda tener del equipo, sino más bien con los puntos que acabo de mencionar. Do Jornal da KTO 1902. Hoje o Ganso entrou em campo com você pela primeira vez, né? Ele tinha ficado um bom tempo parado por uma lesão que ele teve, e o Ganso no Fluminense já jogou em várias posições, né? Já foi até segundo volante, um cara mais organizador e um camisa 10 que joga atrás do centroavante mais próximo ali do gol. O que você projeta para a utilização do Ganso, principalmente nessa reta final de temporada, na sua ideia de jogo? A ideia é que o Ganso seja um jogador mais parecido ali com o Lúcio em posicionamento em campo, quando ele entrar ali, um cara mais próximo do centroavante para ajudar na parte ofensiva? Obrigado. Así rápidamente te puedo responder que Ganso debería ser el tercer hombre en esa zona centralizada o central, mejor dicho, pero al mismo tiempo ese tipo de jugador como Ganso suele encontrar el espacio no solo en zonas centralizadas, sino a veces
no me extrañaría que él se recueste y quede pegado contra la raya, generando que el resto ocupe espacio que él dejó y él ser una variante de toque corto o encontrarlo afuera. Pero rápidamente te diría que sería el tercer hombre. Después vemos si 2 más 1, si digamos, si por ejemplo Hércules o un volante que yo, Martinelli, Bernal o el que sea de los volantes más retrasado, más él, o también podría ser un volante normal, él y Lucho también en algún momento convivir, ¿no? Como también Lima, como los jugadores que tengo ahí adentro, es decir, entre un 2 y un 3 en la zona centralizada, sin perder de vista lo que acabo de mencionar, que él es un jugador que si acá no está el espacio, ¿qué hace? Se empieza a recostar a la banda para encontrar los movimientos de su compañero ahí, o también como un 9 falso, ¿no? De 9 falso podría bajar e formar um rombo. Tá aí, o Luiz Ubeldia, eu achei que ele ia falar de São Paulo e tal, mas também os caras lá têm as perguntas, os questionamentos deles lá como, né, como mídia do Fluminense. Então não falou nada de importante com relação a reencontrar o São Paulo e enfiar 6-0 no São Paulo. Ô Pretzel, eu acho que com o Zubeldia o São Paulo seria rebaixado, mas não por culpa dele, mas é que... Claro, o PDV, ele tem uma certa responsabilidade. Ah não, sim, eu digo assim, num contexto geral, é claro que... Mas é que a chegada do Crespo deu um ânimo que tirou o São Paulo daquele buraco. Tem razão. Com o Zubeldia não sairia desse buraco. E o Zubeldia entendeu isso também, né? O Zubeldia também entendeu isso. Porque ele acabou também entrando em acordo. Depois disse que não foi acordo, né? Mas que ele também queria sair. Então, era o momento de trocar, né? A gente fez o jogo, lembra? Foi um amasso do Vasco. E o Vasco estava em crise. E o Vasco jogou ao natural no Morumbi. O Vasco estava em crise naquele momento com o Fernando Diniz. E ganhou do São Paulo ao natural por 3-1. Antes da parada da Copa do Mundo de Clubes. Então o trabalho do Crespo, ele fez a segunda melhor campanha da Libertadores. Na primeira fase. Mas contra Libertad, Tajeres, e me ajuda aí que era outro. Era o Alianza Lima. Alianza Lima, certo? O São Paulo ficou em primeiro com a segunda melhor campanha no geral da Libertadores. Mas depois... foi amassado pelo Nacional de Medellín, né? Passou nos pênaltis, 2 jogos dramáticos. Lá em Medellín foi amassado, o Cardona errou 2 pênaltis, podia ter sido goleado. E depois caiu para a LDU com 0-3 no agregado, sem jogar bem com o próprio Crespo. Além de ter sido eliminado pelo Atlético Paranaense na Copa do Brasil, um time de segunda divisão. Então, o Atlético eu acho que não é de segunda divisão, mas estava na segunda divisão. Então eu acho que o trabalho do Crespo ele é um trabalho, viu, no máximo razoável. Só que sem ele eu concordo contigo. Talvez o São Paulo tivesse caído. Aí eu tô concordando contigo sem o Crespo. Mas o trabalho do Crespo no todo... Ah, mas eu tive muitas lesões. Mas ainda assim, certo? Ele tem que ser responsabilizado também por algumas escalações. E pela teimosia dos 3 zagueiros. Impressionante. Vamos tentar ouvir o Rui Costa, dirigente do São Paulo. Olha lá, vamos lá. Meia hora de tudo que ele falou, é muito cedo ainda, mas o que vocês ali avaliam que ele tem razão no que ele disse? Em quais pontos que ele atacou, ou que ele foi mais incisivo, que vocês acham que ele tem razão na cobrança para a parte de cima do clube, né? Visando ali até a diretoria do São Paulo? Ele tem razão no sentido de mostrar sua indignação. É só essa razão que eu posso dar a ele. Depois de um resultado como esse, repito, vergonhoso, vexatório, que não condiz com a história do clube, que não condiz com o trabalho que se busca fazer todos os dias, ele manifestou sua indignação. É difícil para um atleta com a história dele, e ele deixou isso claro também dentro do vestiário. Nós, de alguma forma, ficamos todos marcados com isso. E ele está sob violenta emoção ainda, saindo do jogo, né? E aí, claro, ele cobra de todos, fez uma autocrítica também. E somos todos responsáveis, cara. Agora não é o momento de apontar o dedo para o treinador, para os jogadores, somos todos responsáveis. Inclusive eu que estou aqui, todos nós somos responsáveis e todos nós temos que ter a capacidade de entender o que gera num atleta um resultado como esse e depois atuar com racionalidade dentro daquilo que nós temos que intervir. Agora, não há nada
que justifique o resultado de hoje. Não há nada que justifique a forma como a equipe se comportou. E repito, nós só temos que pedir aqui perdão ao torcedor, desculpas e retomar o caminho com muito trabalho, com muito comprometimento, porque não há outro caminho. Ô Rui, você comentou há 8 dias que esse não era um ano de fracasso esportivo. A gente também pode dizer que não é exatamente um ano de êxito de planejamento, né? A gente pensa até no jogo de hoje, 15 desfalques, a gente veio com 21 jogadores, sendo que 3 goleiros, né? Ou seja, 3 jogadores a menos no banco. O que o torcedor pode esperar de mudança em relação ao planejamento? Essa é uma crítica muito constante nas arquibancadas. O que você pode falar para o torcedor? O que a gente pode esperar de diferente para o próximo ano em termos de planejamento? Nós temos certamente equívocos. Nós não conseguimos manter um alto nível de performance. Eu não disse em nenhum momento que o ano era bom, positivo. E evidentemente que depois do resultado desses, fica muito mais difícil de você justificar qualquer coisa, porque não tem muito o que dizer, a não ser que nós vamos trabalhar muito para retomar um caminho, né? E a partir da identificação de tudo que nos trouxe a esse ponto, é que nós temos que começar a trabalhar o 2026. Né? Nós já começamos a trabalhar, já estamos identificando perfil de uma série de aspectos que eu não devo dizer publicamente aqui, mas certamente nós temos o dever de ter um ano melhor e já começou, e com esse resultado de hoje, com certeza nós tenhamos que fazer as intervenções mais imediatas possíveis. Por favor, eu não cheguei no início da entrevista, eu queria entender, o Crespo não veio dar entrevista no vestiário, ele chegou a pedir demissão, pediu para sair do São Paulo. O que aconteceu realmente no vestiário que ele não vi falar hoje aqui? Não, absolutamente não. O Crespo vai dar entrevista, né? O Crespo dará entrevista. Eu vim aqui antes do Crespo, porque entendemos que era fundamental em respeito ao nosso torcedor, diante do que aconteceu hoje. Não é o Crespo que tem que dar só a entrevista, nós temos que estar aqui falando, pedindo desculpas ao torcedor. Eu vou repetir isso quantas vezes forem necessários, porque é um momento muito duro para todos nós, né? O vestiário está em absoluto silêncio, em respeitoso silêncio por conta da vergonha que nós passamos hoje aqui e da vergonha que nós causamos ao nosso torcedor. O torcedor do São Paulo não merece isso. E por isso que eu estou aqui. Mas o Crespo vai dar entrevista normalmente, não houve nenhum pedido de demissão. Então, simplesmente a minha presença aqui é o respeito que nós temos ao nosso torcedor. Obrigado, gente. Bom, depois a gente tenta recuperar o começo. Não apareceu pra dar cara, já que só tá ele lá, né? Sim, exatamente. Ele também é remunerado, né? Isso. Ele tá lá pra isso também. Isso, exatamente. Também tem isso. Não dá pra dizer coitadinho, não. Foi lá falar porque ele tem que falar mesmo. Aliás, ele só tá recebendo protagonismo agora porque ele renovou o contrato, né, PDB? Sim. Porque ele poderia sair. Isso, exatamente. Exatamente. E só um detalhe, dentro desse racha político do São Paulo, é muito claro, o Rui Costa, ele é funcionário do clube, ele é o executivo de futebol, o Muricy também é funcionário como coordenador, e o Belmonte é diretor estatutário, né, diretor de futebol. O Belmonte vai deixar o São Paulo ao término da temporada, pode ser em dezembro, pode ser em janeiro, pode ser em fevereiro, mas ele não seguirá no São Paulo em 2026. E no final de outubro a gente teve uma primeira reunião de planejamento de futebol para 2026 do São Paulo. Nessa reunião participou todo mundo. Rui Costa, Muricy, Casares, Belmonte. Depois, outras reuniões aconteceram e o Belmonte não participou mais. Inclusive reuniões que aconteceram ao lado da sala onde fica o Carlos Belmonte, lá na Barra Funda. E inclusive até ele teve uma conversa com o presidente Casares do São Paulo. E o Casares falou, não, mas você tem que participar dessas reuniões sim e tal. Esse jeito do Casares meio cínico, né? Então, assim, o Belmonte está fora do São Paulo a partir de um momento... Definitivamente, a partir do término do Brasileirão. Claro que isso pode ser antecipado depois de uma goleada 6-0. Claro. Mas o Belmonte não seguirá como diretor de futebol do São Paulo. Isso é fato. Estatutário, exatamente. Não seguirá. E depois ele vai definir o rumo político dele. Essa é a informação que eu tenho. Olha, me disseram que o novo diretor de futebol, só que me falaram, pode ser o Dedé do Clube Social. Sim. No último ano de gestão do Casares. Sim. Último ano de gestão do Casares. É isso aí. Me disseram que pode ser. É o cara que cuida do Clube Social, né? Isso, exatamente. Exatamente.
E uma outra situação também que me passaram, e que eu até perguntei pro Rui Costa na coletiva, e ele negou, de que o Rafinha seria um novo coordenador de futebol, né? Porque no jogo, depois que o São Paulo perde pro Flamengo, na chegada do Crespo, o Rafinha vai ao CT e conversa com os jogadores, e o São Paulo tem um up, né? Justamente, e isso ficou uma imagem positiva de que o Rafinha poderia ser essa voz entre vestiário e diretoria do São Paulo. Só que o Rafinha é muito ligado ao Belmonte. O Rafinha tem uma ótima relação com o Belmonte. Então o Belmonte saindo teria enfraquecido até a própria vontade do Rafinha de assumir essa responsabilidade no São Paulo. Bronca, claro, não vai pegar essa bronca. Que poder teria o Rafinha? Eu conheço o Rui Costa. O Rui Costa, se ele vai ser o protagonista, acho que ele não aceitaria trabalhar com certo, tendo que dividir o poder com o ex-jogador. O Muricy é diferente, né? O Muricy é maior que todos eles. Só que o Muricy já deixou claro, eu tô lá pra ajudar e converso com o Crespo todo dia. Sim. Eu queria saber o que ele vai conversar com o Crespo amanhã. Gostaria de saber. E o Muricy é muito, muito próximo do Júlio Casares. Sim. Ele tem uma relação boa com todos, mas ele, inclusive as pessoas que eu conversei, falei, alguma chance do Muricy sair? Me falaram que não, por conta disso. Enquanto o Casares estiver no São Paulo, o Muricy vai ser o coordenador de futebol, graças a essa ótima relação que eles têm. Claro. Agora eu repito, Inter e São Paulo, eu já te falei sobre isso no início do ano, né? Eles são muito parecidos em gestão e no nível do presidente, na postura do presidente, na decisão dos presidentes. Se o Casares tivesse hoje, certo, uma autocrítica e um pingo de São Paulinismo, ele renunciaria no final do ano. Ele renunciaria. Antecipava as eleições. Sim. E renunciaria, porque ele não tem mais nenhuma credibilidade. Qualquer entrevista que o Júlio Casares dá, ele virou chacota perante a torcida do São Paulo. Chacota. E essa escolha de levar o jogo de novo pra Vila, viu, PDV? Foi uma confusão, né? Sim. Morumbi, porque daria pra recuperar o gramado, e leva pra Vila. Revoltou muita gente dentro da diretoria. Sim. Apoiadores dele. Isso. Certo? Por causa, tô com medo de protesto e tal, né? Teve nada a ver com questão de gramado. Dava pra jogar com gramado. Dava pra jogar. E quem trabalha na Barra Funda, o futebol de São Paulo, foi pego de surpresa com a mudança. Foi pego de surpresa. A pessoa que eu conversei falou, fiquei sabendo por vocês da imprensa que o jogo tinha voltado pra Vila Belmiro. Não, sem dúvida. E agora? Quantas pessoas vai ter? Vamos fazer aqui uma enquete aqui, não? Foram 6 mil domingo à tarde, 4 da tarde. 2.500. Quarta-feira, 8 da noite. Hein? O que tu acha? 2.500. 3 mil pra mim. 3 mil pra mim. Que coisa, hein? Que coisa. É o seguinte, a gente daqui a pouco tenta ouvir o Crespo, então, quando ele aparecer. O Rui Costa deixou claro, o Pretzel, que não tem demissão e não tem pedido de demissão por parte do Crespo. Eles vão alegar aquele negócio dos desfalques e tal, né? Foi um dia não, foi um dos maiores vexames da história de São Paulo. Hoje tá muito assim, né? Os times são goleados, são amassados, né? Mas os dirigentes, eles, né, são cheios de dedos para explicar. Eu queria ver isso na época do presidente Juvenal Juvencio, o que iria acontecer, meu. Eu acho que cairia todo mundo, eu acho. Sério, de vergonha. Se fosse o presidente Juvenal Juvencio. Marcelo Portugal Gouveia, talvez o maior presidente da história de São Paulo, certo? Então, olha, hoje, né, não, veja bem, né, não sei o quê, não é hora de mudar e tal. E eu vou repetir, tem muita gente aqui contestando o que eu escrevi aqui no Twitter, o Crespo hoje foi péssimo. Mas iria escalar quem? Eu dei a escalação aqui, né? Escala um time mais experiente para não ser varrido. Botou a molecada, improvisou, deixou o meio aberto e foi amassado. E vou repetir, era para ser 9-0 pro Fluminense. 9-0 pro Fluminense. Como é que fica aí? Vira em 13 e termina em 6, né? Foi a frase que tu usou aqui, né, nos bastidores. Que fazem. E era para ter sido 9-0. Agora, só atualizando o aproveitamento do Crespo nessa segunda passagem pelo São Paulo, ele chegou hoje a 30 jogos, 12 vitórias, 5 empates, e essa foi a 13ª. Tem mais derrotas do que vitórias no retorno ao São Paulo. Tudo bem que no começo dessa segunda passagem ele engrena, consegue fazer a equipe sair de fato do lado de baixo da tabela. 45% é o aproveitamento de Hernan Crespo, argentino, na segunda passagem sobre o São Paulo. E um outro detalhe também que tem corrido aqui,
o PDV, além do Fluminense, essa vitória do Tricolor das Laranjeiras não muda mais nada nas 7 primeiras posições. Então, além do Flu, o Botafogo e o Bahia também estão classificados para a Libertadores, fase prévia, ao menos. Então o G7 está definido, né? E aí vai depender do campeão da Copa do Brasil para virar G8, né? E aí agora é São Paulo, Bragantino e Corinthians nesse festival. Ninguém merece, né, Pretzel? A verdade é essa, né? Mais uma vaga na Libertadores. Ninguém merece. Pô, eu sou da época que também era pouca gente, né? Era só o campeão e vice do brasileiro. Isso. Não existia a Copa do Brasil. A Copa do Brasil começou em 89. Para valorizar o torneio, a CBF deu uma vaga para o campeão da Copa do Brasil e uma vaga para o campeão brasileiro. Sim. Nem o vice-brasileiro ia para a Libertadores. Sim. Olha o que era, também era muito difícil ir também. Aí quando subiram para 32 equipes da Libertadores, aí começaram a encher. Mas tu tem razão, o São Paulo... E outra coisa, vai fazer o que na Libertadores o ano que vem? Concorda comigo? Mas pode ganhar, vai ganhar de que jeito? Com Flamengo e Palmeiras de novo na Libertadores? Né? Com o Boca tá na Libertadores de volta aí, reforçado, certo? Não dá. São Paulo não tem como competir com o Flamengo e com o Palmeiras. Pode tentar ganhar uma Copa do Brasil, como ganhou em 2023. Eliminou o Palmeiras, ganhou do Flamengo na final. Mas o que vai fazer na Libertadores? Vai ganhar um pouco de dinheiro, é verdade. É melhor não disputar? Não, pode disputar, mas sem muita ambição. Mas esse ano chegou nas quartas de final cambaleante. Mas foi amassado pelo Nacional de Medellín, né, PDV? Sim. Foi amassado, já era para ter caído nas oitavas, né? Aí pegou a LDU e tomou 3-0 no agregado. Ô Pretzel, e eu que tava tentando aqui lembrar, você que tem uma memória aí, são poucos os cases de sucesso de quem avança por uma pré-Libertadores e consegue... Botafogo campeão, né? Foi o primeiro que veio à minha cabeça, mas também o único. O Aliança Lima, ele elimina o Boca, ele cai no grupo do São Paulo e aí ele vai para a Sul-Americana. E na Sul-Americana ele fica na semifinal. Não é a mesma coisa, né? Mas também é um time que começou lá de baixo, né? E terminou numa semifinal de Sul-Americana. Mas o case é o Botafogo ano passado, né? Que inclusive mudou o treinador. E outra, o Arthur Jorge estreia contra a LDU e perde. Ele perde o primeiro jogo da primeira fase. Aí ele passa em segundo e ele vai eliminando todo mundo. Elimina o Palmeiras, elimina o São Paulo, até chegar na decisão contra o time do Galo. Que coisa. É o seguinte, daqui a pouco a gente ouviu o Hernan Crespo, eu vou pro intervalo aqui, na volta a gente também inicia o gabarito com o Pretzel, para adiantando aqui, e o Everton tenta trazer a palavra de Hernan Crespo daqui a pouco aqui no apito final. No Maracanã, você que está ligando o rádio agora, se segura aí. No Maracanã, Fluminense 6, São Paulo 0. Sim, Fluminense 6, São Paulo 0 pelo Campeonato Brasileiro. Na Bandeirantes, Minuto do Empreendedor. Olá, eu sou o Denis Bota, do Unidos pelo Pequeno. Começa agora o Minuto do Empreendedor. E essa semana a gente vai ter um papo diferente, ensinando para você como melhorar a sua comunicação visual, como melhorar a sua plataforma digital através do Canva. E essa semana a gente vai conversar com o Felipe Godoy, o líder de marketing do Canva no Brasil. Mais uma dúvida que a gente tem aqui é assim, a questão, relação design profissional no sentido de ser humano e a relação com a plataforma. Como é que é essa relação entre o design antigo e uma plataforma que cria design? Sim, a gente tem, quando a gente pensa nos designers, a gente tem diversas plataformas que são usadas por esse público, né? Quando a gente pensa no Canva e o uso do dia a dia do empreendedor, a gente está falando de uma plataforma de design desenhada para que ela funcionasse de uma maneira fácil e intuitiva, para atender esse público. Quando a gente está falando de um público como designers, que já tem um nível de conhecimento mais alto e tem necessidades diferenciadas, a gente também está olhando para esse mercado. A gente acabou de ter alguns lançamentos que vão atender às necessidades desse público, para a gente realmente conseguir entregar uma ferramenta baseada nas necessidades desse público, que são diferentes das necessidades da maioria do mercado. O Canva foi criado por uma designer. Sim, exatamente. A designer, que era uma profissional na Austrália, criou o Canva, que era para projetar design. Com uma visão de tornar o design acessível para todos. Então, a ferramenta é uma ferramenta de design, que é uma palavra que afasta as pessoas, mas a nossa ideia foi criar um fluxo, um processo e um produto
produto que fosse fácil de usar. Mas a gente também entende que alguns designers têm necessidades específicas. Então a gente está olhando para isso e está trazendo novidades para esse público específico, que não é a grande maioria, mas que a gente também quer atender. Minuto do Empreendedor. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Precisando de peças para seu carro? Passe na Rocha Autopeças. Encontre tudo em peças mecânicas, para nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Faça sempre a revisão preventiva de seu veículo. O Sicredi tem as melhores soluções para você aposentado de Campinas. Precisando receber seu benefício? Aqui temos conta corrente, crédito consignado, opções de investimentos e a famosa poupança premiada. E o melhor de tudo, com atendimento presencial pensado especialmente para você. Venha nos visitar em uma de nossas agências. Tome um café com nossos gerentes e descubra tudo o que preparamos para você. Não perca essa chance. Estamos te esperando. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Você sabia que a Desktop também oferece soluções completas de internet para empresas? Com mais de 57 mil quilômetros de rede própria, 100% fibra ótica, garantimos velocidade e segurança para manter o seu negócio sempre online. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Sua empresa conta com atendimento dedicado, feito por quem quer ver você crescer. Quer uma conexão que acompanhe o ritmo da sua empresa? Acesse desktop.com.br. Desktop Empresas. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a Macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Estou esperando y confiando o que la directoría falou, que hasta diciembre no teníamos dinero. De janeiro podemos começar a falar, então vamos a confiar. Crespo, avaliando que faltam 2 jogos, a Libertadores ficou mais distante nesse momento. E você bem disse agora que quando você chega ao São Paulo, o objetivo era realmente fazer a pontuação para livrar o time de qualquer chance de rebaixamento, que era o cenário daquele momento. Depois as coisas começaram a acontecer e a expectativa aumentou, mas era um pé fora da realidade. Como você bem disse, São Paulo tinha uma outra realidade. Sobre esse discurso da diretoria que falou, você já sabia que até dezembro não vinha, janeiro pode ser que tenha alguma coisa. Você avalia a sua continuidade como treinador de São Paulo? Você acha que o ano que vem essa situação pode se repetir e você, para a tua carreira, avalia essa possibilidade? Eu cheguei aqui com sentimento. A primeira coisa que tenho muito carinho e muito sentimento para o São Paulo e sua torcida, então já é difícil falar. É difícil falar para eles, que eles não merecem passar por estas coisas. Mas está acontecendo, tenemos que colocar a cara quando vou voltar a dizer. Se tinha que pensar em todo aquilo que podia acontecer, ficava em minha casa. Eu sabia perfeitamente que podia acontecer todo isto, mas a gente chegou igual.
porque tengo un cariño particular por São Paulo, sabía, y en este momento que sabemos que tenemos que mudar mucho, quiero ser parte y confiar, y después vamos a ver si esto realmente va a ser así, si las palabras que me falaron en julio, en el mes de julio, van a ser confirmadas. Yo tengo solo que confiar y pensar en un planejamento. Después, o planejamento es solo un papel. Después tem que fazer. Então, vamos dia a dia, avaliar dia a dia e vamos a ver que podemos fazer. Mas acho que se não tem uma mudança muito grande, vamos a tentar melhorar con respecto a este año. Voy a ser muy contente si solo un paso. La gente para ser grande como São Paulo precisa 20 pasos. Pero ya que comencemos, ya entender el problema y comenzar a caminar. Que así no podemos. Y esto ya falei antes. Entonces, ¿qué acontece? Confiar. Quiero confiar, participar en este planeamiento y vamos a ver si va a dar cierto. Ese no, São Paulo va a existir siempre. Tal vez el próximo año, cuando acabe mi contrato, va a llegar otro y va a tentar de hacer lo mejor posible también. São Paulo es muy grande y la responsabilidad es muy grande. Entonces, yo quiero participar en esto. Ahora, no esperar que vamos a hacer 20 pasos. 20 pasos no vamos a hacer. Entonces, yo falei siempre con la realidad. Si la gente acontece lo que está aconteciendo, porque merece. Es así. Ahora tenemos últimos 2 juegos, tentar de llegar a octavos y esperar. Y torcer para Cruzeiro y Fluminense. Tomer Savoia, Ex Sports. Hernán Jorge Crespo, te quería decirte antes que es un gustazo poder hacerte una pregunta en una conferencia de prensa, aunque en un día tan duro. Sí. Crespo, a torcida de São Paulo está muito insatisfeita com o time, com a diretoria, com a gestão financeira, com as lesões, já faz algum tempo. Mas chega a ser até impressionante como são poucas ou nenhuma crítica a você e a sua comissão técnica, né? Pelo contrário, querem a sua permanência. Não sei se por empatia de entender o momento que você chegou no São Paulo mais desestruturado, se por gratidão pelo Paulistão de 2021. Por que você acha que a torcida tem tanta sinergia e simpatia com você e sua comissão? E queria saber se a recíproca é verdadeira. E também agradecendo tanto carinho, que mensagem você dá direto para o torcedor, sincero e reto, para o torcedor do São Paulo Futebol Clube. Muito obrigado. O torcedor ficará para sempre aqui. Eu sou solo um estrangeiro que aprendeu a amar a São Paulo. É que me chamaram, me ligaram para vir aqui no momento de dificuldade, a gente colocou a cara aqui. Então, talvez é isso, é empatia. Eu quero ajudar a São Paulo, esperando que a gente seja a solução, porque a ideia é tentar aproveitar todos os anos que tenho em carreira, todas as coisas que eu fiz, que vi, e que acho que o caminho para mim é muito claro. A ideia é acompanhar nesta mudança profunda que São Paulo tem que fazer. Mas a gente está falando da próxima temporada, parece que está falando 6 meses. Não, em um mês. Começamos em um mês, então tem que acontecer. Talvez não vai acontecer assim profundamente, mas comecemos a fazer um passo a vez para chegar a o que falamos antes, estos 20 pasos que temos de distância com a verdadeira história do São Paulo. Então acho que, por que o carinho? Talvez porque falo a realidade, porque não vou mentir, nunca vou mentir, porque não sei mentir. Então vou falar a realidade, e estou falando destas coisas de muito tempo atrás. E muitos pensavam, não, ele, sabe, depois quando começamos a fazer as sequências de vitórias, assim, não, Crespo, eu falava sempre Penochao, porque eu sei a realidade. Estávamos fazendo uma coisa que talvez alguma pessoa viu espelhos de colores. A realidade está aqui. Boa noite a todos. Boa noite, Crespo. Cícero Melo, repórter da ESPN,
dos canais Disney. O Rui Costa veio antes, disse que estava muito envergonhado do que aconteceu hoje no Maracanã. Disse que você pediu para ter uma conversa depois, na volta a São Paulo, com a diretoria. Você já explanou tudo o que está acontecendo, né? Falando, deixando claro que desse jeito São Paulo não pode continuar. No, creo que tal vez por primera vez alguno tenía una dúvida, porque yo estoy hablando ya de muchas colectivas atrás y no falo de resultados, porque es fácil falar después, fácil criticar después de un 6-0. La gente empata, gana y pierde, es claro. Então, a realidade é esta aqui. A realidade está aqui. Mas a pergunta que eu quero fazer é simples e objetiva. A gente sabe a cultura do futebol brasileiro, a cultura do torcedor brasileiro é diferente do torcedor argentino, por exemplo. O torcedor não aceita uma derrota como essa. Claro, como todos. Né? Eu te pergunto, há clima para você continuar no São Paulo depois de um resultado como esse, mesmo você não sendo o principal culpado, talvez? A ideia é continuar a planejar o futuro. Porque tenho que acreditar e confiar, porque quero o melhor para São Paulo. Então, acho que posso fazer parte da solução, porque as coisas as tenho claras. No papel. Temos que estar todos juntos. E tenho que confiar. Confiar é que as coisas vão acontecer. Então, faz parte da minha vida. Não tenho realmente uma explicação de por que tanto amor por São Paulo, não sei. Simplesmente é assim. E tento ajudar. O dia que eu senta, ou a diretoria senta que a gente não pode ajudar, ou embora, ou talvez demitido por segunda vez em São Paulo. E vou ir por um mundo como sempre fiz. Tentar de conquistar, como fez na minha carreira como jogador e como treinador. Tentar de conquistar em todos os continentes, ganhar em todos os lados. A gente ganhou em todos os lados. Ganhou na Argentina, ganhou no Brasil, ganhou em Qatar, ganhou no Emirato, ganhou na Inglaterra, ganhou em Itália, ganhou... Acho que sou a única pessoa no mundo na história de futebol que ganhou em 3 continentes diferentes. Não sei quantos podem dizer que ganharam em 3 continentes diferentes. Acho que posso ser parte da solução. Vamos aproveitar isso? Não sei. Não depende de mim. Mas acho que neste momento sim. Neste momento a ideia é construir. Obrigado. Aí então, e terminando com uma declaração forte do Hernan Crespo quando perguntado se há clima para ele seguir no comando. Não sabe se fica já, né? E fez uma baita defesa dele, né? Exatamente. Já não sabe se fica. Então aquela certeza que ele vai ser o técnico já fica também em banho-maria aí, né? Mas a pergunta do Cícero Mello, ela tinha que ter sido feita e foi muito bem feita. Tem clima pra você continuar, porque aquilo que a gente falou, Pedro, é um 6-0 hoje. Tu imagina o Flamengo tomando 6-0 do Santos. Tô dando exemplo, certo? O Santos tomou 6 do Vasco. Já foi uma crise imensa. Caiu o treinador. Kleber Xavier foi demitido no vestiário. Foi ou não foi? Tu imagina o Grêmio tomando 6 do Botafogo, o Inter tomando 6 do Vasco. Certo? Não tem clima, sabe? São times muito grandes. Muito grandes. Eu me lembro que num clássico entre Cruzeiro e Galo, lembra quando os clássicos eram na última rodada do Brasileiro? Sim. Teve Cruzeiro e Galo, tá? O Cuca era o técnico do Galo. E o Alexandre Calil tem que ganhar o Cruzeiro. Se perdesse pro Galo, seria rebaixado. Foi 6-1 pro Cruzeiro. O Calil cortou todo o bicho, né? Não deu bônus nenhum pra ninguém e ainda queria mandar um monte de gente embora depois, porque é assim que funciona, cara. Clássico e jogo entre grandes desse tamanho, as consequências são muito fortes, né? Agora, o pau que o Casares está tomando nas redes sociais é um negócio impressionante. Menon, grande abraço ao Menon, né? Certo? Renuncia a Casares. Ricardo Leite, jornalista, renuncia a Casares. Certo? Muita gente acreditando que ele tem que renunciar, conforme a gente falou também aqui, né? O Guilherme Azevedo, repórter e comentarista da Placar, renuncia urgente Casares. Também muita gente da imprensa também achando que ele tem que renunciar. Eu também penso dessa maneira. Mas sabe, aí tem que botar São Tomé do meu lado aqui, né? Isso. Ver para crer, né? Seria talvez a coisa mais surpreendente que eu já vi no futebol. Um cara como Casares, vaidoso como
renunciar, tendo ainda um ano pela frente e se sentindo de alguma forma com poder para criar um sucessor, né? Que é o que acontece hoje na política do São Paulo. Ô Everton, uma última missão aí para você com relação ao Rui Costa, que acho que ainda tem um pouquinho para ouvir, né? É isso mesmo, pro ouvinte que tá chegando inclusive agora no apito final, pouco antes do Hernan Crespo falar, quem foi aos microfones foi o executivo de futebol Rui Costa, e a gente vai recuperar a primeira resposta dele questionado há pouco. Onde você falou que São Paulo é uma referência na diversidade. Você não acha que está faltando talvez um alinhamento desse discurso? E também, em relação ao jogo de hoje, teve também ali um fato, né, que está sendo repercutido, que é o fato do Júlio Casares e do Carlos Del Monte não estarem presentes no estádio. Gera uma sensação, de repente, para esse elenco, de que a diretoria tem uma preocupação maior com o ano que vem com a eleição? Obrigado. Primeiro, eu tenho que fazer aqui uma única manifestação, no sentido de dizer ao nosso torcedor que hoje é um dia de muita vergonha para todos nós. Esse é o sentimento do vestiário, de tristeza absoluta, de vergonha, e essa é a palavra, uma derrota vexatória que não condiz com a história desse clube. Então tem que começar falando isso, né? Nós temos que agora identificar os nossos erros, trabalhar, falar pouco. Eu fiz questão de vir aqui falar em nome de toda a diretoria, mas o torcedor tem que... Nós temos que dizer ao torcedor que esse é um momento muito triste hoje. Nós estamos todos com vergonha, constrangidos da forma como perdemos, né? Com o placar que nós perdemos. O Luiz teve uma manifestação no calor da emoção, eu não tenho nenhuma dúvida, porque eu convivo com ele todos os dias. E ele falou uma série de coisas, não concluiu nada de forma definitiva, mas amanhã, com certeza, nós vamos ter uma conversa olho no olho com ele para entender em que medida ele acha que nós temos que evoluir, melhorar. Nós buscamos melhorar todos os dias, nós buscamos reconhecer e identificar nossos erros todos os dias, todos nós, e certamente amanhã, com mais calma, o Luiz vai ser mais claro naquilo que ele quis dizer e vai ter, de nossa parte, também a clareza, no sentido de que nós estamos buscando sempre retomar um caminho de solucionar os nossos problemas, né? Em relação às ausências, nós estamos aqui há 5 anos, sempre fui acompanhado pelos dirigentes, e quando isso não acontece são motivos profissionais ou motivos institucionais, ou seja, os nossos dirigentes estão buscando caminhos para que a gente já tenha um melhor encaminhamento, um melhor ano a partir de 2026, já temos reuniões de planejamento e tenho absoluta convicção que a ausência deles hoje não tem nenhum outro motivo que não seja de estarem buscando caminhos para que o São Paulo possa estar melhor no ano que vem. Tá, então a primeira resposta à declaração dada pelo executivo de futebol de São Paulo, Rui Costa, pouco antes do Hernan Crespo. Óbvio que ele iria defender os outros componentes da diretoria, né? Sempre estivemos juntos, né? Na realidade, de vergonha, certo? E acho que o Muricy Ramalho também. O Muricy sabe como é que eu lido com as coisas, a gente tem uma boa relação. Ele foi técnico do Inter em 2013, eu também devia... Nós debatemos muita coisa naquela época, 22 anos atrás, certo? Eu acho ele um vencedor, mas eu acho assim, ó, viu? Não dá, certo? De vergonha, todo mundo deveria pedir para sair. E o Casares, deixa só o Casares, ele que monte um novo departamento de futebol. O candidato dele vai ser o Márcio. Tu conhece o Márcio Carlomagno? Sim. Ele até mandou uma mensagem quando eu disse que ele não queria o Crespo. Aí ele mandou que não é bem assim, que ele gosta do trabalho do Crespo, que ele é a favor da continuidade. Né? Então, ninguém sabe quem é, né? Ele tem que aparecer também para as pessoas que saberem quem ele é, né? E ele já ocupou funções no São Paulo bem distantes do futebol. Ele foi aos poucos chegando nesse status que ele tem hoje. Hoje ele é o superintendente do São Paulo. Né? O braço direito do Casares. Ele que vai ser o candidato do Casares. Vai ser o candidato do Casares. E aí, o que me disseram é que o Dedé, que eu nunca falei com ele, que comanda o clube social, vai ser o substituto do Belmonte nesse último ano. Não tem condição, né? Hein, PDV? Não tem condição. Aí o Rui Costa é que vai mandar, né? Mas todos de vergonha. Casares, Belmonte, o Belmonte já saiu, já falou. Sim. Casares, Muricy, Rui Costa, de vergonha deveriam pedir para sair. De vergonha. Everton Ramos, seu destaque final pra gente tocar aqui completo o gabarito, passar a régua também sobre a situação do São Paulo, Everton Ramos. São Paulo que retorna para São Paulo e que folga nesta sexta-feira, retoma as atividades apenas no sábado para iniciar a preparação
para o próximo compromisso. Quarta-feira, 8 da noite, contra o Internacional. Nenhum dos pendurados na partida de hoje tomou o terceiro cartão amarelo, ou seja, o Crespo não terá ali desfalques por suspensão. Ele vai ter retornos por suspensão, o caso do goleiro Rafael e também do zagueiro Sabino. Ainda há dúvida quanto a Ferreirinha e Luciano no jogo da semana que vem contra o Inter, que está desesperado na luta contra o rebaixamento. PDV. Boa, Everton. Bom descanso até amanhã. Abraço, bom trabalho e bom descanso para os amigos também daqui a pouco. É isso, é o seguinte, ouvimos o Zubeldia pelos lados do Fluminense, que goleou 6-0 para cima do São Paulo. Ouvimos o Rui Costa, executivo de futebol. Ouvimos também o Crespo, treinador. Tem um perfil aqui, Luiz Henrique, 3820. Alô, diretoria do São Paulo, reforce a segurança que amanhã vão tentar invadir o CT. Tô dizendo aqui, tá? Falou, eu acho que é um recado aqui. Acho que cuidado, o time não estará lá, né, os jogadores. Então, quando é que é sábado? Pô, sábado é um dia que, pra quem é desocupado, então, sábado é dia de folga, né? Sim. Então, vamos aguardar aí como que a torcida do São Paulo vai lidar com essa situação. E, em instantes, a gente ouve o Pretzel aqui com o gabarito do jogo de Fluminense 6. É isso mesmo, Fluminense 6, São Paulo 0. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Rede Bandeirantes de Rádio. Conheça a Soccer Hospitality. A Soccer Hospitality possui pacotes exclusivos para sua empresa, seja ela pequena, média ou grande. A Soccer Hospitality tem pacotes específicos para atender você e seus clientes na maior experiência em jogos de futebol e shows nas principais arenas do Brasil. Acesse soccerhospitality.com.br e confira. Camarote Soccer Hospitality, o melhor serviço prêmio em estádios do Brasil. Para doar sangue, é preciso estar em boas condições de saúde, alimentado e apresentar um documento original e oficial, com foto recente. A partir dos 16 anos, você já pode doar sangue, até os 69 anos. Verifique detalhes no site e aproveite para agendar a sua doação. O Posto Clínicas fica pertinho de 2 estações do metrô. Muito fácil de chegar e atende de segunda a sábado. Ajude a ProSangue. Informe-se pelo prosangue.sp.gov.br. Apoio Instituto Bandeirantes. De segunda a sexta, você tem um encontro marcado na Band TV. Por isso, eu, Cris Flores. Eu, Thiago Pascoaloto. E eu, Léo Dias. Estamos esperando você. Para levar informação, curiosidades. Contar tudo o que acontece no mundo dos famosos. E é claro que você não vai ficar de fora, né? Vem! Melhor da Tarde, de segunda a sexta, 2:30 da tarde, na Band TV e no Band Play. Gabarito do jogo. É o seguinte, vamos com o gabarito aqui com o Alexandre Pretzel. Fluminense 6, São Paulo 0. Começamos pelo time que jogou futebol nesta noite no Maracanã. Pois é, 6-0 Fluminense. O goleiro Fábio tem nota, Pretzel. Protocolar, teve só uma intervenção no segundo tempo, né? 6. Samuel Xavier. 7,5. Tá jogando bola, hein? E solto ainda, sem marcação. Mais um ano bom do Samuel Xavier. Sim, né? sem dúvida. Sem dúvida. Esse cara, se o Paulo Henrique foi testado na seleção, o Samuel Xavier também deveria ter sido testado. Thiago Silva. Ah, pouco exigido, né? 6. Ainda foi substituído para ser poupado. E aí entrou o Ignacio. Sem nota, porque não teve o que fazer. Freitas. 6. René, que eu queria que o Inter tivesse renovado o contrato dele. 7 pro René. Martinelli. 8. Baita jogador. Deve ser melhor observado em termos de seleção. Mas sem dúvida. Já merecia ter sido convocado. Aliás, o Manchester United está comprando o João Gomes? João Gomes, né? Pagando a multa. Mais um jogador aí que tem. O Wolverhampton tem o André, que é ex-Fluminense. E o Flamengo vai ganhar dinheiro, né? Que deve ter um percentual aí. Hércules saiu machucado aos 22 do primeiro tempo.
mas já era dominante também. 6,5 pro Hércules. E aí entrou o Nonato. Que entrou e de cara fez um gol e trabalhou bem. 7. Lúcio Acosta. Bom jogador, hein? Aquele armador das antigas, hein? Entra na área. 7,5. Ganso. Ganso entrou e deu ritmo. 7. O Ganso ainda tem lenha pra queimar, ou Pretzel? Como reserva. Eu acho. Acho que o tempo é Os caras estavam falando dele no Remo, né? Olha. Que ele é lá de... Grande nome pro Ele é Remo. lá do Pará, né? Grande nome pro Remo. Ou no Santos, né? Estão falando no Santos também. Né? No Santos não seria uma coisa Pois meio... é, aí volta pra cá. Sabe essas conversas aí? No São Paulo não, né? Não. São Paulo... Que time vai ter o São Paulo, né? O São Paulo tem que olhar pra base. O São Paulo tem que recomeçar. Assim como o Inter, como o São Paulo, Corinthians, esses times têm que recomeçar. Serna. Perdeu 2 gols incríveis, mas depois fez o dele. 7. Everaldo. 6. Um jogo que termina 6-0, camisa 9 não faz gol, hein? Saiu vaiado aí. Que coisa. John Kennedy, esse marcou. Opa, 7,5. Entrou muito bem. Canóbio. 9. Craque do jogo. Craque do jogo. Fez 2 gols, perdeu um gol na trave, deu passe pra outro. Nossa Senhora. Vai pra Copa o Canóbio, Preto? Não, porque ele não se dá com o Bielsa. Mas quem que se dá, né? Pois é. Pô, depois da entrevista do Bielsa no último amistoso... Falou que ele é tóxico. Eu sou tóxico, me relaciono mal com as pessoas, tenho problemas. Tu acha que os jogadores que mandam no futebol ou escutam isso aí, né? O Valverde e o Darwin Nunes estão dizendo que não vão pra Copa com ele. Então ele vai cair. Olha aí. Eu acho que ele vai cair. Antes da Copa, hein? Acho que ele vai cair. O Uruguai de novo em crise, porque o Tabárez também foi demitido na última Copa 6 meses antes, que o Uruguai ia ficar fora. Sim. Aí o Diego Aguirre achou que ia assumiu o Diego Alonso. É verdade. Que classificou o Uruguai. O Uruguai ia ficar fora da Copa. Classificou o Uruguai pra Copa. E caiu na primeira fase, jogando mal contra Sim. Portugal, Coreia do Sul e Gana. Será que agora pinta o Aguirre? Não duvido. É, né? Parece que o Aguirre não bate muito com quem manda na confederação. É a informação que quem me falou isso foi o Rodolfo Rodrigues uma vez. Olha aí. Ô Pretzel, pra fechar o time do Fluminense, o Soteldo. Entrou e quase subiu em cima da bola, hein, cara? Subiu em cima é uma redundância. Quase que ele subiu na bola, como Sim. ele fez na época do Santos. 6. E a nota dele, Luiz Ubeldia. 8 vitórias, em 8 jogos e um 6-0, ó, esbofeteando o São Paulo. 9 pro Zubeldia. O Pretzel, o Zubeldia, ele polarizou muito o debate, né, do ame ou odeie. E, assim, na média do futebol brasileiro, ele passa, não passa como treinador? Ah, passa, claro que passa. Sem dúvida passa. Sabia que o Zubeldia foi primeiro, antes do Ramon Dias, o Zubeldia foi procurado Foi pelo procurado pelo Inter. E vários colegas que ele estava apalavrado só esperando o sim. E aí preferiram o Ramon Dias porque os jogadores queriam o Ramon Dias. Pra te ver como é o futebol hoje, né? O Inter com o Zubeldia, eu não sei. Não há garantia. O Fluminense é mais time que o Inter. Sim. Mas será que com o Zubeldia o Inter estaria nessa situação? Ou já estaria livre já? Eu prefiro o Zubeldia do que o Ramon. Não, eu também. Até porque o Ramon já é um milionário, né? Que trabalha muito em função do filho, né? E aí o filho não conhece tanto assim como o pai, né? Então fica esse empurra aí, né? Amanhã tem Vasco e Inter. Nem me perguntem quanto vai ser, que eu não vou falar. Quanto vai ser? Não sei, não vou falar. Eu vou ver esse jogo na garagem, no estacionamento. Ó, então agora eu vou colocar o hino desse clube aqui, ó. Machucado, hein? Nossa, mano. Sangra o São Paulo. Sangra o São Paulo. Que coisa. É preciso recomeçar, como disse o Pretzel. E a nota do Yang, Pretzel? 1. Nossa. É difícil pro cara, né? Difícil. Ele tomou 6, mas ele ainda evitou 2 gols ainda, né? Mas ele tomou um gol pelo meio das pernas sem ângulo. Numa dessas, pode acabar a carreira do Yang no São Paulo, Pretzel? Um jogo como o de hoje? Tem que ter calma pra não queimar os caras, viu? Uma coisa é meu gabarito, tem nada a ver com o potencial do menino. Óbvio. Você tá fazendo o jogo claro. hoje, né? Eu tô dando nota pelo jogo de hoje. Vamos deixar claro. Eu não sou contra ninguém. Mas não dá pra queimar a molecada, né? Não dá. Ferrarese. 2. Alan Franco. Nossa, o pior jogo do Alan Franco. Tá aqui um cara que é fã do... Eu queria o Alan Franco no meu time.
Eu sou fã do Franco. Hoje ele errou tudo. 1. O Luiz Gustavo. 3. 2 por conta da entrevista? 2 pela entrevista e 1 pelo jogo. Tá. Mike. 4. Não foi tão mal assim. Notaça, hein? Não foi tão mal assim. Eu não teria começado com ele, mas mostrou personalidade. Pra encarar 3 ou 4 em cima dele ali. Nicolas. Nossa, que roubada, hein? Meu Deus do céu. Me perdoe a família, o pai e a mãe, tá? 1 pro Nicolas. Pablo Maia. 1. Nossa. Pablo Maia hoje foi uma vergonha. O Pablo Maia tá mal, hein? Hoje foi uma vergonha. Né? Alisson entrou e melhorou. Diminuiu o vexame. 3. Nossa, meu Deus do céu. Bobadilha. 2. Negrucci. Também entrou numa fria. Sem nota, vou aliviar. Ó, bom, hein? Marcos Antônio. 3. Hoje nem o Marcos Antônio deu jeito, hein, Preto? Luca. 1. Escalado fora de posição. Paulinho. Sem nota. E esse aqui, ó. Rigoni. 0. Nossa. 0 pro Rigoni. Que coisa, hein? Ele não tocou na bola, cara. E o Crespo deixou ele até o fim. Faltou essa pergunta pra ele na coletiva. Né? Se nós estivéssemos lá, nós aqui, né? Você deixou o Rigoni de sacanagem pra ilustrar bem a incompetência da diretoria. Mas foi o Crespo que pediu o Rigoni, né? Ele disse que não, né? Mas foi. Foi? Pois é. Então ele deixou o amigo em campo, porque foi uma amizade hoje, né? Ou acabou a amizade. Acabou também. Vou te deixar até o fim, tu nunca mais joga no São Paulo. 0, cara. Ele não tocou na bola. Eu tô falando sério. Ele não tocou na bola, cara. E continuou em campo até o final. Tapia. 4. Não teria tirado. O único cara que correu na frente, que tentou alguma coisa. E aí entrou o Tolói. 1. Mal o Tolói, hein? Mal, hein? Nossa, ele tá mais lento que eu, hein? Na recuperação. E a nota de Hernan Crespo, que falou, ó, eu sou o cara aqui, velho. Eu ganhei em 3 continentes, eu teria um carinho especial para comigo, Pretzel. Hernan Crespo. Foi um jogadoraço, hein? Atacante nato. Dito isso, 1. Tá aí. Não tem... Veio me dizer que ele não teve culpa hoje. Eu tô falando do jogo de hoje. Dava pra ter escalado desde o início Young, Cedric, Ferrarese, Franco e Patrick. Pra que ele leva o Patrick pro banco se ele não gosta do menino? Deixa o menino em São Paulo, então. Certo? Aí ele poderia ter jogado com os 4 homens no meio. Pablo Maia, deixado o Luiz Gustavo no banco. Pablo Maia, Bobadilha, Marcos Antônio e Alisson. Sabe qual é a origem do Alisson, né, PDV? É meio atacante, né? Sim. Então ele poderia ter adiantado um pouco o Alisson. Tapia e Luca na frente. Ele poderia ter começado assim. Um time bem mais equilibrado e mais experiente. Não quis começar. Então não dá pra aliviar pro Crespo também. Um ouvinte nosso aqui, o André Luiz, pede pra você relembrar quais jogadores você já deu 0 e se você já deu 10 pra alguém. 10 eu já dei pra 5 jogadores. 0 eu não dei pra ninguém. O Rigoni é o primeiro. Primeiro 0? O primeiro 0 do Rigoni. Caramba. Já dei 0,5. Né? Caramba. Quais são os 5 jogadores, você lembra? Germancano no 7-1 com o Fluminense e Volta Redonda, que ele fez 5 gols. Dei 10 pro Cássio contra o Estudiantes pelo Corinthians. Maior atuação do Cássio. Ele fez 7 defesas. Era pra ser 7-0 o jogo. E foi pros pênaltis ainda, lembra? Sim. Dei 10 pro João Paulo no Santos e Libertad, que ele fechou o gol também pela Libertadores. E eu dei 10 pra mais alguém. Dei 10 pro Hugo Souza, goleiro, contra o Bragantino. Lembra que ele classifica nos pênaltis? Sim. E dei 10 pro outro jogador de linha agora que eu não me lembro. Mas são 5-10. 5-10. Histórico. 0 para Emiliano Rigoni. E 6-0 pro Fluminense contra o São Paulo, Pretzel. O seu destaque final aqui no apito. Meu destaque é o seguinte, ó. Quando eu cheguei aqui no dia... com muita honra no Grupo Bandeirantes, no dia 5 de julho de 2007... Certo? O São Paulo era o maior clube da América do Sul. 18 anos depois, o São Paulo tá desse tamanho, ó. Tem a câmera aqui, ó. Desse tamanho.
certo? Já passou por Marcelo Portugal Gouveia, maior presidente da história de São Paulo, Juvenal Juvencio, com todos os defeitos. Jamais ele permitiria que acontecesse o que aconteceu hoje. Certo? Dr. João Paulo de Jesus Lopes, um baita dirigente. Fernando Casal de Rei, imagino a vergonha que eles estão passando ao ver o que o São Paulo fez hoje. O São Paulo hoje foi um nada como time, como comissão técnica e como diretoria. Um nada. E isso preocupa uma instituição desse tamanho. Vai reagir quarta-feira contra o Inter? A tendência é que sim, em termos de postura. Provavelmente volta o Luciano, Rafael e Sabino voltam. Então o São Paulo vai ter um time mais forte na quarta-feira. E aí veremos como será a postura da equipe dos jogadores. Valeu, Pretzel, boa noite. Sempre uma honra, parabéns pelo trabalho de vocês e um abração. Tamo junto. Alexandre Pretzel comentou aqui na Rádio Bandeirantes, noite histórica. Mas pro São Paulino dói, hein? Não é uma noite pra se esquecer, não. É uma noite pra se lembrar, né? Porque, pra quem sabe, o São Paulo recomece. Muita coisa pra ser feita a partir de então no Tricolor Paulista. 6-0 Fluminense. Um último intervalo aqui no apito final da Rádio Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Avisa lá que o Enem tá chegando e que o governo do Brasil está do lado da educação. Avisa lá que eu vou chegar no Enem, eu vou entrar na universidade, que alegria. Isso sim que é transformação. Educação é oportunidade pra todo mundo. Agora é minha vez, tamo junto. Provas 9 e 16 de novembro. Enem é a porta de entrada para a universidade pelo SISU, ProUni e FIES. Faça os simulados no app MEC Enem. Separe a caneta preta de tubo transparente e um documento oficial com foto. Avisa lá, avisa lá que eu vou. Acesse enem.inep.gov.br/participante. Ministério da Educação, Governo do Brasil. Do lado dos estudantes, da educação, do lado do povo brasileiro. Avisa lá, avisa lá, avisa lá que eu vou. Meu sonho é ser médica porque eu quero descobrir a cura do câncer. Essa é a Sofia, assistida da Unibis. E com seu apoio, sonhos como este podem se tornar realidade. A Unibis é uma ONG que há 110 anos transforma a vida de milhares de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Doe agora qualquer valor em unibis.org.br e faça parte dessa causa. Unibis, 3 vezes eleita entre as 100 melhores ONGs do Brasil. Apoio Instituto Bandeirantes. De segunda a sexta, você tem um encontro marcado na Band TV. Por isso, eu, Cris Flores. Eu, Thiago Pascoaloto. E eu, Léo Dias. Estamos esperando você. Para levar informação, curiosidades. Contar tudo o que acontece no mundo dos famosos. E é claro que você não vai ficar de fora, né? Vem! Melhor da Tarde, de segunda a sexta, 2:30 da tarde, na Band TV e no Band Play. Para fechar o apito final, quero chamar aqui ele, que está em Lima, no Peru, porque sábado tem o São Paulo, vai ver de longe algum brasileiro ser tetracampeão da Libertadores. Final da Libertadores, de Lima, no Peru, Bruno Migliozzi fala na Bandeirantes. Fala PDV, tudo bem? De volta aqui no apito final da Rádio Bandeirantes, direto de Lima, palco da decisão da Copa Libertadores nesse final de semana, para atualizar a informação do Verdão, tudo que aconteceu no Flamengo em uma quinta-feira importante, hein? Com as equipes já treinando, fazendo suas atividades na capital peruana. É o seguinte, PDV, a gente teve pelos lados do Palmeiras de grande destaque nessa quinta-feira a chegada da Leila Pereira, que chegou só agora a se juntar com a delegação e chegou ao hotel do Palmeiras no finalzinho dessa tarde. Inclusive, assim que ela pisa no hotel, PDV, ela dá uma entrevista pro pessoal da ESPN que estava por lá esperando, tinha marcado com a Leila, e dá uma declaração que chamou a atenção de alguns torcedores. A Leila, que tem o segundo mandato em curso na equipe do Palmeiras e tem seu mandato até 2027 como presidente do Alviverde, disse que devido à influência de conselheiros, que tem esse movimento interno de tentar convencê-la a mudar
mudar o estatuto e tentar seguir no comando do Palmeiras por mais um mandato, que seria o terceiro, ela disse que considera essa possibilidade, o que seria, claro, mal recebido por boa parte dos torcedores. Vamos ouvir a palavra de Leila Pereira, assim que pisou no hotel palmeirense e deu essa declaração à ESPN. PDV. A nossa gestão, ela vai ser assim até dezembro de 2027. Depois disso, aí eu não sei. Depois disso, a Leila vai fazer o quê? Aí vamos ver. Eu penso anualmente. Hoje eu estou pensando em conquistar sábado essa Libertadores, que é um grande sonho que eu tenho. Eu ainda, na nossa gestão, eu não tive essa alegria, né, de ser campeã da Libertadores e nem da Copa do Brasil. O restante a gente ganhou tudo, sabe? Então, a gente vai pensar ano a ano. Mas eu vou te falar uma coisa, eu não vou sair do futebol. Eu acho futebol, assim, fantástico. Eu descobri o meu lugar. Você vê, às vezes a pessoa passa a vida inteira e não sabe qual o seu lugar. E eu descobri. O meu lugar é no futebol. Muita gente fala da CBF. É uma opção? Não. De jeito nenhum. Não quero. Eu gosto de clube de futebol, sabe? Tem uma corrente no Palmeiras, aí são furos de reportagem, viu? Tá, vai. Tá? Que eles pensam, e já me procuraram, entendeu? Algumas pessoas no Palmeiras, pra gente alterar o estatuto, para que eu fique mais um mandato, quem sabe? Aí outros dizem que não pode, que é golpe. Que golpe é esse? Se alterou o estatuto, democraticamente. Se o associado diz que sim, eu gostaria de continuar mais um, mas também seria só mais um, tá? Você não chega. Não é, mas quem sabe? Para além disso, o PDV, a Leila também destacou a fala do Abel, que hoje também em entrevista aos veículos da Conmebol, não titubeou e disse que vai ficar no Palmeiras, que quer permanecer no Verdão pelas próximas temporadas. Aliás, PDV, esse novo contrato, viu? Algo que chama atenção. É um contrato de mais 2 temporadas, portanto até 2027, com multa rescisória ausente. Dos dois lados não existe multa, então caso o Abel queira encerrar, ele pode encerrar. E o Palmeiras, a mesma coisa na figura da Leila Pereira, pode decidir pela não continuidade do técnico a qualquer momento. É nesses termos que Abel Ferreira e Verdão vão assinar esse contrato logo mais. Para destacar o time, PDV, que fez a primeira atividade no estádio do Aliança Lima, o estádio Alejandro Villanueva, e teve ali alguma recepção dos torcedores na porta do estádio, mas novamente sem grande contato entre jogadores e a torcida que acompanhou a atividade novamente de fora. Não pôde ter acesso ao treinamento, sequer os jornalistas tiveram aqueles minutinhos para ver a atividade do Verdão, que segue naquela escalação provável de Carlos Miguel, Kelvin, Murilo, Gustavo Gomes e Piquerez, Bruno Fux, Andreas Pereira e Rafael Veiga, Alan, Vitor Roque e Flaco Lopes. Do outro lado, Paulo do Vale, a equipe do Flamengo também treinou, fez sua atividade. Isso no CT da seleção peruana, La Videna, em que estão treinando os jogadores do Flamengo. Aliás, o Felipe Luiz contou com retornos importantes. O Léo Ortiz treinou sem restrições e deve estar à disposição para o duelo contra o Palmeiras. Fica à disposição do técnico a escalação ou não. O Flamengo que tinha ali também outra dúvida, né, acerca do Luiz Araújo, que sentiu uma pancada após o duelo contra o Atlético Mineiro, mas não preocupa, estará também na equipe do técnico Felipe Luiz na partida deste final de semana. Com isso, o Flamengo provável tem Rossi no gol, Varela na direita, linha de zaga dos Léos, com Léo Pereira e Léo Ortiz. Pela esquerda joga o Alexandro, meio de campo de Eric Pulgar, também com Jorginho de Arrascaeta, aí o Carrascal de um lado, do outro Cebolinha ou o próprio Luiz Araújo, e o centroavante Bruno Henrique, que vai para mais uma final, mais uma decisão a favor da equipe do Flamengo. Realmente prevê uma quinta-feira importante. Amanhã, treinamentos e entrevistas coletivas dos dois técnicos para já começar a esquentar de vez essa finalíssima que acontece no sábado às 4 da tarde, com cobertura completa ao longo de toda a semana aqui na Rádio Bandeirantes. PDV. Final da Libertadores de Lima, no Peru. Bruno Milhozzi fala na Bandeirantes. Espetáculo, hein? Que espetáculo, Bruno Milhozzi. E no sábado, um espetáculo, hein? Que jogaço, Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo. 6 horas, horário de Brasília, hein? Mas a Rádio Bandeirantes, ao longo de toda a programação no sábado, falando direto de Lima, com os nossos comentaristas também, com o Capri, com o Capela, o Zaidan, o Pretzel, o Quesada, time completíssimo. E com o Ulisses Costa narrando mais uma decisão de Libertadores, mais um encontro entre Palmeiras e Flamengo. Hoje por aqui, a realidade do São Paulo, pois é, 6-0 pro Fluminense, você acompanhou na Rádio Bandeirantes, na voz de Pedro Martelli. Passando a régua,
aqui no Apito Final. Valeu, turma, uma ótima sexta-feira para vocês. Vem aí a super decisão da Libertadores de 2025. Aqui deu. Apito Final. O pós-jogo completo na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes de São Paulo. ZYM 680, VIP Rádio e Televisão Limitada, 90.9 MHz, em frequência modulada. No aplicativo Bandplay e pela internet, radiobandeirantes.com.br. Ouvida em todos os lugares do mundo. Rádio Bandeirantes, em transmissão simultânea com o Band News TV. Hugo Mota promete a votação antes do recesso no dia 23 de dezembro. Outro motivo de crise é a indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal, enquanto Davi Alcolumbre, o presidente do Senado, defendia o nome de Rodrigo Pacheco. Lula já afirmou a aliados que, se preciso for, vai entrar em campo para apaziguar a situação. Enquanto isso, Jorge Messias tem feito campanha até no estacionamento do Senado. Foi lá que ele abordou o senador Ângelo Coronel, do PSD. Jorge Messias diz que quer visitar os 81 senadores até o dia 10 de dezembro, data da sabatina. Eu preciso conversar com todas as senadoras e senadores. Eu não tenho tratado esse processo de conversar com as senadoras e senadores como um processo de governo e oposição. Em entrevista exclusiva à Band News TV, a ministra do Planejamento minimizou a crise entre Planalto e Congresso. Essa DR é temporária. É DR, né? Toda DR demanda o quê? Paciência, diálogo, saber ouvir de ambos os lados. Não é uma tarefa fácil. Então, a gente compreende, acho que através do diálogo, e o presidente sabe negociar, dialogar, ambas as partes vão chegar num consenso. Bom, a gente conversa agora ao vivo com Cristiano Noronha, que é cientista político, vice-presidente da Arco Advice. Noronha, obrigado pela presença aqui com a gente e bem-vindo, boa noite. Boa noite, um prazer estar aqui com vocês, Vitor. Você vê a solução, Noronha, para esse impasse, pelo menos a curto prazo? Como é que o governo vai contornar esse atrito com o Davi Alcolumbre? Pelo que a gente viu, o presidente do Senado ainda muito insatisfeito com a indicação do Jorge Messias ao STF, queria Rodrigo Pacheco. Desde então começou essa série de retaliações, acho que dá para dizer assim, né, contra o governo Lula, inclusão de pauta-bomba.